Primeiro, a maior velocidade média de corrida até hoje é de Michael Schumacher, 247,586, isso em 2003. A maior média de velocidade de qualificação foi esse novo recorde agora estabelecido pelo Verstappen de 264,682. É verdade. Média. E ainda tem a velocidade absoluta, você que está sempre com os números na cabeça, se não tiver, dá uma consultada aí para mim, por favor, porque já variou muito. Eu me lembro que chegaram a andar a 370, é isso mesmo? Exatamente. Eu lembro do Antônio Pisoni atingindo 370. Depois, com a chegada do Grande Prêmio do México e o ar rarefeito, eles chegaram até a ultrapassar essa velocidade final, né? Porque o carro era mais estreito e tudo mais. Mas tem um recorde que amanhã pode cair também, que é o da volta mais rápida da história em média num Grande Prêmio, que é o Rubinho, no Grande Prêmio de 2004, o recorde mais antigo em curso na Fórmula 1, que ele virou na casa de 1:21.0 no Grande Prêmio de 2004. Vamos ver aí se essa marca do Rubinho vai ser batida amanhã. Como a gente sabe que o ritmo de corrida é bem mais baixo que o ritmo de classificação, e eles viraram, o Verstappen fez a pole com 18,792, é bem difícil cair esse recorde do Rubinho. Mas sabe lá. Até porque tem desgaste de pneu, né? Antigamente era o contrário, né? O pneu tinha que durar mais para o carro mais leve ser acelerado antes do reabastecimento, era outra Fórmula 1. Mas é aquela coisa, né? Vamos aguardar. E ainda mais uma razão para esse templo da velocidade, porque essa denominação, esse apelido é de muito tempo atrás. Vamos lembrar que Monza foi o terceiro autódromo a ser criado no mundo. Olha Antes lá, dele, apenas Indianápolis, nos Estados Unidos, né, que está lá até hoje, e Brooklands, na Grã-Bretanha, que já não existe mais. Não existe mais. Você acha, Fred, eu ia te perguntar o seguinte, você acha, bom, alguma outra zebra não, mas algum outro resultado que não seja uma surpresa, as McLaren superarem o Verstappen? Olha, o Leclerc em quarto, a Ferrari ela andou consistente nos treinos livres, também na própria classificação ela ficou próxima. Talvez a Ferrari possa arrumar alguma coisa, até lembrando que o Leclerc no ano passado ninguém esperava que ele fosse ganhar a corrida, e ele veio com uma tática de um pit stop só, né? Surpreendeu as McLaren e o próprio Verstappen. Então, talvez o Charles Leclerc possa arrumar alguma confusão aí e surpreender. Lembrando que, obviamente, que ele também não tem nada a perder nesse campeonato. Na verdade, era isso que eu ia te perguntar. Hoje só se fala em um pit stop só. Provavelmente vamos ter uma parada só. Vamos ver se alguém dá o pulo do gato aí. Tá bom. Então é isso que a gente tinha para falar de Fórmula 1. Vamos fechando aqui esse Bandeirada de hoje. Você agora na Rádio Bandeirantes vai ficar com o Mundo dos Esportes e a gente está de volta aqui no próximo sábado, sem corrida de Fórmula 1, mas estamos sempre aqui. Sempre grande aqui. Abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Bandeirada final. Falamos de automobilismo Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Breno Beretta. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes nos 85,7. Chegou o dia, hein? Sabadão, dia de derby. Dia do primeiro jogo da segunda fase da Série C do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, 5 da tarde, a bola rola no Brinco. Cobertura completa da Rádio Bandeirantes até o fim do jogo.
tudo que rolar na partida, antes do jogo, é claro. Tem entrevistas especiais, daqui a pouquinho tem o Edu Pinheiro comandando concentração da Rádio Bandeirantes, uma narração muito especial do Leandro Bolles na Rádio Bandeirantes, os nossos comentaristas convidados hoje, pelo lado do Guarani, o ex-atacante Fabinho, pelo lado da Ponte Preta, o ex-meia Marco Aurélio Jacozinho e a participação de toda a equipe do Carlos Batista, também com informações da Ponte Preta, o Pedro Piscinato, eu estarei com informações do Guarani, Roger Williams estará por aqui também com os números do jogo, muito especial. Os nossos comentaristas, o Tigrão, também o Carlos Henrique, o Batista vai estar na tela da Band, na transmissão desse jogo, na tela da Band, muito importante, é claro, para o torcedor acompanhar essa partida entre Guarani e Ponte Preta. Os dois times lutando pelo acesso, tentando voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bom, nós vamos com entrevistas exclusivas aqui na Rádio Bandeirantes. Inicialmente, vamos ouvir agora mais um personagem do derby, o Fumagalli. Fumagol, como foi apelidado pelo Batista. Fumagalli, um dos grandes ídolos da história do Guarani, fala também aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Nosso convidado nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes para falar de derby é o Fumagalli. Como o Batista o apelidou, Fumagol, um dos maiores ídolos da história recente do Guarani. E é claro, eu acho que você, Fumagalli, você pode até falar, é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas você foi o último ídolo do Guarani e vai ser difícil ter um ídolo como você, até porque hoje jogador não para em clube, fica um pouquinho e vai embora e não tem uma identificação como você tinha, né, Fumagalli? Você teve 298 jogos com a camisa do Guarani, 84 gols, foi o time que você mais jogou e foi o time que você mais marcou gols. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Breno, bom dia, Batista, pessoal da Rádio Bandeirantes, a todos os ouvintes, a torcida bugrina. Prazer estar participando aí com vocês do programa. Derby 211, né? Um jogo realmente muito diferente. Breno, como você disse aí, talvez seja um dos últimos ídolos aí da torcida bugrina. Uma história bonita, né? Uma história construída aí. Você falou os números aí, eu vou até te corrigir. São 307 jogos e 90 gols com a camisa do Guarani. Então foram muitos anos, né? Foram 3 passagens, né? 2000 e 2001, jogando na Série A. Depois eu voltei em 2012 na Série B, fomos vice-campeões paulista, né? Tive uma saída curta e depois eu voltei novamente em 2013. Saí em 2013, voltei em 2013 e encerrei a minha carreira no Guarani, talvez nos momentos mais difíceis do clube. Aquele 2013, 14, 15 até o retorno para a Série B em 2016, talvez tenha sido um dos piores anos da história do Guarani. E eu já falei isso algumas vezes, né? Tive a oportunidade de ir para outros clubes e a gente, por ter uma identificação muito grande com o clube, a gente acabou ficando. E eu era um torcedor dentro de campo naquele momento, me via dessa forma, né? Tentando ajudar da melhor maneira possível e conseguimos, em 2016, recolocar o Guarani na Série B. E depois, em 2018, no final da minha carreira, conseguimos ajudar a recolocar o Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista, onde está, né, até hoje. Então, assim, eu tenho um orgulho enorme, uma gratidão enorme aí pela torcida bugrina, pelo Guarani, por tudo que me proporcionou na minha carreira também. Hoje eu sou reconhecido aqui fora muito pelo que eu fiz com a camisa do Guarani. Então, para mim é um prazer enorme, uma honra fazer parte da história de um clube gigante como o Guarani,
E esperamos que no derby de hoje, tenho certeza que, pelo momento que vive, tem tudo para fazer um grande jogo e começar com o pé direito aí esse quadrangular. Agora, suas passagens no Guarani, né, foram em anos diferentes, períodos diferentes, e o clube estava de maneira diferente, né? A sua passagem inicial, o Guarani estava bem, em Série A do Brasileiro, esse tipo de situação. Você jogou 2 derbys em 2001. Inclusive jogou com o Gleger, que é nosso comentarista aqui na Bandeirantes, né? Aquele seu primeiro derby, 2001, o Guarani virou o jogo, o Washington tinha marcado primeiro, você marcou gol, e eu imagino que é marcante até hoje para você. O que você pode falar daquele primeiro derby? Ô, Breno, realmente esse derby 2001 é muito marcante, né? Eu faço gol, a Conte tinha uma grande equipe, né? Tava na classificação geral, estava bem acima, né? O Gleger jogou também, né? Jogamos juntos, né? Nessa partida, né? Foi um jogo realmente, o brinco de ouro lotado. Naquela época ainda podia as duas torcidas, né? Então foi uma festa muito bonita e um gol muito marcante. Eu lembro que o Luiz Fernando chutou, se não me engano, o Alexandre, o goleiro, ele deu o rebote, a bola bateu na trave, eu cheguei só para conferir. E nós conseguimos uma grande vitória ali, um grande jogo. Realmente é um jogo marcante. Eu tenho a camisa desse jogo guardada em casa até hoje. E aquele jogo faziam 15 anos que o Guarani não perdia para a Ponte. Então a gente teve até uma brincadeira no final ali, dançou a valsa de 15 anos, enfim, foi muito marcante aí. Foi um derby daquele momento de Série A. Um jogo inesquecível aí para mim também, tá? O segundo derby de 2001 você jogou também e foi um jogo difícil para o Guarani, né? O que você pode falar daquele jogo também no Brinco de Ouro? Esse jogo de 2012 foi incrível, né? Foi também. Todos os derbys foram inesquecíveis aí para mim, né? Mas esse aí também teve um sabor muito especial porque jogando fora, né? Jogando no Moisés, a gente perdia, um jogo tenso, né? Campeonato Paulista 2012 e 2 expulsões já no jogo. A Ponte tinha perdido um pênalti, né? Estava ganhando o jogo de 1-0 e aos 43, 44 do segundo tempo sai um pênalti. Se eu não me engano, o Gerson derrubou o Ronaldo dentro da área. E eu peguei a bola, bati forte, cruzado no ângulo do goleiro do Lauro, se não me falha a memória, era Lauro. E a gente conseguiu um ponto aí importante. Ainda tinha as duas torcidas. Lembro que no final do jogo nós fomos lá atrás do gol, com a nossa torcida comemorar. E depois na volta pro Brinco, ali onde na entrada do vestiário estava lotada da torcida bovina fazendo a festa. Enfim, foi um jogo incrível. Ter feito ali o gol de empate numa cobrança de pênalti deu um friozinho na barriga antes da cobrança, mas eu me preparava bastante, eu treinava bastante, estava muito confiante ali no momento para empatar o jogo e sair com aquele gostinho de ter o empate, um gostinho de vitória, né? Os 44, do jeito que estava a partida, eu acho que foi um empate com gosto de vitória. Agora, jogos mais recentes, derbys mais recentes, aquele de 2012, e foram 2, né? O primeiro, Guarani empatou no finalzinho, teve pênalti perdido, o Guilherme perdeu para a Ponte, primeira fase do Campeonato Paulista de 2012, e no finalzinho do jogo saiu um pênalti e você meteu a bola no ângulo. Empatou o jogo no Majestoso, jogo difícil. O que você se lembra daquele jogo? Esse título do Paulista 2012 do Santos era muito difícil, né? Era muito difícil pra gente tirar o título deles. Eu acho que nosso time de 2012 realmente foi um time que deu liga, que encaixou. Era um time incrível. Professor Vadão, o Wellington Monteiro, Danilo Sacramento, Fabinho, Domingos, Neto, Emerson goleiro, Bruno, Osiel, meu Deus, era Fábio Bahia. Nós tínhamos opções, o Medina, nós tínhamos
Bruno Mendes começando a despontar, Ronaldo, atacante, enfim, posso ter esquecido de alguém, mas nós tínhamos um time realmente incrível, né? E conforme o campeonato foi passando, nós tivemos alguns problemas, inclusive eu no derby, né? Acabei me lesionando, né? E saí com 25 minutos do primeiro tempo. E a gente perdeu jogadores importantes. Perdemos o Oziel, perdemos o Wellington Monteiro, perdemos o Neto. Enfim, a gente perdeu alguns atletas que talvez se estivéssemos todos à disposição, um jogo no Brinco e um jogo em São Paulo, talvez poderia ter sido diferente, talvez, né? Mas foi os 2 jogos no Morumbi e o Santos tinha o Neymar talvez no melhor momento da carreira dele, né? Uma crescente, e o time do Santos, né? Tinha grandes jogadores, Allan Kardec, Ganso, Arouca numa grande fase, enfim. Tinha uma equipe que era difícil de ser batida, né? Que tinha sido campeão da Libertadores aí anos antes, né? Um ano antes, né? Então, assim, eu acho que a gente foi no nosso limite e fizemos uma campanha digna, uma campanha que com certeza ficou marcada aí pelo torcedor bugrino. Agora, falando de derby, o que você pode falar a respeito de treinadores que passaram com você em derbys? Principalmente do Vadão, né? Que era o Mr. Derby. Breno, o Vadão era incrível, né, cara? A gestão dele, o dia a dia, era um dia a dia leve, era um dia a dia calmo, tinha todo mundo na mão, os jogadores, todo mundo respeitava. Enfim, ele sabia a maneira de jogar os derbys, ele passava essa tranquilidade aí pro time, e isso era, a tranquilidade dele era contagiante, né? Claro, tranquilidade, mas passava a importância dos jogos, passava pra gente a importância, né, de estar concentrado, de estar focado, de jogar com alma, de jogar com o coração realmente na ponta da chuteira. E eu acho que ele conseguia passar isso para toda a equipe. Tanto é que ficou aí na história aí do Guarani como o Mr. Derby, né? Do Guarani da Ponte, né? Que ele jogou do outro lado e não perdeu, né? Então, fica aqui também a minha homenagem ao Vadão, que foi realmente um dos grandes treinadores que eu tive a felicidade de trabalhar. Eu sei que você vai estar na torcida acompanhando o jogo do Brinco de Ouro. O que esperar desse derby, esse primeiro da segunda fase, que o Guarani melhorou bastante, contratou jogadores? O que você está esperando? Ô, Breno, eu espero uma vitória bugrina. Eu espero uma vitória bugrina. O Guarani, como você disse, está numa crescente. Eu acho que precisa ainda melhorar, precisa evoluir, e está evoluindo desde a chegada do Matheus, né? Eu acho que a equipe vem crescendo de produção, e fator casa importante nesse momento, né? A torcida bugrina com certeza vai lotar o Brinco, vai fazer uma grande festa, vai apoiar do início ao final. Isso conta muito para os atletas, e eu espero que a gente possa estar numa tarde de noite aí inspirados, atletas confiantes, né? Para que nós possamos fazer uma grande festa do lado de fora, a torcida e os jogadores em campo possam desempenhar o melhor futebol para sair com essa vitória. Estou muito confiante mesmo, e tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos. Magali, obrigado pela sua participação na Rádio Bandeirantes. Um abraço para você, e é sempre um prazer ouvi-lo por aqui. Ô, Breno, obrigado pela oportunidade. Torcida bugrina, vamos apoiar aí, vamos fazer a festa aqui lá de fora, vamos incentivar o time do início ao final, para que a gente consiga aí juntos dar o primeiro passo aí para voltar para a Série B, tá bom? Obrigado pelo convite aí, pessoal da Band, toda a torcida bugrina, pelo carinho de sempre. Tamo junto e vamos para cima. Abraço. Concentração.
E olha só, derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Derby é mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Breno Bereba. Legal demais que você esteja com a gente nesta tarde de sábado, aqui na Rádio Bandeirantes 85,7, também pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem o Edu Pinheiro, com concentração todo especial do derby de número 211, que vai ser realizado no Brinco de Ouro da Princesa. Entrevistas especiais agora aqui na Rádio Bandeirantes. A gente já ouviu um ex-jogador do Guarani e agora a gente vai ouvir um ex-jogador da Ponte Preta, o Piá, ídolo da macaca. Ele que tem na pele, né, o DNA da Ponte Preta, no sangue e na pele. Vamos acompanhar essa entrevista com o Piá, que tá muito bacana. Nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Piá, ex-jogador da Ponte Preta, um dos grandes ídolos da história recente da macaca. Ô Piá, inclusive, eu acho que você tem o DNA da Ponte Preta, né? Se a gente for falar, pegar jogadores históricos da Ponte, a identificação que você tem com a Ponte Preta e com o torcedor pontepretano, aliás, são 139 jogos com a camisa da Ponte, é o time que você mais jogou, 18 gols marcados, o time que você mais marcou gols também. O que você pode falar dessa identificação com o torcedor da Ponte Preta e com a Ponte Preta? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Cara, um grande abraço primeiramente a todos vocês aqui da Bandeirantes. Em você em especial, né, Breno, que estamos fazendo essa entrevista. Poxa, a gente falar de comprometimento, né? Falar de identificação. Joguei 8 anos na Ponte Preta. Foram 8 maravilhosos anos. Era uma época de ouro da Ponte Preta, onde a gente perdia-se muito pouco dentro e fora de casa. A gente era uma pedra no sapato de todos os grandes aí do Brasil. A gente tinha uma equipe muito competitiva e, como falar isso para você, de identificação. Joguei em 25 clubes a minha carreira toda, mas sem dúvida nenhuma, a equipe que eu mais me identifiquei, a equipe que eu mais joguei, que eu mais tive carinho e respeito, como eu tenho até hoje, é pela camisa da Ponte Preta. Para mim, não foi só uma honra ter vestido a camisa da Ponte Preta. Se transformou uma parte do meu corpo, da minha pele, da minha vida. Hoje eu sou um torcedor que torce, sofre como todo mundo. E eu tenho um enorme prazer de falar que vivi e vivenciei anos maravilhosos vestindo a camisa da Ponte Preta. Piá, sempre é muito legal falar com você, porque
o torcedor gosta de te ouvir, né? O torcedor gostava de ver você jogar e o torcedor gosta de te ouvir porque você dá sempre boas entrevistas, né? Você teve 2 passagens pela Ponte, se eu não me engano, por muito tempo você foi a segunda passagem, a Ponte comprou você foi o jogador mais caro naquela época, tinha sido, né, da história da Ponte, se eu não me engano, R$1 milhão ou de dólares, você pode até me corrigir, foi o valor que a Ponte pagou. E eu queria que você falasse, né, sobre como foram essas 2 passagens na Ponte Preta. Bom, velho, eu, né, tive 2 passagens pela Ponte Preta. Uma foi por empréstimo, né, pela equipe do Santos. E depois eu vim definitivo. Foi uma negociação onde foi feita uma negociação de R$1,5 milhão, que foi feita a negociação com o Santos. Eu acredito, se não me engano, eu ainda sou o jogador a negociação mais cara da história da Ponte Preta. E assim, né? Tive 2 passagens onde, como eu falei, foram 2 passagens, poxa, maravilhosas. Eu tinha, como eu falo, prazer em jogar pela Ponte Preta. Tivemos momentos bons, momentos ruins, momentos maravilhosos, momentos difíceis, mas a gente conseguiu jogar, fazer por merecer e superar todo aquele momento difícil e vibrar e ter muita alegria no momento bom. Acho que a parte de eu ter vindo em definitivo na Ponte Preta foi que carimbou e muito a minha carreira, o clube deu mais me identificar. Foi o clube que eu mais joguei na minha vida e com certeza hoje, com todo orgulho, eu sou ponte pretano. O que você pode falar do Eberlin, que hoje é o presidente da Ponte? Eu imagino que você tenha um bom relacionamento com ele e, se eu não me engano, ele ajudou a trazer você para a Ponte Preta, né? Cara, eu sempre tive um ótimo relacionamento com o Eberlin. Na minha época, quando eu vim para a Ponte, ele era diretor de futebol. Depois ele acabou se tornando vice-presidente também. E hoje é o presidente do clube em exercício. Eu, com esse tempo todo, quando o Marquinhos acabou saindo da Ponte Preta, que ele esteve longe, fora da Ponte Preta, a gente continuou tendo um relacionamento, continuamos tendo amizade, né? Foi construída uma amizade sincera, um cara que eu gosto muito, respeito muito. E eu sou, né, suspeito de falar. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Acho que todo mundo tem seus prós e seus contras, mas eu, particularmente assim, é uma pessoa que eu respeito e tenho um carinho muito grande, por ter trabalhado com ele tanto tempo como jogador. E fora o futebol, a gente mantivemos contato e mantivemos amizade, que isso é muito difícil dentro do futebol, né? Mas é uma pessoa que eu respeito e com certeza é uma pessoa que eu considero muito como meu amigo. Agora, você jogou muitos derbys, né, Piá? Se a gente for falar, fica até amanhã aqui contando história do Piá no derby. E foi uma das situações que deixou você também muito identificado com o torcedor da Ponte Preta. O seu primeiro foi em 99, no Majestoso, 0-0. Você se lembra desse jogo, por ser o primeiro? Poxa, Breno, falar de derby, né, amigo? Caramba, eu vivi muita alegria, né? Tive uma derrota, né, para a equipe do Guarani, que eu acho que ele se arrepende até hoje. Na época, a Ponte fazia tempo que não ganhava do Guarani. A Ponte fazia 14 anos, acho que ficava nas divisões abaixo. E aí, quando completou 15 anos, eles dançaram valsa. Acho que foi o maior arrependimento dos bugrinos dançar valsa aquele dia e eu ver aquilo, que eu não sabia nem o que estava acontecendo.
Aí me explicaram o porquê que dançava a valsa. E aí depois, toda a vitória da Ponte em cima do Guarani, eu imitava a galinha e dançava a valsa. E de preferência dentro da casa deles lá dentro. A gente deitava e rolava dentro do campo, ganhava e depois ia dançar valsa e imitar a galinha fora do campo de jogo, né? Mas dentro do estádio deles lá. E aqui também batemos. E aí eu peguei o costume de fazer isso e tá sempre fazendo isso, até porque ficou marcado aquele dia que eles dançaram aquela valsa. Como eu falei, custou muito caro para eles isso aí, que eles tiveram que me engolir muito e muito tempo depois. E não conseguia ganhar da gente, que é pior de tudo para eles. Mas o derby de 99 foi meu primeiro derby, uma rivalidade do caramba, duas grandes equipes. Foi o jogo mais faltoso do Campeonato Brasileiro. Foi mais de 100 faltas no jogo. Cada bola que passava, o pau comia. E nós, de preferência, poxa, nós descemos a madeira neles. Para você ter uma ideia da rivalidade que eu criava quando os jogadores chegavam na Ponte Preta, que eu falava para todo mundo: ó, o jogo hoje é guerra. Então ninguém cumprimenta ninguém do outro lado, não pega na mão de ninguém do outro lado. E depois do jogo, se alguém trocar camisa, vai apanhar no vestiário. Não tinha cumprimento, não tinha abraço, não tinha aperto de mão, não tinha nada disso, era guerra. Depois do jogo, saía, cada um ia pro seu lado, assim, dentro de campo era uma guerra, né? A gente transformava o jogo numa guerra. Eu falava para todo mundo, alarmava todo mundo dentro da Ponte Preta que era guerra e não, do outro lado, eram os nossos inimigos. E naquele momento a gente estava entrando para vencer, para matar ou morrer. Então não podia ter moleza. E era assim que a gente fazia, assim que eu vivenciei os derbys todos da minha vida. Eu transformava o nosso elenco, o ambiente, num jogo extremamente que era vida ou morte. E a gente tinha que matar para não morrer. E é por isso que eu perdi uma vez só. Teve 2 derbys marcantes também. O primeiro que eu gostaria que você falasse depois do 0-0 foi a quebra do tabu. Há mais de 15 anos a Ponte não vencia o Guarani. Aqueles 4-2 no Brinco de Ouro, foi uma segunda-feira e a Ponte estava perdendo o jogo por 2-0 e virou 4-2. O que você pode falar daquele jogo? Olha, esse dos 4-2 já começou tudo sofrido, né, pro Ponte Pretano. Os caras estavam pulando, entupiram o espaço que deixaram pra Ponte, lotou. A torcida começou a apertar, a oprimir e descendo lá de cima, batendo nos caras. Os caras foram descendo, até que chegou lá embaixo, não tinha mais pra onde ir, não suportou o peso, caiu. Os caras machucaram os pontes pretanos todos. Nós estávamos aquecendo nesse jogo, descemos, fomos todo mundo correndo lá para trás para ver o que tinha acontecido. Aquilo foi uma coisa que, poxa vida, todo mundo ficou triste pra caramba, dos nossos torcedores se machucando, muita gente caiu, se machucou. E foi esse jogo que você está falando, 2-0 no primeiro tempo, nós viramos 4-2 no segundo tempo, fizemos uma festa lá dentro, né, onde quebrou o tabu, onde nós dançamos valsa, imitamos galinha e, nossa, fizemos uma festa dentro do campo deles. Um outro derby marcante foi aquele de 2003, 3-1 para a Ponte, o do Rirena, no Brinco de Ouro, estava chovendo, a torcida ainda podia acompanhar a torcida adversária, no caso da Ponte, vocês fizeram uma festa muito bonita, e é um derby inesquecível para o torcedor, né? O que você pode falar, o que você se lembra daquele jogo? Cara, esse dos 3-1 talvez tenha sido o mais especial de todos.
porque a gente estava passando uma fase dificílima na Ponte Preta, onde nós chegamos a ficar muito tempo sem receber, onde jogadores se apresentavam de manhã. A gente tinha uma reunião com o grupo, à tarde o cara se apresentava no outro time. A gente reunia à tarde, no outro dia de manhã o cara se apresentava no outro time. Os caras davam risada, falavam que era Big Brother da Ponte Preta, e só jogador indo embora, e jogador importante, né? Nessa ocasião eu lembro, poxa, eu recebia proposta todo dia, meu telefone não parava de tocar, e eu fiz uma promessa pro Eberlin, fiz uma promessa pro Sérgio Carnieri que eu não ia sair, que eu ia ficar até o final. Na situação, o Marquinhos conversava comigo e falava, ó, se você sair, nós vamos cair. Você é o capitão do time, você é o cara que segura. Então, se você sair, nós vamos cair. E eu falei pra ele, olha, indiferente de qualquer situação, de salário, de pagamento, de dificuldade, eu vou ficar até o final. Na véspera no penúltimo jogo, nós e Flamengo no Maracanã, se a gente perde, a gente cai. E aí eu cavei um pênalti contra o Flamengo. Nós empatamos 1-1 lá. Esse jogo nos deu a oportunidade. No último jogo, só uma vitória nos tirava. E aí foi quando nós conseguimos se escapar do rebaixamento. Mas foi o derby desse ano, do ano mais difícil da minha vida na Ponte Preta. Nós conseguimos vencer lá dentro do campo do Guarani com 3 gols do Reina. Um jogo onde o Jeanzinho acabou com o jogo. Coitado do Emerson, Zé Pequeno, o volante do Guarani, correndo atrás dele o jogo todo. Nós atropelamos o Guarani e dançamos valsa e imitamos galinha de novo. Teve mais alguma situação marcante de derby que você se lembra? Ou como eram as preparações, as promessas de bicho nos derbys? Meu, derby, caramba, derby é decisão, né? Derby é um jogo diferente, que as pessoas chegam prometendo, às vezes, mundos e fundos, até aquilo que não pode pagar, porque eles sabem que o jogador é diferente, o jogo é diferente. Eu lembro que a gente, em 99, quando eu cheguei, o pessoal levou nós para um hotel, nós fizemos no Hotel Fazenda, comendo, bebendo no spa, vivendo lá no hotel, ficamos uma semana lá. Quando nós voltamos aqui, em cima da hora do jogo, aquele jogo fervendo, a cidade pegando fogo, aquele jogo de pancadaria do bicho pegando, foi 0-0. No outro ano levaram nós de novo, ficamos mais uma semana lá em hotel, fazenda Jarinu, passou aquele tempo todo, a gente chegou aqui, nós lá em cima na classificação, eles em último perdemos 2-1. Quando chegou no outro ano, eu já estou vivenciando já o derby, já sei o que é o derby, já conheço a cidade como é que é. Cheguei para a diretoria, para a comissão técnica, eu falei, ó, gente, pode parar com esse negócio de levar nós para longe, nós quer ficar aqui mesmo, vamos vivenciar o que é o derby, vamos sentir, encontrar o torcedor na rua, encontrar o torcedor no mercado, receber cobrança, sentir na pele o que é o derby, vamos deixar o sangue nosso fervendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até no dia do jogo, mas vamos viver o derby todo dia. E nós paramos com esse negócio de concentração para longe, uma semana, ficava aqui perto, sentia o torcedor e, nós não perdemos mais. Nós pegava o Guarani, nós batia e atropelava os caras. Eu acho que o derby, o jogador tem que sentir o derby, o jogador tem que sentir o clássico, tem que saber o que é o clássico, saber o que é viver um derby, porque o jogador que não estiver preparado para isso, ele não serve para vestir a camisa da Ponte Preta. Jogador que tem que levar para longe para não se assustar com torcida, com cobrança, então ele não serve para jogar na Ponte Preta. O jogador para jogar na Ponte Preta ele tem que saber que o derby é uma guerra e ele tem que estar aqui vivendo isso, ouvindo do torcedor da Ponte, cobrança, porque ele tem que jogar e tem que ganhar o derby. É isso que eu vejo do derby e foi o que eu vivenciei sobre derby. Ô Piá, o que você pode falar desse derby de sábado?
que é um derby muito importante, né? É na casa do rival, é no Brinco. A Ponte Preta tá com esse problema de salário, a gente sabe, e é complicado, né, para o jogador. Só que os jogadores da Ponte estão jogando muito bem e nem parece que o salário está atrasado. O que você pode falar da expectativa desse jogo pelo lado da Ponte Preta? Você que já viveu lá dentro, né? Cara, assim, eu tiro o chapéu para os jogadores da Ponte Preta, né? Está com a dificuldade aí a respeito de salário, os caras vêm honrando a camisa da Ponte Preta, vêm jogando. E eu vivenciei isso, né? Em 2003, nós ficamos 10 meses sem receber o direito de imagem. 10 meses praticamente sem salário. E nós fomos para dentro de campo, lá dentro do campo do Guarani, e vencemos por 3-1. Então esse grupo tem mostrado que é um grupo vencedor, um grupo guerreiro que está buscando objetivo. É o jogo com certeza mais importante. É o jogo com certeza que a Ponte Preta precisa sair de lá com resultado positivo. Se a Ponte Preta sair de lá sem perder, acho que a Ponte Preta já é uma grande vantagem. Claro que vencer, poxa, você vencer na estreia de um quadrangular e vencendo na casa do adversário, o seu maior rival, aí você já coloca praticamente o corpo dentro do acesso. Mas vai ser um jogo difícil pra caramba, pegado pra caramba. Mas eu confio e acredito no grupo, que nós vamos lá dentro e vamos buscar essa vitória. É um grupo forte, um grupo experiente e tem mostrado isso dentro de campo. Agora eu gostaria que você falasse também da sua vida pessoal, Piá, porque você teve problemas recentes, a gente sabe disso, mas você deu a volta por cima. E eu acho muito legal falar quando o ser humano dá a volta por cima, e você é um cara muito gente boa, um cara muito especial, que foi um craque de bola, e eu queria que você falasse sobre essa volta por cima na sua vida. Até para deixar como exemplo para quem está nos ouvindo, eu sei que você está trabalhando com o futebol também, retomando o trabalho com o futebol, sei que mora em Sumaré, aqui na região de Campinas, e eu acho que é muito legal ver você retomando a sua vida, retomando a carreira no futebol. Você teve problemas, todo mundo sabe, é público isso. Mas quem não errou, quem nunca errou na vida, né, Piá? Eu queria que você desse esse seu depoimento sobre a sua vida, como que tá nesse momento e como que você se sente depois de tudo que você já passou. Caramba, Breno, eu, claro, como todo mundo sabe, né, a minha vida, eu sou uma pessoa pública, então não tem para onde fugir. Mas assim, o que mais me gratifica é como Deus é maravilhoso, né? Como Deus nos proporciona o direito de mudança, né? Eu particularmente, Breno, com todos esses muitos anos da minha vida, dos meus 50 anos de idade aí, eu vivenciei muita coisa, né? Mas com todos os tempos da minha vida, eu não conhecia a Deus, né? Eu não sabia realmente o que Deus quer da gente, né? E eu aprendi isso, né, de uma maneira difícil, né, da minha vida, mas onde nesse momento difícil eu aprendi a conhecer a Bíblia e me aproximar de Deus. E eu busquei em Deus, né, a minha ajuda, a minha salvação, para que Deus transformasse a minha vida, né? E Deus é tão maravilhoso que Deus
abriu os caminhos para mim, né? Naquilo que ele me deu, que foi o dom de jogar futebol. E hoje poder estar aí, né, buscando, dentro da humildade, trabalhar dentro do futebol para que consiga transformar, né, a minha vida, mudar a minha vida. Hoje eu sou um outro homem, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que eu era. Hoje eu sou um cara mais centrado, um cara mais família, um cara mais voltado para Deus. Acho que a vida da gente, às vezes a gente deixa levar por certas coisas, né? E acaba atrapalhando a vida da gente. Mas o mais importante da minha vida foi ter dado espaço para Deus na minha vida. Não sou perfeito, não sou a pessoa, sou santo, nada. Eu só sou uma pessoa que crê em Deus. E que hoje tudo que eu vou fazer eu coloco Deus à minha frente. E Deus tem abençoado. Deus tem iluminado os caminhos aí. O caminho que eu venho traçando dentro do futebol e da vida. E eu espero que possa me iluminar cada vez mais na mudança da minha vida, né? Hoje, graças a Deus, sou um novo homem. Sou um homem hoje que penso muito bem antes de agir em qualquer segmento da minha vida, mas do lado mais importante é você saber que quando a gente pede perdão para Deus, Deus perdoa. E a gente tem que seguir em frente. E é o que eu estou fazendo, seguindo em frente a minha vida. Beleza, meu amigo? Piá, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes. A equipe gosta muito de você, o Batista, o Tigrão, Edu Pinheiro e todos da nossa equipe. E, é claro, a torcida da Ponte também. Um abraço para você, Piá. Cara, um grande abraço a você e a todos da Bandeirantes. Cara, um carinho e um respeito muito grande. Pessoal da minha época, poxa. Um grande abraço ao Edu, um grande abraço ao Tigrão especial, ao Batista especial, que são pessoas que vivenciaram esses 8 anos meus de Ponte Preta, jogando e vivendo aquela vida completamente diferente de hoje, que eu vivia, que eu era uma pessoa, nossa, meu Deus, eu voava, meu Deus do céu, como eu bagunçava, como eu era terrível fora de campo. Mas como eu dava a minha vida dentro de campo também. Um grande abraço a todos da Bandeirantes, em especial para você que me convidou. Foi um prazer imenso, uma satisfação imensa de fazer parte desse programa com vocês e desejar aí toda a sorte do mundo para nossa Ponte Preta e que consiga buscar um grande resultado. Um grande abraço, meu amigo, um grande abraço a todos da Bandeirantes aí. Deus abençoe a vida de todos. Concentração. E olha só, derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Derby é mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Breno Beretta.
Você tá ligado com a gente aqui nos 85,7 da Rádio Bandeirantes Campinas, transmitindo pelos nossos aplicativos, pelo 85,7 FM, também pelo YouTube. Nos acompanhe, deixe seu like, siga a Rádio Bandeirantes aqui no YouTube também. E você que está nos ouvindo, que está com o radinho ligado em casa, no carro, vai para o estádio, deixa a sua mensagem. Você que é torcedor da Ponte Preta, vai acompanhar o jogo na tela da Band com o Batista, vai acompanhar também aqui na Rádio Bandeirantes com o Leandro Boles, todos os detalhes de tudo que rolar no Brinco de Ouro, daqui a pouco às 5 da tarde. Mais uma entrevista exclusiva e especial de um cara que participou de derby também. Foi um craque com a camisa do Guarani, Edu Lima. Confere aí. Nosso contato nesse momento aqui na Bandeirantes é com Edu Lima. Craque de bola, 96 jogos pelo Guarani, 23 gols marcados. Aliás, Edu, pelo Guarani foi o clube que você mais marcou gols. Pelo que eu tô vendo aqui na sua ficha como jogador, e você só jogou em time grande, né? Atlético, Cruzeiro, Flamengo, grandes clubes do futebol brasileiro. E no Guarani você teve algumas passagens, né? 92, 93, 94, 96. O que você pode falar quando vem à cabeça o Guarani? O que o Guarani significa para você, Edu? Olá, Breno. Olá, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês, com todo o pessoal de Campinas, torcedor do Guarani, uma satisfação muito grande. É evidente que o Guarani foi um marco na minha carreira, representa muito na minha vida. Quando me perguntam dos times que eu mais gostei de ter jogado, cito sempre o Guarani como um deles, não desprezando, é claro, nenhum daqueles clubes que abriram a porta para que eu pudesse jogar, né, e realizar o meu sonho. Mas o Guarani foram passagens assim primorosas, todas elas de um nível muito alto em termos de equipe, quando eram montada, e de treinadores com os quais trabalhei, todos muito bons, com o presidente da época, que eu não deixo de citar aqui, que era o Beto Zini, e fiquei sempre muito feliz e orgulhoso de vestir a camisa do Guarani. Agora, o derby que eu tenho, que você participou, foi de 93. Brinco de Ouro, 1-0 para o Guarani, gol do Tiba. O técnico do Guarani era o Flamarion, que foi um craque de bola também. O que você se lembra daquele jogo, 1-0 contra a Ponte? É o derby que você tem na carreira, uma vitória. E você que foi um cara perigoso, inclusive, no jogo, né? Olha, Breno, a gente lembra sempre que Guarani e Ponte Preta sempre fizeram clássicos muito quentes, né? Clássicos vibrantes. E sempre um queria tirar casquinha do outro. Nós tínhamos aí uma equipe muito boa, muito entrosada. Fazíamos um bom campeonato. E sempre fomos respeitados, né? Dentro do nosso campo, que é o Brinco, e também quando saíamos para jogar fora. Então isso representava muito para a gente, esse respeito que as equipes elas tinham por nós, e com a Ponte Preta também não era diferente. Graças a Deus conseguimos esse triunfo importante. Nessas épocas, né, que tive vestindo a camisa do Guarani, jogamos muito pouco contra a Ponte Preta, porque a gente estava num patamar melhor em termos de classificação dentro das competições. Disputávamos a Série A, disputávamos o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Isso aí nos deixava assim fora da disputa, né? Jogávamos mais no Paulista nesse ano aí, acho que foi uma vitória no Brinco, né? E depois tivemos uma vitória também, a qual eu não joguei, mas que Luizão
arrebentou com o jogo, fazendo gols, e Amoroso e Luizão, essa dupla começou a crescer lá dentro do estádio Moisés Lucarelli. Então, são histórias importantes para a nossa carreira e para identificar a época vitoriosa do Guarani. O Edu, você jogou clássicos pelo Brasil, mas qual que é o sabor de jogar um derby? Qual que é a experiência de jogar o derby de Campinas, Edu? Como eu já disse, né, é um jogo muito importante, um jogo que as duas torcidas cobram muito das equipes. É uma rivalidade que ela começa na semana anterior. Ela já existe sempre, mas quando vai jogar, ela começa uma semana antes, e uma cidade como Campinas, ela fica incendiada por causa desse jogo. Mas, enfim, é um dos grandes clássicos, né? Não só regionais, mas também do Brasil. Uma história muito grande, né? Na avenida que leva um estádio ao outro, poucos metros, né? de distância. Tem esse ingrediente, né? Esse ingrediente especial da cidade de Campinas e também do derby. Eu sei que você acompanha o Guarani de longe e acompanha a Ponte Preta também. Como que você vê esse atual momento dos dois clubes na Série C do Brasileiro? Teve o primeiro derby 1-1 na primeira fase e agora são dois derbys, né? Um no Brinco de Ouro e o último derby vai ser no Majestoso. Como que você vê a atual situação dos dois? Na verdade, Breno, a gente acompanha um pouco de tudo, né? E as fases decisivas, elas são mais divulgadas, e isso faz com que a gente se aproxime mais, né, da equipe que estão jogando, da representatividade que estão levando, né? Guarani e Ponte Preta se classificaram aí, vão se cruzar nessa fase aí decisiva do campeonato. É uma fase de classificação e também de mata-mata. Vai ser paulada, vai ser pauleira, e eu espero que o Guarani ele possa conseguir, né, aquilo que foi traçado pela nova gestão que assumiu, e que o Guarani ele possa retornar, né, vai retornando passo a passo e voltar à série de elite do Campeonato Brasileiro com, sem dúvida nenhuma, potencial, organização, boa gestão, para que fique na primeira divisão local, né, que nunca deveria ter saído, mas infelizmente más gestões elas fazem com que prejuízo aconteça para o clube, né? Mas eu creio que é uma oportunidade grande, uma vitória do Guarani nessa fase representa muito, não só em termos financeiros, não só em termos de moral, mas influencia muito na motivação dos seus jogadores, comissão técnica e da própria torcedor. O Edu, o futebol brasileiro não tem mais pontas, né? E você era um ponta de muita habilidade, um ponta que marcava gols. Curiosamente, os dois times de Campinas estão jogando com 3 atacantes, então dá para considerar que os dois times estão jogando com pontas hoje, que é uma coisa que falta no futebol brasileiro, né? Como que você vê os pontas hoje do Guarani? Tanto o Mirandinha quanto o Cauã Jesus. Breno, sinceramente, eu não tenho assim uma posição minha definida a respeito desses jogadores, né? Agora, quanto à função do ponta, é uma função específica, uma posição de especialistas que foi muito tempo recriminada, mas com esse aspecto hoje da interferência tática no regulamento, a gente vê que tem que fazer aquela linha lá na frente, como era no 4-3-3 na minha época. Depois tinha o 4-4-2 que ele vinha se modificando um pouquinho. Aí depois tinha os 3 zagueiros com os 2 laterais saindo, jogando dois atacantes de área, né? E os 2 laterais passando.
ficando na perda da bola com a segurança de 3 zagueiros atrás, um volante entrava no meio dos 2 zagueiros e os 2 zagueiros abriam pelos lados. Então, não muda muita coisa, mas a especialidade e para mim, o caminho mais curto para o gol é pelas laterais, sem dúvida nenhuma, porque enquanto você tem, às vezes, 3 zagueiros, ou 2 zagueiros e mais 2 volantes por dentro, por fora você tem o combate mano a mano. Então, o especialista, ele leva vantagem porque ele tem espaço menor e um tempo menor para tomada de decisão. Isso interfere muito nos jogos pela linha de fundo, que para mim sempre foi o caminho mais curto para se chegar ao gol adversário. Você arrisca um placar, Edu, para o jogo deste sábado? Torcida única, deve ter recorde de público, expectativa de mais de 20 mil torcedores acompanhando o jogo, torcedores do Guarani, no caso. Sinceramente, eu espero que o Guarani vença, tenha uma vitória convincente, que lhe dê uma moral para a sequência, né? E para que possa começar a fazer um trabalho de planejamento para o campeonato nacional do ano de 2026. Então, placar é muito, muito difícil, né? Mas uma vitória com um jogo bem jogado, com personalidade, com excelência, com obediência tática, atenção o tempo todo, porque é importante no clássico. No clássico já aconteceu muito e a gente vê muito uma equipe que entra não com uma boa campanha no clássico, mas que consegue se superar dentro do clássico, consegue um resultado que lhe dê uma continuidade boa nas competições. Então, espero sim que o Guarani possa conseguir um bom resultado. 1-0, ganhando, está muito bom. Apesar de que a gente tem que ser frio nessa hora, frio calculista, porque do outro lado tem um adversário que também pode crescer diante da competição, até porque fez uma campanha brilhante ao longo de todo o campeonato. Valeu, Edu. Obrigado pela sua participação na Rádio Bandeirantes. Você que é um grande amigo, foi um grande jogador e a gente sempre fica muito feliz em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Ô Breno, sou eu quem agradeço. Espero que você faça um bom trabalho. A gente vai acompanhar de longe, torcendo pelo Bugre aí e conquistar o seu acesso, né, definitivo e a sua volta a outra série do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para você. Também fico muito feliz porque te considero bastante e feliz demais pelo crescimento da filhinha, uma menina linda, né? E pela sua vida com sua família também está correndo tudo bem. Um grande abraço. Fica com Deus. Concentração. E olha só, derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Derby é mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Breno Beretta. Derby é mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. É claro, uma cobertura especial neste sabadão de derby 211. Guarani e Ponte Preta vão correr atrás da bola, primeiro jogo do quadrangular final da Série C. Agora tem mais uma entrevista especial, um cara do outro lado que também marcou gols importantes em derbys e foi no ano de 2011, acesso da Ponte na Série B. Ele marcou gols nos 2 derbys. Ricardo Jesus. Tá muito bacana essa entrevista. Confere aí. Bom, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com Ricardo Jesus, ex-atacante da Ponte, conquistou o acesso na Série B de 2011, um time que marcou história na Ponte Preta, comandado por Gilson Kleina. Ô Ricardo, você está morando em Portugal nesse momento, né? Já se aposentou, está com 40 anos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é lembrar da Ponte Preta, ainda mais chegando num derby tão importante neste sábado. Um abraço para você, boa tarde. Prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, Breno, boa tarde, tudo bem? Um abraço para vocês da Rádio Bandeirantes. É muito bom, muito gratificante lembrar da Ponte Preta, ser lembrado pela Ponte Preta, pelos torcedores, né, por vocês da imprensa, porque foi um momento muito marcante na minha carreira, né? Eu pude estar perto de casa, estar perto dos meus amigos e pude realizar um sonho, né, de jogar na Ponte Preta. Foi muito importante, foi um ano muito importante para mim, para minha família, né? Eu estava também voltando para o Brasil, eu precisava voltar para o Brasil, já estava 4 anos fora, né? E voltar para Ponte Preta foi melhor do que eu imaginava. Agora uma segunda pergunta para você. Você que fez 47 jogos com a camisa da Ponte, 21 gols marcados. Lá no início da sua carreira, até consta na sua ficha, você que é aqui de Campinas, né? Sua família da região, de Cosmópolis. Eu queria que você falasse o seguinte, você chegou a jogar no Guarani? Como que foi a sua passagem pelo Guarani? 2003, se eu não me engano? Na verdade, Breno, eu devo a minha carreira toda ao meu pai, né? Meu pai que sempre sonhou essa carreira pra gente, pra mim e pro meu irmão, né? Então ele era um sonhador e participava de um time lá em Cosmópolis, né? Tinha um time em Cosmópolis e nós fazíamos amistosos contra vários clubes, né? E aí ele ia conhecendo as pessoas e ele me levava para fazer teste em vários clubes. Me levou no Mojimirim, me levou no Rio Branco, Independente de Limeira, Inter de Limeira, ET Jundiaí, né? Que agora é Paulista Jundiaí, mas era ET Jundiaí na época que eu fui. Então, eu fui fazer teste no Guarani também. Fiquei um tempo no Guarani, se não me engano foram 3 ou 4 meses, acho que nem cheguei a ser federado, né? Mas fiz um teste lá também. Essa foi a minha passagem por lá. Se eu não me engano foi em 98, 99 eu acho, foi com o senhor Diogo, que era o nosso treinador, que é falecido, né? Já é falecido. Mas eu acho que na época eu nem fui federado. Em 2003 eu já estava no Internacional de Porto Alegre já. Já tinha passado tinha jogado acho que 2 campeonatos paulistas pela Inter de Limeira. E aí fui fazer um teste também no Internacional de Porto Alegre. Mas aí eu já tinha um empresário, já fui, né, com o empresário, fiquei lá também 3 meses, né, para passar no teste. Aí passei no teste e fiquei por lá. Mas a minha passagem no Guarani na verdade, foi um teste que eu fiz lá em 98, 99, eu acho, se eu não me engano. E logo que eu saí do Guarani, eu também fiz o teste na Ponte Preta. Fiquei na Ponte Preta também uns 2 meses. Na verdade, era onde eu queria, né? Ter feito o teste antes, mas não tinha sido aceito. E o próprio seu Diogo, quando eu saí do Guarani, né? Que eu não tinha passado não ia ficar, não ia federar. Ele mesmo conseguiu o contato na época, se eu não me engano, do Donizete, que era o coordenador da Ponte Preta.
e conseguiu para mim para que eu fizesse um teste na Ponte Preta. Também fiquei lá uns 2, 3 meses em teste, tinha que ir e voltar, né, 2 ou 3 vezes por semana, se eu não me engano. Mas também acabei não ficando. Por incrível que pareça, eu tinha ido muito bem nos testes, né, tipo, na época eu ainda era meio campo, não era nem centroavante ainda. Tinha jogado muito bem, mas eles preferiram ficar com os jogadores que já estavam no clube, e já tinham algum tempo de casa, né? E eu acabei não ficando também. Agora, o ano de 2011 foi inesquecível, né? Tanto para você quanto para a Ponte Preta. A gente estava até falando em off, fora do ar, que a torcida da Ponte lembra muito de você, a imprensa lembra muito de você, porque você era um goleador. Você veio emprestado do CSKA para jogar na Ponte Preta, ficou um ano só, mas conseguiu marcar, e principalmente por conta dos gols que você marcou, não só em derbys, mas naquela Série B do Brasileiro, que o time era muito bom e acabou conquistando o acesso, né? 2011 foi muito importante na minha carreira também, porque depois desse ano, todos os lugares que eu fui, né, todos os clubes que eu joguei, eu sempre fui lembrado pelo ano de 2011, né, por esse ano que eu joguei na Ponte Preta. Foi um ano que eu me dediquei bastante, eu estava muito feliz, né, Breno, como eu disse, estava perto dos meus amigos, perto da minha família. A Ponte é um clube, como eu expliquei antes, era um clube que eu fiz um teste na infância, na base, né, e era um clube que eu sempre quis jogar. Por esse motivo de acompanhar, né, de estar perto ali, sempre ver as notícias e saber que sempre foi um grande clube, né, que era um clube que poderia me despontar aí no futebol nacional, internacional. Então eu sempre tive esse sonho de jogar na Ponte Preta. Então quando eu recebi a ligação do Fabinho, que era fazer a parte da comissão técnica, né, da Ponte, a gente trabalhou junto no Internacional. Eu não pensei 2 vezes, né? Nunca pensei em salário, né? Inclusive o CSKA nunca completou meu salário na Ponte Preta, né? Então era um salário bem menor que eu recebia na Ponte. E eu estava ali realmente pelo carinho ao clube, né? Por estar perto da minha família, né? Pela oportunidade de estar jogando, de estar voltando a jogar no Brasil. Então realmente foi um ano muito importante, né? E eu participei do jogo do ano, né? Que a Ponte caiu em 2006. Eu estava no Internacional, estava subindo, né? Das categorias de base. Eu joguei contra a Ponte Preta no Moisés, né? E eu acho que eu tinha que ajudar a Ponte a subir, né? Aquele jogo, se eu não me engano, a gente ganhou de 2-0 ou 2-1, eu acho. Então, aquele ano que a Ponte caiu, eu acho que eu tinha a obrigação de vir e ajudar a Ponte a subir. Demorou um pouco, né? Foram 5 anos de espera, mas fico feliz que deu certo. Agora, especificamente sobre derby, Ricardo. Quem está nos acompanhando, estamos entrevistando Ricardo Jesus, que foi artilheiro pela Ponte Preta, hoje está morando em Portugal. Aquele primeiro derby que a Ponte venceu de 2-0 no Majestoso, você marcou o segundo gol, né? Como que foi aquele gol e como que foi o derby no Majestoso? O que você se lembra? Eu lembro que você subiu no alambrado para comemorar com o torcedor. O derby é muito especial, né, Breno? Acho que todo jogador que conhece esse clássico e é da região, né, que acompanhou desde pequeno esse clássico, tem vontade de jogar, e eu sempre tive o sonho de jogar, né? Era uma meta minha quando a Ponte me chamou, eu queria disputar um derby, queria jogar um derby. Fiquei muito feliz em poder jogar, né? Poder fazer um gol, poder dar a vitória para a Ponte Preta, né? Esse gol que eu fiz no primeiro derby, eu dei assistência para o Ricardinho primeiro, depois eu fiz o gol. Muitos dizem que foi gol de sorte, né? Eu acho que foi gol de centroavante, que tem que estar na hora certa, no lugar certo, né? Atento. E a comemoração foi mesmo assim, como se fosse a realização de um sonho, né? O sonho se tornando verdade, né? Porque comemorar com a torcida, um jogo tão importante assim como o derby,
eu acho que é especial. E para mim foi muito especial. E eu fiquei muito feliz em ter ajudado a Ponte nesse jogo. Já o segundo derby foi 3-0 para a Ponte. Você marcou o terceiro gol do placar no Brinco de Ouro. O que você pode falar também daquele gol e daquele derby? O segundo derby foi tão especial quanto o primeiro, né, Breno? Nós tínhamos ganho o primeiro e a gente sabia que o segundo derby ia ser mais difícil, né? Porque também eles estavam precisando da vitória. A gente também precisava, porque a gente estava na parte de cima da tabela, não podia perder pontos, né? Mas foi especial também porque fazia 4 jogos que eu não marcava, né? E a Ponte Preta, pelo tamanho que ela é e pela importância que tinha aquela Série B pra gente, pra Ponte Preta, era uma cobrança bem pesada, assim, né? Então, alguns da imprensa começaram a falar que o Gilson já teria que me tirar do time, né? Porque eu não estava fazendo gols. Também alguns burburinhos, né? Dentro da Ponte, que outros jogadores tinham que jogar, né? Então, foi especial por esse motivo também, né? O Gilson Kleina sempre foi um treinador que me passou muita confiança, sempre acreditou muito em mim, me cobrava muito também, né? Para eu me manter em forma, me manter focado. Então, aquele jogo ele acreditou, né? Me deu mais uma oportunidade de ser titular até o final. Então, tem até uma comemoração também muito, muito fervorosa, né? No final até saiu alguns palavrões, mas era assim, era quase um desabafo, né? Porque eu também estava trabalhando tanto quanto os outros, né? Eu já tinha feito muitos gols na Série B, então acho que eu merecia um pouco de confiança, né? Então, quando a gente escuta essa desconfiança, às vezes de pessoas que a gente admira e pessoas que estão perto da gente, a gente acaba tendo essa vontade maior, né, de fazer os gols e mostrar que eles estavam errados. E graças a Deus deu certo, né? Nós conseguimos ganhar lá na casa deles também. Foi um jogo maravilhoso. O Cajá fez 2 golaços, né? Um golaço, né? O outro ele ganhou de presente. Mas eu também consegui fazer esse gol no final, que também para mim foi um gol muito bonito, é um dos gols mais bonitos que eu tenho na carreira. E feliz, né, de ter participado desses 2 derbys. Eu brinco muito com os meus amigos, principalmente com os pontepretanos, né, que me chamam às vezes no Instagram, alguns no WhatsApp que eu tenho, que eu falo que eu acho que eu sou um dos poucos jogadores que é invicto no derby, né, apesar de ter jogado só 2, mas foram 2 derbys vitoriosos para mim, pra gente, né. Ô Ricardo, qual que é a emoção de jogar um derby com a camisa da Ponte? Aquele calor que você sentia com a camisa da Ponte Preta? É inexplicável. A gente já no dia anterior, na semana de treino, né? A gente já sente muita diferença no clima, no ambiente. Você já olha para os companheiros, né? Já se olham já naquela cobrança assim, olha, tem que dar certo, a gente tem que fazer dar certo, né? Foi muito legal, né? Eu joguei alguns derbys aí pelo mundo, mas nunca senti essa emoção, esse calor da torcida, essa motivação que era jogar o derby, né? Feliz que deu certo, porque realmente é frustrante você se preparar bem, você se dedicar bastante e acabar não ganhando o clássico, né? Então, foi muito emocionante, foi muito especial. E como eu disse antes aqui, foi a realização de um sonho de criança, né? Poder jogar o derby, fazer gols e sair com a vitória. Agora, para fechar com você, Ricardo, eu queria que você falasse como que está sendo a vida em Portugal, né? Você se mudou em 2021, se eu não me engano, para Portugal. Sua filha está jogando vôlei aí. Seu filho começando no futebol também. Qual posição que joga o seu filho? E o que você pode falar dessa vida em Portugal? Breno, a vida em Portugal, ela é muito mais tranquila, né? Digamos assim, eles aqui vivem de uma maneira mais simples, né? Apesar de ser Europa, né? Eles vivem de uma maneira mais tranquila.
Eu acho que sempre foi o nosso sonho, né? Meu, da minha esposa, poder morar na Europa e dar uma oportunidade diferente para os nossos filhos, né? A minha filha começou a jogar vôlei lá em Florianópolis, né? Com o Paulão, campeão olímpico de 92, né? Em Barcelona, né? Ele que incentivou ela a jogar, descobriu a posição dela, ela é levantadora. E a gente veio para cá para dar mais oportunidade para ela, né? A primeira cidade que nós fomos, o vôlei, o time que tinha lá não era muito bom. O próprio Paulão conseguiu esse contato no Braga para ela vir fazer um teste, né? Ela fez um teste, ficaram apaixonados por ela. Ela tem muito talento no que ela faz. E aí a gente mudou para Braga. Braga é uma cidade pequena, com ar de cidade grande, né? E a gente tem gostado muito daqui. O meu filho começou a gostar de futebol quando a gente veio para Braga. A gente levou ele para ver a escolinha, o estádio, né, do Sporting Braga, que é um estádio maravilhoso, né, um clube muito grande também aqui de Portugal. E ele gostou e começou a fazer, e agora tá pegando gosto, né? Tá começando, eu mostro, principalmente quando é lembrado assim alguma coisa da minha carreira, né? Da Ponte Preta muito mais que nos outros times. Eu mostro para ele os vídeos, né, as entrevistas, os gols. E aí ele tá entendendo mais, então agora ele tem gostado muito mais do futebol. Inclusive hoje eu tô aqui no primeiro treino dele, né, da época. Ele foi selecionado para uma base satélite do Braga, né? Então não é mais escolinha, ele já tá, digamos assim, na base do Braga. Tem apenas 6 anos, mas a gente sabe que o futebol tá começa cada vez mais cedo, né? Ele, quando começou na escolinha, ele jogava de tudo. E aí a gente conversando com ele, eu perguntei o que ele mais gostava de fazer no futebol. E ele falou que era gol, gostava de fazer gols. Eu falei, então você tem que ser atacante, meu filho. Quando o treinador pedir para ir no gol, você já fala que não vai mais. Fala que tá doendo a mão, inventa alguma coisa. Mas tem que começar a jogar de atacante. E ele tá gostando, tem feito muitos gols, tá se divertindo bastante, né? E é o mais importante, né? Que ele se divirta e que ele faça o que ele goste, né? Bom, Ricardo, um abraço para você, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da Bandeirantes, por participar dessa programação especial de derby, e eu sei que você vai estar acompanhando o derby deste sábado no Brinco de Ouro. Você arrisca um placar? Eu que agradeço, Breno, o convite, estou sempre à disposição, vocês sempre me trataram muito bem, com muito carinho, muita atenção, eu sempre fico muito feliz de falar com vocês. Com certeza eu vou estar acompanhando. Muitas das vezes eu não consigo acompanhar por causa dos horários dos jogos, mas eu sempre estou vendo os resultados da Ponte. Sei que a Ponte está passando também por um momento complicado, mas a gente sabe que é uma fase, tudo vai ser resolvido. O derby ajuda muito, né, a resolver muitos problemas. É um clássico importante, mas estou à disposição sempre, tá? Sempre que precisar, sempre que quiser chamar, é só dar um toque que eu falo com vocês. Um abraço para vocês, um abraço para o Batista, que narrou, né, os gols do derby. Eu tenho a gravação aqui guardada no meu celular. Foi um gol muito importante, foram gols muito importantes e foi uma narração também muito especial para mim. Um abraço a todos vocês e sempre que precisar, estou à disposição. Concentração. E olha só, derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 9
9977 9029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Derby é mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Breno Beretta. Tá chegando a hora do derby, em 5 da tarde a bola rola na Rádio Bandeirantes, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Todos os detalhes de Guarani e Ponte Preta e Guarani, primeiro jogo do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado dessas entrevistas especiais. E agora, quem chega aqui na Rádio Bandeirantes com toda a elegância, com toda a informação e competência, é ele, meu amigo Edu Pinheiro. Um abraço para você, Edu. Boa tarde. Breno Beretta, nota 10, garoto, que cobertura, que entrevistas. Como é que chama aquele locutor da escola de samba, apuração da escola de samba? Breno Beretta, nota 10. Sensacional, aí com o Fumagari, o Piá, Edu Lima, agora Ricardo Jesus, fala bem Ricardo Jesus. Fiquei até muito emocionado aqui, o Piá mandando um abraço aqui pra gente, pra mim. Obrigado, Piá. Que Deus o ilumine a todos aí. E tem mais, hein? Daqui a pouco tem Rodrigão. Lembra-se do Rodrigão? O namorado, né, da Hortência. É, Rodrigão. É, namorou, faz tempo que terminou, mas namorou, Rodrigão. Fez gol em derby, aniversário dele. Olha, gente, é o seguinte, muito obrigado, você já participando pelo WhatsApp 971021493, 971021493. Eu vou com um rápido intervalo agora. Alô, Thaís Cristina, e também tem o Paulo José, final 3221. Muito obrigado pela participação, tem prêmio. Mas não é por aqui, não é esse WhatsApp que eu acabei de falar, tá bom? Eu vou explicar como é que faz para participar. Eu tenho prêmio bom. Então, quantas entrevistas de Breno Beretta? Mas é bom, hein? Prêmio bom. Super cobertura Bandeirantes, Rádio e TV. Até 21 horas, hein? E a TV Bandeirantes transmite. Eu vou explicar tudo já já. Eu preciso do intervalo. Depois eu vou falar dos profissionais que vão trabalhar na super cobertura do Derby 211, agora 14h24. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, 54,90. Vaso sanitário monobloco 749,90. Tinta acrílica 18 litros 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente. Sodimac. Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no bolso. A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85.
é a opção mais em conta em comparação aos seguros tradicionais e oferece indenização na tabela FIPE, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza. E ainda com assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union a proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais a respeito da Union? Aproveite agora. Ligue 19 9 9977 929. Vou repetir. 19 é o código de área. E o número 9 9977 9029. Ou acesse union-proteção.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. Concentração. Boa tarde, Edu. Aqui é o Rodrigo Rocha. Manda um abraço aí para os bugrinos de Valparaíso, São Paulo, e para o Márcio Ramalho, que já está aí no Corredor Verde. Hoje vamos assistir o jogo aqui de Jacarezinho, Paraná. Vamos, Bugre! Um grande abraço. Muito obrigado, Rodrigo Rocha. Que alegria, hein? Muito obrigado mesmo. Boa tarde, meu amigo Edu. Breno Beretta está virando monstro da rádio. Parabéns pelo sucesso dele, mas o cara tá demais. Ele fustiga, foi dormir 3 da manhã, levantou às 7. Ele fica no pé do entrevistado até o cara dar a entrevista. O Breno Beretta, ele fica em cima. Uma semana atrás de entrevista. Você pensa que foi fácil falar com o Ricardo Jesus, agendar, copiar, o Fumagalli, os caras são culpados, né? Mas muito obrigado a todos de coração pela entrevista. Mas o Breno Beretta faz um trabalho espetacular. Que a paz reina acima de tudo nesse derby, verdade. Não brinca não. Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial, sensacional. Obrigado, viu, Daniel? Muito obrigado, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde, Edu. É o Batata de Rio Preto, estamos te ouvindo. Ô, Batatinha! Muito obrigado. Como dizia Arnaldo, Deus do céu. Batata segura, hein? Macaca, só sofrência. Campeonato inteiro, não é fácil não. Bu começou com sofrência, deu uma reagida. É o futebol de Campinas. Aldeir do Campo Belo, meu amigo, um abraço pra você, muito obrigado, hein? Gente, olha, hoje aqui a nossa equipe técnica, comando do Gil Kleber, tem o Lucas Pessoa no YouTube, tem o Elton Grimaldi na mesa, Gilberto Sufi na técnica externa, Leandro Lopes na mesa, Danilo Capucci na central técnica, Gabriel Ribeiro na central do YouTube lá embaixo. Deixa eu ver o que mais. De técnico, eu tenho o Pedro Sardelli, está lá no Brinco, na TV, o Wilson Ismanhoto, também é da TV. Tem o pessoal da TV aqui internamente. A TV Bandeirantes vai transmitir, hein? A partir das 4 horas na TV Bandeirantes, já cobertura. Vai ter uma competição sensacional. O Tigrão competindo com o João Paulo. João Paulo, ponta esquerda. Cobranças de falta. Não percam na TV Bandeirantes. Ó, pessoal da TV também tem na coordenação, tem Henrique, a Roberta, o Daniel, o Pedro, o Fabiano, o Rogério Foguinho. Deixa eu ver o que mais. De locutor aqui, pessoal de microfone, tem o Batista na TV, o Boris vai transmitir aqui na rádio, o Roger Williams vai estar conosco aqui nos números do derby, o Tigrão e o CH na TV e na Rádio Bandeirantes, o Breno Beretta está no Brinco, o Pedro Piscinato está no Brinco, o Breno Beretta fala do Guarani, se não me engano, né? O Piscinato fala, o PP fala da Ponte ou vice-versa, mas vai falar. Olha, na TV Bandeirantes tem o Heitor Fredo, e tem o Vinícius Abarca e tem também o Igor Val, vai fazer a galera. Deixa eu ver o que mais aqui. Convidados, já ouvimos Fumagalli, Ricardo Jesus, Piá e do Lima, vamos ouvir o Rodrigão. E comigo aqui vai estar o Marco Aurélio Jacozinho, que já esteve na jornada passada comentando.
E vai ter também o Fabinho lá no Brinco. Tá comigo aqui no estúdio o Marco Aurélio Jacozinho. O Fabinho, 2009, veio do Botafogo, do Ribeirão, subiu com o Guarani de cara. O time lá do Vadão, ele mesmo, hein? Fabinho ficou 2009, 2010, 2011, 2012. Mas depois ele foi pra Portuguesa, voltou. Depois pro Cruzeiro, voltou. Depois ele conta essa história e é o aniversário dele, hein? Tá bom? São 25 profissionais e 26 prêmios. 26 prêmios. Atenção, hein? Eu tenho 5 kits Aroma das Ervas, mais o rádio portátil Mondial. Sanduicheira Mondial, mais 4 ingressos para o Cineflex. Deve ser cinema, né? Liquidificador Mondial, mais 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Eu tenho Furadeira Mondial, mais 4 ingressos para Wet n Wine, deve ser isso? Wild, Wet n Wild. Deixa assim, Parque Aquático, deixa eu marcar. Parque Aquático. Fica na Bandeirantes, né? Ei, Luquinha. Ainda deixa pra lá. Fica na Bandeirantes. Cafeteira Mondial, mais 4 ingressos para o Cineflex. Camiseta oficial do Guarani, mais o rádio. Camiseta oficial da Ponte, mais o rádio. E como é que eu faço, senhor Edu? Não é aqui o WhatsApp, aqui esse 97102-1493. Esse aqui é só pra mensagem, tá? Já tá valendo, Luquinha? Daqui a pouco. Luquinha, assim, Edu, é que vocês não ouvem. Ele é meu ponto, né? O cara que tá na TV, aqui é rádio, mas na TV o cara tem o ponto, o apresentador tem o ponto, né? Aqui é o Luquinha. O Luquinha, ele fica incrustado, é meu carrapato. Daqui a pouco, você vai no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um link, você vai clicar, vai abrir um questionário. É curtinho, seu nome, CPF e pronto. E um detalhe, hein, por favor, a retirada é até dia 12. É até dia 12 a retirada. E se você não puder, não retire. Só será entregue o prêmio para quem ganhar, ok? Como é? O senhor tá bem? Poxa, seu Jacozinho. Mas eu não acredito. Seja bem-vindo, viu? Que surpresa. O senhor chegou na hora. O Leandro Lopes vai ajeitar para ele o microfone, já tá aberto aí. Eu vi o senhor todo dia pelo YouTube, mas que prazer. Seja bem-vindo. Prazer é tudo meu. Marcos Aurélio. Por que era Marco Aurélio? Geralmente, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Prazer mais uma vez estar aí com o pessoal da rádio. Geralmente lá no Rio é tudo Marco, né? Carioca fala meio arrastado, né? Arroz com casca? Arroz com casca. O S lá, então, geralmente era... Na verdade não era nem Marcos, né? Era Jacozinho, era Jacó no Flamengo. No Flamengo ninguém... o Jacozinho, não é sobre o quê? Do Jacozinho... na verdade, o Jacozinho veio daquele Jacozinho lá do CSA, né? Porque o pessoal me achava uma característica parecida. Era pequenininho, rapidinho e na época lá ele fez um sucesso aí momentâneo e na época pegou esse apelido aí desde pequeno. Ó, eu tenho uma surpresa pra você, tá? Mas é negativa, tá? Você sabe que na vida... Negativa? Não são só flores. O senhor sabe muito bem. Sim. Eu aqui tô há 27 anos, acumulo muita coisa, tem meus papéis, meus arquivos, tudo, mas seu Jacozinho, aconteceu uma coisa no majestoso que eu falar pra você, eu vou morrer, não vou ver tudo, cara. Não, eu vou deixar pra você. Não se faça de não entendido, não tô entendendo. Você fez o gol do meio de campo com o Atlético Mineiro, você fez 2 gols na Vila, sendo um olímpico, empatando inclusive 3-3 no último minuto, um olímpico seu. E te digo mais, você contra o Fluminense, você fez um gol que na súmula tá seu, é olímpico também. Inclusive a Ponte perdeu aquele jogo 4-3. Foi o último jogo do campeonato, em 2000. Aí a Ponte pegou o Grêmio. De Brasileiro de 2000. E lá em Porto Alegre, a Ponte perdeu 1-0, gol de Ronaldinho Gaúcho cobrando falta. E no jogo da volta aqui, tanto é verdade que a Ponte tinha campanha melhor. O segundo jogo foi aqui.
E a Ponte venceu por 2-1. E quem fez o gol do Grêmio foi o Zinho. E justamente aquele gol 2-1, somando tudo 2-2, mas o regulamento da época, o gol marcado fora de casa, eliminou a Ponte. Então, antes do Grêmio, você não lembra a Ponte Fluminense? Ponte Fluminense. Inclusive, Fernando Diniz fez o gol pro Fluminense. É isso mesmo. Em 2000. E o senhor cobrou um escanteio e foi na súmula gol olímpico. Eu tô pra dizer, preciso ir dar uma estudada. Eu tô pra dizer o seguinte, que aquele lá foi o último gol olímpico da Ponte. Eu não me lembro, depois de 2000, teve o Marcelo Borges em 97. Se eu vim te lembrar, me corrija, por favor. E teve um jogo em Jundiaí, 2004. O Batista, tô aqui desde 98. O Batista, ele narrou aquele jogo lá, ele narrou como sendo olímpico. Não me lembro agora de quem. Mas depois, na súmula, no dia seguinte, vendo, o árbitro deu pra outro cara. Mas, tudo bem. Vamos lá da história, ficou o meu como último, né? Você é o último. Se alguém perguntar, você fala que é o último. Ó, aqui tá a água do senhor, viu? Parabéns, Obrigado. uma aguinha. Obrigado. Brinde da bandeira. Tem bolo depois, tem também uma bolachinha. Fique à vontade, tá bom? Você vai ficar do meu lado aqui, eu preciso do senhor, hein? Eu preciso do senhor. Estamos aqui à disposição, pô. Meu querido Jacozinho, tá bom? Muito bem, pessoal, é o seguinte, hein? Atenção, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. Às 17 horas, a Band narra na TV e na Rádio Bandeirantes o Derby 211. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra.
estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Edu, estamos escutando você. Você faz um bom rádio, hein, Edu? É massa! Final 1786, mas com graças aos amigos, nossa equipe técnica, toda a nossa equipe. A gente não é nada, viu, Massa? Agradeço, muito obrigado pelo carinho. E deixa eu ver, Edu, deixa eu ver o que mais. Travou a rádio no aplicativo dos radios.net. A equipe já ouviu aqui, já está verificando, hein? Edu, tô te ouvindo aqui em Jundiaí, é o Brás Paiva. Ô Brás, aquele abraço, meu amigo. E pega, hein? E pega lá em Jundiaí, pega nas instâncias, nosso muito obrigado, 85,7. Edu, boa tarde, gostaria de mandar um abraço para o Danilo Capucci, trabalhando juntos na Real Moto Peças em 2007, abraços do Paulo Destro. Ô Paulo, um abraço, hein? Muito obrigado, o Capucci tá recebendo aqui, tá agradecendo, viu? Ah, você trabalhou então com motopeças, é? É, Capucci, por isso você ficou sem cabelo, viu? Trabalhava com moto, hein? Boa tarde, Eduzão, 2-1 pra Incrível Macaco, Avelar de Hortolândia. Eu vou falar pra você, a Ponte Preta que trabalha, hein? Eu vou falar pra você, ô Jacó, Marco Aurélio Jacozinho, sem entrar em detalhes, hein? Não precisa entrar em detalhes. O senhor sabe que eu pergunto mesmo. Você vê que fora do ar a gente bate um papo, mas abrir o microfone a gente pergunta. O senhor, no tempo de ponte, chegou a atrasar salário, não? Não. Você jogou 2000, 2001. Eu joguei 2000, 2001. Eu peguei... Você pegou um centenário da ponte, Eu peguei, o gol do meio de campo foi no centenário, né? Foi, se eu não me engano, uma semana depois da data do centenário da ponte, né? Contra o Atlético Mineiro? Foi seu primeiro gol. Seu primeiro gol com a camisa da ponte foi esse. Não, acho que não. Eu fiz, se eu não me engano, 8 gols no Brasileiro. Você fez, então, mas o primeiro foi contra o Atlético Mineiro, 27 de agosto. De agosto. Depois você fez... você fez gol no Atlético Mineiro, você fez gol no Grêmio, no Olímpico, você fez gol no São Paulo aqui, você fez 2 gols no Santos, na Vila, você fez gol contra o Internacional no Majestoso, você marcou contra o Fluminense no Majestoso, você marcou no Mineirão contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, de falta. Só gol importante. De falta, De falta. De falta. Você fez, depois de 2001, você fez num Ponte Palmeiras aqui. No Brasileiro 2001, você fez... Não, depois eu não vou falar que é surpresa. Isso aqui, você tá fazendo de conta que não tá entendendo. Eu vou tocar nesse assunto aqui. Você fez gol no Atlético Paranaense, aqui no Majestoso. E na Copa do Brasil, rapaz. Copa do Brasil. Você lembra contra quem foi? Majestoso, foi 4-1. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Contra o Gama. O Remo. Contra o Remo. Sim, contra o Remo. Que depois deu confusão, Então, escuta, pra falar em confusão, vamos ouvir o CH, os comentaristas aqui, meu grande amigo CH. Você conhece o CH, né? Com certeza. Com certeza. É isso aí, atenção, hein? Opinião na fita no Derby 211. E aí, CH? Fala, meu amigo. Olá, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte do Concentração. A minha participação inicial, eu quero dizer que eu desejo de verdade que a arbitragem do jogo do Marcelo Lima Henrique seja neutra, seja com qualidade, para que não estrague o jogo, que eu tenho certeza, Edu, que nós teremos um derby como há muito tempo a gente não assiste. Sabe por quê? Vale muito, né?
O lugar da Ponte, do Guarani e da Ponte não é na Série C do Campeonato Brasileiro. A terceira divisão é uma coisa muito doída para a torcida, para a comunidade pontepretana e bugrina. Não é lugar dos times de Campinas estarem dentro do cenário nacional do futebol brasileiro, não é? Então eu desejo que seja uma grande partida, essa é a minha expectativa, e cada um tem as suas dificuldades. A gente não sabe até agora se a Ponte pagou ou não os atrasados. Não temos a informação. E ir para uma partida tão pesada como essa, com uma incerteza e com um problema desse, pode interferir negativamente. Eu estou colocando no condicional, porque nas partidas classificatórias o Marcelo Fernandes conseguiu blindar o vestiário e os jogadores dentro do campo corresponderam. Espero que seja assim no clássico, para o bem do jogo, não é? E o probleminha aí em termos de escalação de começo, a escolha que vai fazer o Marcelo Fernandes, existem várias vertentes aí, né? Ele pode simplesmente colocar o Simon na zaga e repetir o resto, não é? Ele pode acrescentar o Kevin, lateral esquerdo, trazer o Arthur como terceiro zagueiro, escalar o Simon também, jogar numa espécie de 3-5-2. Ele pode também jogar num 4-4-2, fazendo o Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis, Toró e Gé na frente, é uma outra possibilidade. E a possibilidade de 3 atacantes, talvez com o Léo Oliveira, Luiz Felipe, ou com o Lucas Cândido, 2 volantes, e o Elvis, e colocar o Bruno na frente com o Toró e também o Gé. O que eu acredito? Na entrada simplesmente do Simon e com o meio-campo mais recheado, com 4 homens. Com Léo Oliveira, com o Luiz Felipe e também com a presença do Lucas Cândido. É nisso que eu acredito. Eu acho que a Ponte, para dar um palpite, eu acho que a Ponte vai num 4-4-2. E pelos lados do Guarani, eu acho que o Guarani vem muito forte para essa partida por vários aspectos, mas 2 principais. O retorno de jogadores titulares importantes, Cicinho na lateral direita e Isaac no meio campo. Esse é um aspecto. E eu não posso deixar de comentar e de considerar o aspecto campo e torcida. A torcida bugrina vai lotar o Brinco de Ouro, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso faz diferença sim. Não faz gol, não evita gol, mas a atmosfera sendo positiva como estará, é um ponto positivo que tem que ser considerado sim, na análise do pré-jogo. Tudo isso é no campo da teoria. Por isso, Edu, para fechar, eu quero dizer que quem vai jogar na zaga aí efetivamente vai ser o David Braz. Não vai ter muito segredo na quarta zaga, o Alan Santos não joga, o restante é tudo igual. Agora, em termos de favoritismo, eu não consigo deixar de acreditar um 60-40 pro Guarani. Por tudo isso que eu já falei, pelo time completo, pelo retorno de 2 titulares importantes, pelo clima e também pelo aspecto da moldura do jogo. Isso tem peso sim. Tudo isso no campo teórico. Na prática, tudo pode acontecer. Legal, Edu? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais do Derby 211 Guarani e Ponte, aqui na Bandeirantes, Edu. Gostei, comendador, boa. Hoje é dobrado, hein? Hoje o bicho é dobrado, é rádio e TV, é isso aí. Edu, abraço para o Jacozinho, esse cara só dá alegria para a torcida ponte pretana. Gostei muito do futebol dele, me emocionou muito. Qual é o nome do ouvinte aqui? Ele é o Avelar de Hortolândia, Jacozinho. Manda um abraço pro Avelar. Um abraço aí, Avelar. Isso, tá vendo? Galera acompanhando aqui. Edu, sou da Vila Boa Vista, da Wilson Lucas, 2-0 Ponte. Vila Boa Vista é perto da Bosch, né? Perto da Bosch. Bairro bom. Sim, rapaz. Vila Boa Vista, quando o Eduzão, quando eu tinha o quê? Eu tinha uns 15 anos, era office boy, trabalhava na Dere, da beira da Anhanguera, pegava o ônibus da Aparecidinha, aquele catacoiol da Caprioli, que eu falava pra você, só por Deus, e passava na Vila Boa Vista, depois do Jockey. O que eu fazia? Era office boy.
fazia serviço de banco, tirava xerox, ia na gráfica, pegava correspondência no correio. A molecada hoje é só no WhatsApp, você entendeu? É, só no bem bom. Abraço, Edu, muito obrigado. 4-1 pra quem? Não entendi. É o Doni Macaquinha querida, pô, é 4-1? Muito bem, muito obrigado, um abraço pro senhor, viu? Muito obrigado, Edu, vamos ganhar hoje, abraços do Flávio de Alterosa. Ô Flávio, o Flávio é bugrino, né? Ô Flávio, me desculpa, agora deu um branco, viu? Me desculpa, viu, Flávio? Eu acho que você, Flávio de Alterosa, é do Guarani, sim, tá? Ih, rapaz, Sérgio Eduardo, não conheço. Fiapo, segura! O Fiapo e o tio Chico, direto de Panorama. Panorama Barranco, Rio, Paraná. Ô, Luquinha, faz favor, vem aqui um pouquinho, faz favor. Tem uma coisa aqui que pode te falar que é ao vivo, viu, gente? Aqui não tem frescura, hein? Você tá vendo aqui o cursor? Eu não consigo aqui. Não, pode vir aqui, Luquinha. Aqui, ó, eu tô aqui, o cursor fica. Eu quero ver, eu tenho que tirar o cursor pra ver aqui, essa palavra final aqui. Ah lá, é assim mesmo, olha lá. Ela some. Eu tô lendo a mensagem e some. Sumiu, apareceu. Vamos ver a próxima mensagem aqui. Ah lá, tem aqui uma moça cheia aqui de coração verdinho. Guarani 3-0. É a Regina Rondelli. É aquela que colocou umas arvorezinhas aqui. Boa tarde, excelente transmissão. Muito obrigado. Regina Rondelli. Pode falar, Luquinha, pode falar. Essa seta é só pra tirar. Você sabe que Eduzão, a tecnologia é zero, né? Muito obrigado. Apareceu. Quando aparece o sorriso aqui. Brigadão, grande Luquinha. Boa tarde, Edu. Grande jornada para toda a equipe campeã do rádio. Que temos um derby de paz. Bugrão 2-1. Gilmar Silvair Doratioto. Morava em Jarinu. O Silvatioto, hein? O Doratioto. Né? Mudou pra cá. Uma pessoa, ouvinte espetacular, hein? Edu, meu amigo, o Guarani precisa entrar esperto, não ir nessa conversa de salários atrasados. O Guarani tem que ficar mais esperto do que mosca em fábrica de raquete. Jonas de Jesus Bugrino, meu amigo. O Jonas, viu, o Jacozinho, sabe que esse ouvinte aqui, Jonas de Jesus, ele me presenteou com uma máquina de datilografia. Ele trouxe aqui pra mim, que eu usava, meu arquivo aqui, devo ter algum arquivo aí, mostro pra você depois. E ele falou, olha, eu tenho uma máquina, eu não uso, Edu, vou levar pra você. Me trouxe, aí deu uma reformada, eu usei. É que agora depois eu faço no Word as historinhas aqui. Você vê que maravilha de ouvinte? Viu? Então, hein? Jonas de Jesus. Bastante tempo, hein? Esse seguidor aí é... Além do futebol, meu filho, você fez... O que você faz na vida, Jacozinho? Olha, hoje eu trabalho com atleta, eu sou empresário de jogador, né? Que beleza. O Filipinho que veio pra ponte aqui, que hoje tá no Atlético Paranaense. Ah, o Filipinho? Filipinho. Começou com o Hélio. O Filipinho começou com o Hélio dos Anjos. Na verdade, a história do Felipe é uma história bem bacana, porque praticamente o Filipinho era um jogador quase que descartado na ponte, né? Ele ficou aí... Ele ficou muito tempo na base, não? Um ano e meio na base, né? Eu descobri ele através de um atleta, de um jogador que foi meu atleta no Icasa. E tava no São Raimundo e treinava contra ele, e me ligou falando que tinha um jogador lá que era muito acima da média. E quando eu vi o material dele, falei, cara, preciso trazer esse menino pra cá. Mas ele já não tinha empresário? Como é que é o cara? Porque todo moleque hoje tem empresário, mas ele veio de que cidade? Ele veio de Roraima. Puta, Roraima é isso mesmo. De Roraima, do São Raimundo. Do São Raimundo de Roraima. Ele jogava no São Raimundo, ele tinha 18 anos, mas já era titulado profissional. Mas ele tá firme no Atlético Paranaense. Tá firme no Atlético Paranaense lá. Hoje ele é um dos destaques do Atlético. Quantos anos o menino pode ter contrato? A partir de profissional, a partir de 16 anos. Quer dizer, ele pode estar... E 14, contrato de formação. Contrato de formação. Se ele estiver na base, até 14 anos é contrato. Fez 15, 16 anos. Fez 16 anos, ele já pode fazer um contrato de profissional. Ele continua na base, mas o contrato dele é profissional. Se o clube quiser, né, já profissionalizar o atleta a partir dos 16 anos. Mas tem que pagar mais, né? Tem que pagar mais. Esse que é o detalhe. O clube às vezes não tem condição de ficar fazendo com 4, 5, 20 moleque, aí o contrato com 16 anos, o contrato de realmente profissional. Hoje é muito complicado. Hoje o clube poder manter... Imagina você tem... Hoje um sub-20 de um clube deve ter na faixa de 36, 35 jogadores, né? Não, mas para encerrar, quando aquele treco-treco de que, por exemplo...
um jogador formado na Ponte, aí ele vai pro profissional, de repente vai pro Palmeiras, fica 2 anos, estoura, vai pro Real Madrid. Quando ele for pro Real Madrid, a Ponte tem participação. Mas a formação dele para que a Ponte possa ter a participação, ele indo pro Real Madrid, nesse exemplo, ele tem que ter contrato a partir de quando? Ele tem que ter contrato de amador ou já de profissional que você explicou? Na verdade, ele tem que ter o contrato de formação. De formação. E o clube tem que estar apto, porque são várias coisas que o clube tem que estar dentro de um regulamento para poder ser considerado clube, ter na verdade, o certificado de clube formador. Aí qualquer jogador que tiver o contrato de formação, aí para onde o jogador for vendido, o clube vai ter sempre o percentual. Não é só exterior, então? Não é só exterior, não. Toda vez que for contar, mas, pô, o negócio por exemplo, o Fabinho, né, que passou pelo Real Madrid, tá na Arábia, ele foi revelado pelo Paulínia Futebol Clube, que é aqui do lado. Ah, sim. E o Paulínia recebe do Fabinho até hoje. Que coisa, não? Interessante. Deixa eu chamar o Tigrão, sabe por quê? Olha, são 14h57, 16 horas na TV Bandeirantes. O Tigrão tem uma disputa com o João Paulo. Se não me engano, é chute de fora da área, alguma coisa assim, hein? O Tigrão na concentração. E no Concentração Bandeirantes, para falar do derby. Hein, Tigrão, mais um! Boa tarde, Edu. Um abraço a você. Um grande abraço ao amigo do Concentração. Esquentando os tambores e tamborins, né, Edu? Mais uma jornada imensa hoje, envolvendo toda a nossa equipe para essa cobertura histórica do Derby 211 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Em alto estilo, a Rede Bandeirantes de Comunicação de Campinas, no rádio, na televisão, no Band Play para todo o Brasil, mostrando aí, apesar dos desmandos, das administrações catastróficas em ambas as equipes, em anos anteriores, né? E também com erros que são cometidos nas atuais administrações, mas mostrando para todo o Brasil a força que ainda existe, a força latente do futebol de Campinas. Hoje uma festa de 20 mil torcedores, hoje é no Brinco, daqui a algumas semanas, casa cheia também no estádio Moisés Lucarelli. Hoje, Brinco de Ouro da Princesa, mando do Guarani. Guarani vem bem, robusteceu o elenco, reforçou muito, aproveitou muito bem a janela de transferência, aliás, as duas, enquanto que a Ponte, as voltas aí com transferban, com salários atrasados, vive pontualmente, neste instante, um momento administrativo muito mais complicado. É lógico que isso pode refletir dentro de campo, mas fora esta parte, eu acho que o Marcelo Fernandes, o treinador da Ponte, vem conseguindo fazer essa blindagem importante, muito difícil de ser feita no elenco. Quando ele sai do vestiário e vai para dentro do gramado, parece que o elenco está fechado, está separando as coisas, não está se deixando contaminar pela decepção de não estar recebendo em dia, por tudo isso que vem acontecendo aí nos últimos meses na Ponte. Isso é positivo, mas é inevitável que alguma coisa ainda fique, que algum residual persista, que algum arranhão aconteça, né? Que alguma bala perdida escape ainda e contamine e interfira no bom rendimento do elenco dentro de campo. Mesmo assim, é um jogo muito equilibrado, os dois times chegaram bem, a Ponte com uma campanha na fase de classificação melhor do que a do Guarani, é verdade isso é indiscutível, mas o Guarani com 27 pontos, a Ponte chegou aos seus 36, então nós estamos falando aí de 9 pontos de diferença, mas nesse momento onde tudo me parece que o Guarani chega um pouco mais inteiro, o Guarani chega um pouco mais robusto, porque vem jogando um futebol de um conjunto melhor, um futebol de uma eficiência melhor do que a Ponte, que nos últimos 3 jogos, é verdade, também ganhou os 3. Coincidência ou não, depois que assumiu o comando da equipe, o Marcelo Fernandes, ex-treinador do Guarani, aliás, até há bem pouco atrás, ele estava no Brinco de Ouro da Princesa e subiu a avenida. Conhece bem o elenco do Guarani, mas hoje a atmosfera é muito favorável ao Bugre. Vai ser uma pressão muito forte, vai ser um incentivo quase que sem precedentes.
é jogo decisivo, já é jogo de quadrangular final, que já leva ao acesso. São apenas 6 partidas e o Guarani sabe que é importante demais largar bem. Só que a Ponte não vai descer a avenida apenas para passear, apenas para receber pressão, apenas para cumprir tabela. Ela também vai para duelar a altura e eu entendo que com todas essas componentes à nossa disposição e ainda sem ter os times escalados, Guarani praticamente definido e a Ponte ainda com alguma incerteza ali no seu setor de meio campo, no seu setor também de quarta zaga, né? A Ponte ainda pode preparar alguma surpresinha, algo que eu não acredito no Guarani. Surpresinha na Ponte, o que é que poderia ser? 3 zagueiros, né? Então, ele pode vir com o Simon, Wanderson, Simon e Arthur, e ainda abrir o Kelvin, que veio lá do Paysandu, na lateral esquerda, e fazer uma linha ofensiva ali e uma primeira linha pelo lado esquerdo. E aí ele sacrificaria um dos atacantes, quem sabe o Bruno Lopes, e aí viria com um 3-5-2, 3 zagueiros, liberando os laterais, a segunda linha para passar, e obviamente jogando com o Gé e com o Toró, que vive um grande momento no ataque Ponte Pretano. Pode ser uma surpresa, como pode o treinador Marcelo Fernandes apenas optar aí pela manutenção do esquema, fazer um 4-3-3, aí viria com o Bruno Lopes, aí faria Simon e Wanderson, o Arthur na lateral esquerda. Eu não gosto dessa zaga, acho que o Simon é um jogador com muitas dificuldades e muitas limitações. Mas essa talvez possa ser a surpresa, talvez a presença desde o início do Serginho no meio-campo, que me parece que foi guardado meio que a 7 chaves exatamente para essa partida. É um jogador de muita qualidade, né? E no Guarani, para mim, está tudo rigorosamente definido. Não vejo nenhum problema. O Guarani, para mim, está escalado e vem com aquela base, apenas com essa alteração aí, já anunciada ao longo de toda a semana, na sua zaga em substituição ao Alan Santos, que está contundido. Nas demais posições, o Guarani vai fazer um 4-3-3 e vai partir para cima da Ponte. Considero, sim, Edu, na teoria, o Guarani hoje favorito para ganhar o jogo. Mas esse favoritismo tem prazo de validade. Ele vale apenas até às 16 horas e 59 minutos. Porque a partir das 17 lá dentro é com eles. Na prática, o jogo é que vai mostrar se esse favoritismo que eu aqui pessoalmente, e é uma questão muito própria, muito minha, muito pessoal, que estou atribuindo ao Guarani, na prática que nós vamos ver se o Guarani tem forças para materializar esse favoritismo. Mas com todas as componentes pré-jogo e pela atmosfera toda ela pró-Guarani, eu entendo que o Guarani leva sim um favoritismo antes da bola rolar. Nos primeiros movimentos do jogo a gente já vai ver posicionamento da Ponte, comportamento emocional da Ponte, a agressividade do Guarani, a distribuição em campo do Guarani, e aí a gente já vai ficando mais próximo, já no início da partida, já com a bola rolando, de projetar aquilo que poderá acontecer ao término dos 90 minutos. Daqui a pouquinho estaremos contigo na jornada esportiva do rádio e da TV. Hoje, cachê em dose dupla, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Até logo mais, então. Um abraço a você e um grande abraço ao amigo ouvinte do nosso Concentração especialíssimo hoje aqui na Bandeirantes. Ei, Tigrão, tô lembrando aqui há 51 anos, falei que trabalhava na DERE lá, você trabalhava como ajudante de químico e eu de office boy na beira da Anhanguera. Ei, Tigrão. Fala, um abraço aqui de Braga, Portugal, ouvindo a Bandeirantes, do outro lado do oceano. Bugrão na cabeça, 3-0, é o Wilson. O Wilson de Portugal, que maravilha! Eu não sei como é que estão as coisas aí, né? Acho que o calor já passou. Portugal deu uma ajeitada, hein, cara? Mas olha, tem muito brasileiro lá também, é muito caro, hein? Já foi pra Portugal, né, o Jacozinho? Na verdade, eu joguei em Portugal, né? Mas o senhor num dia... Aonde que foi? Joguei no Vitória de Setúbal. Vitória de Setúbal. Que ano que foi, mais ou menos? 2004.
Quando eu passo no City Bar, tem lá o Zezinho, né? J. Santos, grande amigo nosso, amigo da imprensa e tal. Ele vive lá em Portugal também, né? Da terra e tal. E com muito sacrifício e trabalho fez o City Bar, o ponto dele e tal. E eu brinco com ele, cara, Portugal é o seguinte, se não for Benfica é Sport, se for Sport é Porto, tudo é a mesma coisa. Os caras vão no estádio, lotam o estádio. Todo ano é isso. Se não é o Benfica é o Porto, se não é o Porto é o Sporting. Lá praticamente quando você vai numa outra equipe, fora dessas três, né, vai brigar pra... A gente até brincava, o pessoal de Portugal usava muitos brasileiros, que os brasileiros têm a mania de chegar onde chega, né? Fala, não, vim aqui pra ser campeão e não sei o quê. E até na ocasião teve um brasileiro, não me lembro quem, que chegou e foi pra um time pequeno e ele falou que chegou lá pra ser campeão. E os portugueses davam risada dele, porque lá realmente quem briga realmente pra ser campeão são só os três e os outros geralmente brigam pra não cair. Esse é Marco Aurélio Jacozinho comigo aqui, aquele membro da Ponte 2000-2001, fez o gol contra o Atlético Mineiro, lá do meio de campo, ganhou placa e tal, fez gol olímpico contra o Santos e contra o Fluminense. Deixa eu dar uma faturada aqui, Bugrino sim, aê, Flávio de Alterosa, Bugrino sim, ainda bem que acertei, hein? Edu, aguenta coração, muito obrigado, Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, que chique, obrigado sempre pelo carinho. Edu, é o Batata, o gol mais lindo e emocionante da minha vida. Um abraço pro Jacó, é o Batata de Rio Preto. Manda um abraço pra ele, Jacozinho. Um abraço, Batata de Rio Preto. Esse aí, falar pra você, esse tá todo jogo, hein? Rodrigo Nascimento, de Nova York. Ô, pessoal, nós estamos com uma interação internacional sensacional, hein? Muito obrigado a você, Rodrigo Montenegro. Cuidado com o Trump, hein? O homem tá taxando. Isso, vai ser um buchiche essa semana que entra também, ou tá resultado do julgamento, hein? O que você acha que vai acontecer, Edu? Ai. Boa tarde, Edu. Abraços ao grande Jacozinho. Eu estava no jogo contra o Galo. Olha, é o Cleiton de Florense. Não, Cleiton do bairro, aqui é porque tem um, entendeu? É Florense 2. Manda um abraço pro Cleiton aí, Jacozinho. Cleiton, um abraço, irmão. Isso. Florense, né? Florense. Tem um cara tem um cara que quer uma camisa daquele jogo, se você tem ainda. Se você vende... Olha, essa tá no quadro. Essa tá no quadro. Tá no quadro? Olha, Edu, eu praticamente Mas também um carção serve, viu? Olha, eu vou falar, eu tenho umas relíquias da Ponte lá. Eu tenho um terno da Ponte Preta, de viagem. Calça e terno. Naquela época a gente tava viajando de terno. Ponte Preta... era o centenário, tava gastando, né? Depois o homem tirou o dinheiro, hein? Então, assim, eu tenho umas relíquiazinhas lá, cara, da Ponte Preta. O Carnieri caprichou 2001 foi o ano em que a Ponte chegou na semifinal com o Botafogo e Ribeirão Preto, né? Lá foi 2-1 pro Botafogo, aqui a Ponte tava 3-1 pro Botafogo, até 32 do segundo tempo. Esse jogo pra mim foi o pior jogo da minha carreira. E o Macedo, quando é substituído, tava 3-1. 3-1. Ele deu a entrevista tal, tá tranquilo. Quando ele entrou no vestiário, tava 3-3. O Roberto fez aquele pênalti, pelo amor, o Roberto tá de brincadeira também. Não teve como. Pô, não precisa nem de VAR. Se você fala do Roberto. Hoje, quando o Roberto é um amigaço que a gente. Então, onde? Ele foi pro Japão? Foi pro Japão, jogou no Japão muitos anos. Volante. Mas ele é morador de Campinas ainda. Reside, se eu não me engano, no Valinhos de Campinas, alguma coisa assim. Depois você passa pra mim o contato dele. Com certeza, com certeza. O Roberto estreou no Brasileiro 98 com o Marco Aurélio, com o técnico Marco Aurélio, lá contra o Grêmio em Porto Alegre. E a Ponte numa tanga desgraçada, vinha de derrota e tal. Aí a Ponte perdeu pro Grêmio, perdeu da Portuguesa, perdeu do Santos. Aí a Ponte teve 4 vitórias seguidas. Ganhou do Sport, que o goleiro ainda se machucou. Adriano Basso se machucou com 11 minutos. A Ponte ganhou do Sport, ganhou do Vasco com o Luizão e tudo. Ganhou do Vitória da Bahia de virada 4-2, que o Petkovic e o Elivelton marcaram pro Sport, pro Vitória. Até que o Dacildo Mourão era o árbitro. O Herberli deu uma prensa dele no intervalo, a Ponte virou, deu 2 pênaltis pra Ponte. André Silva marcou, virou 4-2. E ganhou do Goiás no Serra Dourada, o Carlos Alberto Silva, treino do Goiás. 4 vitórias sensacionais. Aí perdeu pro Botafogo no Maracanã. Jogou em Rio Preto com o Bragantino. A Ponte perdeu o mando, porque deu confusão com o Vitória aqui. Bragantino e Ponte era aqui, mas deu confusão, foi para Rio Preto, foi 2-2. A Ponte complicou, até que foi para Natal, ganhou do América 1-0, gol de Zinho, né? Zinho. E o goleiro da Ponte defendeu um pênalti.
E a Ponte escapou na penúltima rodada, né? Isso aí foi 98. 98 você estava onde? 98 eu estava no União São João. Então foi nessa época que o volante Roberto fez a estreia dele, tá? Boa tarde, Edu. Rodrigo Rico do Centro. Ô, Rodrigo Rico, RR do Centro, 3-0 Guarani. Muito obrigado, um abraço. Boa tarde, Edu. Hoje é pressão total e vitória do Mar de Campinas. Vai, Bugrão. Sérgio do Guanabara. Sérgio, obrigado. Só para entender, manda chegar antes para evitar filas. Estou na fila do tobogã e não estou autorizado a entrada. Faturando na sequência, vamos para o brinco com Bolis, com Breno Bereto e com o PP 1511. Você está na Bandeirantes em Concentração. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 997 26 4354 e fique protegido hoje mesmo. Quando uma mulher se sente ameaçada, pode contar com o aplicativo SP Mulher Segura. Ele dá voz quando ela mais precisa. No app, quem tem medida protetiva pode acionar o botão do pânico caso o agressor se aproxime. Também dá para registrar boletins de ocorrência que são enviados na hora para a Delegacia da Mulher. O app faz parte do movimento São Paulo por Todas, que levanta uma bandeira por todas as mulheres. Baixe agora o aplicativo SP Mulher Segura. Governo do Estado. São Paulo são todas. Começou o aniversário Sodimac. A nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista e tem sempre uma Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos, com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para a instalação e até para a pintura da sua casa. Já imaginou? Que maravilha! Comprar o produto, contratar a mão de obra e só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passe em uma loja mais próxima ou vá lá rapidinho no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente! Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Quando eu escuto esse TAC, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo.
Quando uma mulher se sente ameaçada, pode contar com o aplicativo SP Mulher Segura. Ele dá voz quando ela mais precisa. No app, quem tem medida protetiva pode acionar o botão do pânico caso o agressor se aproxime. Também dá para registrar boletins de ocorrência que são enviados na hora para a Delegacia da Mulher. O app faz parte do movimento São Paulo por Todas, que levanta uma bandeira por todas as mulheres. Baixe agora o aplicativo SP Mulher Segura. Governo do Estado. São Paulo são todas. Dia 6 de setembro, dia do grande derby campineiro e também de namorar bastante. O Dia Internacional do Sexo. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar sua performance sexual, a Clínica UpMen preparou uma condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido, de forma segura e eficaz, com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira na Clínica UpMen. E atenção, a UpMen agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Então ligue agora nos próximos 10 minutos, que tem pessoal lá para atendê-lo. 0800 591 2223. Ou mande uma mensagem de WhatsApp e depois o pessoal vai entrar em contato com você. 0800 591 2223. Repetindo, anote aí, 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica UpMen, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, doutor Regis Salgado, CRM 54867/SP. Concentração. Edu Pinheiro. Trinco de ouro urgente, ele vai narrar, dar um show de transmissão, como sempre, direto de Piracicaba para explodir na microfonia brasileira. Um grande abraço, boa tarde, meu grande amigo Leandro Bolle. Oi, Edu, um grande e forte abraço para você, para a galera aqui da Rádio Bandeirantes, nesse concentração mais do que especial, afinal de contas, hoje é dia de derby. Derby, a gente sabe, né, Edu? O bicho pega. Vamos estar juntos aqui em mais um derby, este 211. Aliás, estava vindo para cá e a gente vem memorizando, vem concentrado, né? Vem buscando fatos que marcam este derby campineiro de muita história, tradição e rivalidade. E eu acho que desde 2012, né, que a gente não tem um derby tão decisivo quanto este 211, e será o 212 também, né? Porque o Guarani, em evolução na competição, chega bem, chega forte, né? Chega confiante, garantiu a sua classificação, um time que chegou a estar até por algumas rodadas na zona do rebaixamento, demorou para conquistar a primeira vitória, para sair deste Z4 e pega uma macaca cheia de problemas fora do campo, né? Duelo fora de casa, evidentemente, hoje é o mando do Guarani, mas vem de 3 vitórias seguidas, né? O Marcelo Fernandes está com 100% de aproveitamento. Enfim, tem tudo para ser um grande jogo. A gente vê no clima hoje, claro, só com a torcida do Guarani, no semblante do torcedor bugrino, quando a gente chegava aqui, a gente chega cedo, né? A gente sabe quando tem jogo grande, a gente chega cedo. Eu, particularmente, sempre deixo a minha viatura humilde aqui do lado atrás do tobogã, né? Aqui nas quadras, e hoje não dava para deixar nem na coberta nem na descoberta. A gente parou lá onde o Guarani desenvolve o projeto Bugrinho. E fora, realmente, do lado externo, a expectativa muito grande, o torcedor confiante, afinal de contas, é o quadrangular, aquela velha história, né, Edu? 9, 10 pontos, claro que o time pode subir com até uma pontuação até inferior, mas fazendo a lição de casa, consequentemente, dá um passo gigantesco aí, visando o seu principal objetivo, que é o acesso. Então, muita festa, há pouco o Guarani passou aqui, chegou o ônibus recepcionado pelo seu torcedor,
fogos de artifício, fumaça, os portões já estão abertos, pelo menos eu vejo aqui uma movimentação ainda pequena nas vitalícias, também no tobogã superior, no inferior também. Casa cheia já por aqui, clima legal, bacana, faz sol, faz calor, neste sabadão aqui em Campinas, Edu Pinheiro. Queria ter um filho assim, sensacional, hein? Batista ouvindo a Band tocando Alucinação do Belchior, com a minha neta Maria no violão, tomando uma cerveja. Ô Maria, um beijo pra você, grande massa, atenção, hein? Aqui é o Luizinho de Sumaré, abraço a todos aí da Bandeirantes, Guarani 2-1, muito obrigado, grande Luizinho, obrigado pelo carinho. Boa tarde, Edu, a macaca safada ganha 2-1, é a Noêmia, ô Noêmia, grande Ponte Pretana, grande ouvinte da Bandeirantes, amigos... Edu. Sérgio Pinheiro. Pois não, Breno? Um abraço, Breno. Um abraço, Edu. Um abraço pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Não sei se dá pro Lucas mostrar ao vivo, né, pelo YouTube, quem tá nos acompanhando no YouTube. Por quê? Porque o Guarani tá chegando, o corredor verde, e os jogadores estão sendo abraçados pela torcida, saindo do ônibus na porta do estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Uma festa impressionante, o corredor verde que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, os jogadores estão deixando o ônibus, boa parte dos jogadores já deixou o ônibus. Tá ao vivo no Instagram do Guarani, os jogadores descendo, sendo abraçados, acalorados pela torcida bugrina, e os jogadores entrando aqui no Brinco, uma festa incrível aqui na porta do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem muita gente do lado de fora abraçando os jogadores, viu, Edu? Breno, você, até o corredor verde você não perde, hein, Breno? Parabéns pelo trabalho, hein? Grandes entrevistas, hein, Breno? Parabéns, hein? Muito obrigado, Edu. Daqui a pouquinho tem Rodrigão, hein? É o Rodrigão, tá esperando aqui, Rodrigão. E o Pepe, está fazendo o quê? Diga lá, Pepe, meu amigo, boa tarde. Fala, Edu, boa tarde pra você, um grande abraço. Estou aqui na cabine Bandeirantes ao lado de Leandro Bolles e também do Breno Beretta. A delegação da Macaca também já saiu, já deixou o hotel que estava hospedado, o Hotel Mercury, ali próximo aqui da Ban, já está a caminho do Brinco de Ouro. Já a delegação da Ponte Preta também chega aqui no estádio, Edu. Quanto é que foi hoje o Sub-15, o Pedrão? Sub-15, derbinho que aconteceu na cidade de Itapira, ficou empatado em 2-2. Guarani abriu o placar, a Ponte Preta conseguiu o empate, depois o Guarani ampliou e no finalzinho, aos 37 minutos, essa categoria são 2 tempos de 40 minutos, não teve acréscimos no segundo tempo. Aos 37 minutos, o Nicolas empatou de cabeça para a Ponte Preta, 2-2, e o próximo derbinho, jogo de volta, já no próximo sábado, mando do Guarani, Edu. Ô, Edu. Sim, muito bem. Oi, Breno. Eu gostaria de mandar um grande abraço pro Marco Aurélio Jacozinho, né? Sim. Que tá nos estúdios da Rádio Bandeirantes, gentilmente vai comentar o jogo aqui com a gente. E o Fabinho me mandou mensagem que daqui a pouco depois das 4 da tarde, ele vai chegar aqui no Brinco, vai ficar ao lado do Leandro Bolles. Hoje ele estava participando de um churrasco, que amanhã é aniversário do Fabinho. Fabinho que, aliás, jogou aquele derby de 2012, comandado pelo Vadão, derby que o Bolles falou agora há pouco, né? Ô, Edu. Eu peguei a ficha aqui do Fabinho, viu? Fabinho, você quer ver de derby? Quer ver só? Tá aqui na ficha do Fabinho aqui, ele disputou 6 derbys. Acho que ganhou 2, ganhou 3, perdeu 2. Oi, Pepe, que conclusão você chegou, Pepe? Jogadores da Ponte Preta já estão no estádio Brinco de Ouro, 2 deles já subiram, começaram ali aquele processo de reconhecimento do gramado. Elenco da Ponte Preta também já está no Brinco de Ouro, Edu. Lembrando que tem o VAR agora, né, Edu? A cabine do VAR já está ali instalada entre aquela cabine que é destinada, o banco ali do delegado do jogo, do quarto árbitro, banco também da Polícia Militar. A cabine do VAR já está por ali, Edu. O que você acha do VAR, hein, Jacozinho? Não tem nada da sua época e tal. Eu acho o seguinte, ó, sinceramente, até agora foi com VAR ou sem VAR? Foi sem VAR. Sem VAR. Agora entrou VAR. Mas não fica irregular isso aí? Porque com certeza, com VAR, que era a opinião do Boris também, o campeonato seria outro. Com certeza, ia achar defeito e tal. E a pontuação seria outra. Eu acho que já que começou, tem que ir até o final sem. Bom, não, o senhor não precisa acompanhar a minha opinião. Olha só, rapaz, eu vou te ser bem sincero, eu não gosto muito do VAR, não. Porque, não pelo VAR, tá?
mas pelas pessoas que estão conduzindo o VAR. Tem coisa que é critério, né? Porque a pessoa vê... tirou do árbitro e colocou pros caras que estão lá em cima vendo o jogo, porque propriamente, tirando a questão do impedimento, né? As outras coisas, que realmente é uma máquina que praticamente faz a linha ali e realmente tem uma situação exata, o restante é a interpretação, às vezes. Às vezes eles colocam uma imagem ali que tá clara, né? Tá muito clara e eles ainda conseguem distorcer a própria imagem e dando uma situação ao contrário. Até vou dar um exemplo de um jogo que eu tava vendo do Atlético Paranaense e Corinthians, por exemplo. O jogador do Atlético caiu em cima da bola, né? Com o braço e automaticamente sobrou pro outro atleta. O outro atleta chutou cruzado. O outro jogador do Atlético Paranaense entrou e fez o gol. Como é que o cara vai cair sem ter o braço? Só se o cara tivesse um braço. E como é que você vai para tirar o braço de um ser humano, de um jogador de futebol? Então são certos tipos de coisa que eu acho que o VAR entrou para ajudar e tá atrapalhando. Eu preferia sem o VAR. Abraço, meu grande amigo Sérgio Pinheiro. Olha que beleza. Hoje sai fogo, metal esfregando em metal. Tomara que dê ponte, que os deuses do futebol estejam com a ponte, porque do seu presidente não se espera nada. Abraços. Olha, Betão Corneteiro, meu querido amigo. Quantos anos, hein? 10 anos trabalhando na Bend, lá no bairro do São Bernardo, década de 80. Convivi com o Beto, um queridíssimo amigo. Que alegria, viu, Beto? Sempre receber uma mensagem sua. O tempo nos afastou, correria e tal. Um beijo na Cida. O Beto casou, você quer ver? Foi no dia 12 de junho de 1982, era um sábado, até tudo bem. Eu tava na Rádio Cultura e foi aquela final do Torneio dos Campeões, Guarani América do Rio. Ia começar a Copa da Espanha, Jacozinho, e eles fizeram, a CBF fez o Torneio dos Campeões. O único time que era campeão foi o América, e ele ficou com o título. Esse Guarani América Maracanã foi pra prorrogação, aí o Gilson, gênio, se não me engano, fez o gol do América, ficou com o título, Guarani vice, época de Jorge Mendonça. Foi nesse dia, Betão, que você casou aí com a Cida, que Deus abençoe você e sua família. Vamos para o Rodrigão? Rodrigão na fita, vai falar. Lucas Pessoa balançou a cabeça, tudo certo. Breno Beretta na fita. Olha, o Rodrigão marcou agora o aniversário dele. Sabe o que é isso? No seu aniversário, se fazer o derby, ele namorou Hortência. Vai, Breno! O nosso contato nesse momento é com o ex-atacante Rodrigão, que vestiu a camisa do Guarani em 40 jogos, marcou 13 gols. Aliás, Rodrigão, você só vestiu camisa de time grande no futebol brasileiro, né? O que você pode falar de como foi vestir a camisa do Bugre e dessa rivalidade com a Ponte Preta? Um abraço para você. Prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Oi, Breno, é um prazer estar falando com vocês aí, nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. E a rivalidade campineira, né, o derby campineiro, é uma das maiores rivalidades que eu enfrentei, né? Joguei em alguns clubes do futebol brasileiro e, logicamente, que o derby campineiro está entre os mais disputados. A rivalidade é muito grande. Ô, Rodrigão, foram 2 derbys com a camisa do Guarani em 2003, né? O primeiro, o Guarani venceu por 3-1, e nesse primeiro derby você acabou não marcando, mas eu queria que você falasse como que foi a sensação daquele jogo, né? Jogo no estádio Moisés Lucarelli, ou seja, na casa do rival, e uma vitória importante para o Guarani naquele momento, vocês que eram comandados na oportunidade pelo Giba, né? Giba que infelizmente já nos deixou, mas era um grande cara e um grande treinador, né? No primeiro derby campineiro eu acabei ficando em branco, mas no segundo, não só apesar da vitória, mas também acredito que foi uma das melhores atuações que eu tive com a camisa do Guarani, fazendo 2 gols e a gente conseguindo ganhar fora de casa, né? Até pela rivalidade, a vitória foi muito comemorada. Agora, Rodrigão, todo mundo se lembra daquele seu segundo derby, porque até hoje é marcado pelo derby do Rodrigão. E derby também no estádio Moisés Lucarelli,
você marcou 2 gols, um no primeiro tempo, um no segundo. Como é que foi aquele jogo para você? Foi um dos maiores jogos da sua carreira, dá para dizer assim? Eu classifico assim também, Breno, como um dos jogos mais importantes da minha carreira. Não só por ter feito 2 gols em clássico, mas por ter feito fora de casa, dentro do Moisés, né? Então, para mim, esse jogo se tornou inesquecível. E o carinho da torcida, né? Até agradeço o apelido que me deram, e de Rodrigão, Terror do Chiqueirão, logicamente com todo respeito aos torcedores, à entidade da Ponte, mas foi assim que a própria torcida bugrina acabou me apelidando. Você era um centroavante nato, né? Goleador. A torcida do Guarani gosta de você até hoje. E marcar gol em clássico, o cara fica marcado para a vida toda, né? Como é que foi o pós-jogo para você e como que é até hoje o contato com a torcida do Guarani? Porque eu sei, aqui em Campinas todo mundo gosta bastante de você, a torcida do Guarani adora você e principalmente não só pelos gols que você marcou, mas principalmente por conta daquele derby, né? Até hoje, quando eu vou para Campinas, os torcedores bugrinos, eles relembram daquela partida. Logicamente, com todo respeito, como eu falei, com todo respeito à entidade Ponte Preta, aos torcedores pontepretanos. Hoje eu estou no cargo de coordenador geral da base do Santos Futebol Clube. Inclusive, nós temos alguns jogadores do Guarani, temos jogadores da Ponte Preta. Foi como eu falei, aquela rivalidade dos torcedores, eu procuro, tanto é que logo na sequência eu tive uma procura, 2004, né? Eu saí do Guarani no final de 2003, 2004 eu tive uma procura da Ponte Preta, mas acabou não se concretizando porque acabei me transferindo para o futebol português. Ô Rodrigão, você que é de Santos, né? E o Pepe era o treinador naquela oportunidade, inclusive no primeiro derby da Série C eu entrevistei o Pepe. O que você pode falar daquele time comandado pelo Pepe, que era um time muito bom, né? Tinha o Wagner, inclusive, que eu entrevistei também recentemente. Tinha o Jean, que eu também entrevistei recentemente, que depois foi jogar na Ponte Preta. Não, o seu Pepe é uma pessoa espetacular. Eu já o conhecia, né? E era o treinador em 2003, o auxiliar era o seu filho Pepinho. Hoje eu encontro eles muitas vezes aqui, pelo fato de estar trabalhando no Santos, mas o Guarani montou uma boa equipe, né? Vamos ver se eu consigo relembrar, principalmente dos 11 que jogavam com mais frequência. O goleiro era o Jean, que jogou no Bahia, enfim, o lateral direito era o Patrício, os 2 zagueiros, o Paulão, que jogou no São Paulo, e o Bruno Quadros, e na lateral esquerda jogava o Alex, que estava subindo da base. Na época estava subindo como lateral e depois virou meia. Daí no meio de campo jogou com Guerreiro, Leandro Guerreiro, o Marquinhos, meia. Quem que era o outro volante? O Emerson. Se eu não me engano eram esses 3, o meio de campo. E aí na frente jogava o Wagner de um lado, eu centralizado e o Lúcio. O Lúcio, o atacante, que também jogou comigo no Santos, mas tinha um belo de um elenco, né? Nós tínhamos o Esquerdinha, nós tínhamos o Rui, o Rui na direita, quem era o lateral direito era o Rui, o Patrício também teve minutagem ali, bons jogos, mas o Rui era o lateral. Então, para você ver, é difícil até de relembrar, porque todos os jogadores com condições de serem titulares. E o interessante é que ali o Guarani revelou muitos jogadores. O Paulo André era o zagueiro que estava subindo da base, como eu falei, o Alex. O William Bigode era um dos atacantes também que vinha subindo da base, o Roncato. Então, realmente, o Guarani tinha um belo de um elenco. Todo mundo fala que jogar Guarani e Ponte Preta, derby, é diferente. Pelos clubes os quais você passou,
rivalidade, time grande que você jogou. É diferente realmente jogar um derby aqui em Campinas? É diferente. Realmente jogar um derby é diferente de jogar um jogo comum, foi como eu falei. O derby campineiro está entre os 2 maiores clássicos assim de rivalidade. Enfim, enfrentei Santos e Corinthians, enfrentei Santos e São Paulo, Santos e Palmeiras, enfrentei Palmeiras e Corinthians. Mas o derby campineiro e o Grenal, para mim eu classifico como, pelo menos na minha participação que eu joguei, os 2 grandes clássicos aí. Não que os outros não sejam, lógico que são, mas assim de grandes rivalidades. Agora, pelo que você tá vendo de fora, Rodrigão, porque você jogava a Série A do Brasileiro e Primeira Divisão do Paulista pelo Guarani, né? E agora o Guarani tá tentando sair desse inferno que é a Terceira Divisão. O que você pode falar desse momento do Guarani? Você tem acompanhado o Guarani? Vai assistir o derby neste sábado? Eu tenho acompanhado, sim. Mas também não só o Guarani, mas outras grandes equipes também que teve um sucesso aí num passado próximo, recente, mas infelizmente não atravessam bons momentos, mas tem profissionais capacitados. O Guarani acabou contratando o coordenador Elano, que jogou comigo também, uma pessoa super capacitada. Tem o Arzu, treinador de goleiros, enfim. Tem grandes profissionais, não só na parte técnica, mas também no seu modelo de gestão, que eu tenho certeza, o Guarani vai, num futuro próximo, ainda voltar a disputar a primeira divisão dos campeonatos e merece estar onde nunca deveria ter saído. Rodrigão, para fechar, você arrisca um placar para o jogo deste sábado? Só torcida do Guarani, expectativa aí de 20 mil torcedores. Você tem saudades aqui de Campinas, da torcida do Guarani? Pelo fato de jogar em casa, de ter o apoio da torcida, de não ter a torcida adversária, certamente o Guarani acaba sendo o favorito. Acredito que o Guarani vença aí por um placar de 1-0, por todo esse cenário aí que você falou. Valeu, Rodrigão. Um abraço para você. Muito obrigado por participar dessa programação especial de derby aqui na Bandeirantes. Eu que agradeço o carinho de todos, não só, como eu falei, não só pela torcida bugrina, mas também saudades de Campinas. Sempre que eu vou a Campinas, o torcedor Ponte Pretano também me recebe muito bem. Então, pelo cidadão campineiro. Então, agradeço que seja um bom jogo, agradeço a todos os ouvintes e o que precisar a gente está à disposição. Um grande abraço a todos. Parabéns, Breno. Vimos então Fumagalli, Ricardo Jesus, Piá e do Lima. E agora o Rodrigão, os números do derby, participando também nessa jornada, cheio de detalhes. Comigo assim, viu, Roger Williams? Chegou, eu chamo. Comigo não tem essa não, hein? Um grande abraço pra você, Roger Williams. Um abraço, Edu. Alô, torcedor, um grande, forte abraço. Derby 211, em números, em curiosidades. Um abraço ao grande Jocozinho que tá aí do teu lado. Fizemos uma jornada esportiva legal no último final de semana. Ao pessoal do estádio também, enfim. Essa grande massa que o Batista escala pra rádio, TV, internet e tudo mais. E nós vamos chacoalhar o pé da roseira aqui em Eduzaço. E olha, eu também, assim que você quiser, tem o detalhe dos prêmios, hein? Os prêmios, hoje jornada... Eu desci, rapaz, que santa notícia. Vamos lá. É, santa notícia pra galera que tá em casa também. Tem muitos prêmios aqui pra turma toda. Mas, Edu, no meu destaque inicial eu quero falar de um personagem importante que o CH chamou a atenção no seu primeiro comentário. Marcelo de Lima Henrique é o árbitro. Ele vai apitar o derby 211. E ele já apitou um derby, Edu. Ele já apitou um derby. Em 2022, pela Série B, terminou com a vitória da Ponte por 2-1, gol do Fecim. Pela 25ª rodada, não é? Ele aplicou 2 cartões amarelos para a Ponte.
Aliás, estou em dúvida se foi 2-1 ou 1-0 para Ponte Preta, hein? 1-0 gol dele, Fecim. Isso, 1-0 para Ponte Preta, gol do Fecim, 25ª rodada. Ele aplicou naquele derby do 2 amarelos para Ponte e expulsou o Richard Rios no Guarani. Ele é sempre muito econômico nos cartões, né? Então vai apitar o segundo derby dele da história. Segundo derby que vai apitar Marcelo de Lima Henrique. Acho que ele apitou mais um, viu? Ah, é? O Marcelo Henrique, você então tá... busca Qual que é a aí, data, hein? busca nos seus alfarrábios, ele que tá com 54 anos, é carioca. Ele já apitou 17 jogos nesse ano, mas faz o primeiro jogo na Série C deste ano. Ele que aplica em média do 3,64 cartões por jogo, uma média considerada baixa. Então ele vai para mais um derby. Segundo você, apitou outros derbys também, vamos buscar aqui nos nossos arquivos, mas o último que ele apitou, então, melhor dizendo assim, foi em 2022, pela Série B, 1-0 para a Ponte, o gol foi do Fecim. E Edu, para a audiência rotativa do rádio e da internet, ontem a Bandeirantes e toda a sua equipe escalou a seleção pré-derby. Todos os integrantes da equipe de esportes do Carlos Batista escolheram os melhores jogadores antes do derby, posição por posição. Você quer saber como é que ficou, hein, Edu? Manda! Goleiro Diogo Silva, 7 votos. Lateral direito Cicinho, 7 votos. Zagueiro central, o Wanderson com 7 votos. O Rafael Rodrigues com 7 votos. E o lateral esquerdo, o Emerson, com 7 votos. Aí vamos pro meio. Volante foi eleito Kelvin, também com 7 votos. Meias, aí mais de ligação. Diogo Torres, o argentino, com 5 votos. E o Elvis com 7 votos. E na frente, 3 atacantes. O Mirandinha teve 6 votos. O Bruno Santos, o Brunão, 6 votos. E o Jonas Toró, 7 votos. E a equipe de esportes da Bandeirantes elegeu na seleção pré-derby Marcelo Fernandes com 4 votos. É isso, Edu, e tem muitos prêmios pra galera no derby. São 5 kits Aroma das Ervas, mais rádio portátil da Mondial, sanduicheira Mondial, mais 4 ingressos para o Cineplex, liquidificador Mondial, mais 4 ingressos para o Termas de São Pedro, furadeira Mondial, mais 4 ingressos para o Wet n Wild, cafeteira Mondial, mais 4 ingressos para o Cineplex, uma camisa oficial do Guarani, e o rádio portátil da Mondial, uma camisa oficial da Ponte Preta, mais um rádio portátil da Mondial. E para participar, Edu, é o seguinte: pessoal de casa, entra agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Se você tiver na internet, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ou então abra o aplicativo do YouTube e digita lá, Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, se inscreve e curte a nossa live, porque dá trabalho pra fazer. Aí você vai lá na nossa transmissão, nós já estamos ao vivo já há um bom tempo, e você preenche o formulário que está fixado nos comentários. Vai estar lá, chat, onde o pessoal entra, é arquibancada virtual, onde você deixa o seu nome, onde a treta rola em derby mesmo. E lá tem um formulário que está fixado e você vai lá e preenche. Nós vamos divulgar o ganhador, Edu, durante a jornada esportiva e no apito final. Então serão alguns ganhadores com bola rolando. Você vai surpreender a turma. Quando o pessoal menos esperar, pimba, tá lá o Edu, confirmando um ganhador de alguns desses vários prêmios que nós estamos destacando aqui. Fique ligado para saber se ganhou, e se você não tiver como buscar o prêmio, ô Marmitão, nem participa. Deixa para outra pessoa, pois a retirada é #obrigatória da pessoa sorteada. E a retirada, Edu, é até o dia 12/9. Tá bom, Eduzaço? Sensacional. Olha, ele apitou também 17 de setembro de 2021, majestoso 0-0, hein? E apitou depois em agosto de 2022, 1-0 o gol do Fecim. É, 2 derbys, então, Marcelo terceiro de Lima, derby, hein? Henrique do Rio de Janeiro. Só que ele já tá nos veteranos, 54 anos. Ele apitou o derby 201 e também o derby 204, né? Deixa eu ver, mas teve uns portões fechados, não foi esse aqui não, né? Eu me lembro do Foi em 2021, foi um 0-0 pela Série B daquele ano. Gilson Klein, treinador da Ponta. Eu tô com a história do jogo aqui da União Paulista e tal. Mas aliás, Edu, você que anota tudo, pelo que eu me lembre, ele não teve nenhum lance polêmico não, né? Nesses 2 derbys. Não teve, mas teve um 0-0 majestoso, que depois teve um cara do Guarani que confessou que foi pênalti. E não foi dado, mas não lembro quem foi. Esse ano foi em 2018, Edu. 2018? Sim, a Ponte Preta venceu o derby do primeiro turno aqui. Aliás,
a última vez que a Ponte Preta venceu o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Não, mas 2018. Não, esse que... Não, sim, no primeiro turno. E aí no segundo turno foi 0-0. Eu me esqueci agora também o nome do zagueiro. Ele acerta o atacante da Ponte Preta, o André Luiz. E pouco tempo depois, em uma entrevista, ele assumiu mesmo que foi pênalti e o árbitro não deu. Foi o Ferreira. Ferreira, isso. Ferreira. Foi no dia 25 de agosto de 2018, 0-0. Dias depois, o Ferreira confessou que foi o pênalti. Quem apitou foi o Graziani Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. Você tem parabéns, hein? O Ferreira aquele, né? Segundo turno. O Ferreira aquele da Série C lá naquela última partida do lá Guarani. Lá em Boa. Lembra, né? Lembro, tá aqui, foi ele, subiu com o Guarani naquele jogo contra o Asa da Piraca, depois ele pintou o cabelo e tal, foi pra Natal, tomou de 4 na volta, agora ele tá com 6 no ABC, foi pra final com o Boa, primeiro jogo no Brinco 1-1, segundo jogo lá em, como é o nome da cidade? Boa? Ituiutaba? Não era Ituiutaba. Varginha? Não. Não era Varginha? Não, aí o Ferreira ele aprontou, e a dupla de zaga dele, que subiu o Guarani, chamava as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, E eles foram expulsos, acho que foi o Ferreira que foi expulso lá. Deixa eu pegar aqui, que é Minas Gerais, estou aqui no site do Mariolani. Enquanto você vê, Edu, só um detalhe em relação ao árbitro. A gente pode dizer, mas 54 anos não é até 45, mas isso mudou recentemente, foi em 2021, 2022, nas regras atuais para o ingresso e permanência no quadro nacional divulgadas pela CBF naquela ocasião, o limite de idade é de 55 anos. Já para árbitros da categoria C e D, que atuam apenas nas séries C e D do Brasileirão, o limite é 45. Como o Marcelo de Lima Henrique, ele trabalha na Série A, inclusive domingo trabalhou no jogo entre Mirassol e Bahia, ele pode, evidentemente, trabalhar na Série C com esta idade, 54 anos, Edu. Você tem razão, foi Varginha. Varginha foi, 3-0 pro Boa. O Ferreira foi expulso com 16 segundo tempo. Deu uma briga danada esse jogo aí. A dupla de zaga era Ferreira e Leandro Amaro, né? As Torres Gêmeas. Oi, Pepe! Edu, nós estamos aqui nos bastidores, times já estão nos seus respectivos vestiários, daqui a pouco os jogadores sobem aqui para o gramado para realizar os processos de aquecimento, mas nós já fomos informados pela assessoria de imprensa da Ponte Preta que nenhum jogador vai falar nem no intervalo e nem no final do jogo, Edu. Nessa semana nós estivemos lá no CT do Jardim Olina, estava previsto uma entrevista coletiva com alguns atletas. Chegando lá, fomos informados que eles não iriam falar, que eles haviam adotado um acordo ali entre o grupo de jogadores de não falar, e esse acordo permanece, nenhum jogador da Ponte Preta vai falar. O Boli já teve essa situação aí na Ponte, foi a pandemia 2020, Série B se estendeu até janeiro de 2021, teve um jogo que você narrou, a Ponte venceu, escapou do rebaixamento, mas não lembro quanto é que foi, mas foi 1-0 gol do Moisés, e a Ponte escapou, e aí ninguém dava entrevista naquela época também. Isso passou a ser um cacoete da Ponte, né? Quando a coisa tá preta, quando a coisa tá difícil, né, financeiramente, não se dá entrevista, hein? Daqui a pouco, vamos pro intervalo? O Jacozinho vai responder pra gente se por acaso um dia o Guarani quis contratá-lo. Marco Aurélio Jacozinho comigo aqui no estúdio responde 15h49. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano.
Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Quando uma mulher se sente ameaçada, pode contar com o aplicativo SP Mulher Segura. Ele dá voz quando ela mais precisa. No app, quem tem medida protetiva pode acionar o botão do pânico caso o agressor se aproxime. Também dá para registrar boletins de ocorrência que são enviados na hora para a Delegacia da Mulher. O app faz parte do movimento São Paulo por Todas, que levanta uma bandeira por todas as mulheres. Baixe agora o aplicativo SP Mulher Segura. Governo do Estado. São Paulo são todas. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram com confiança, com segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Então acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil, pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Concentração. Edu Pinheiro. Atenção, Roger Williams, muito importante isso, você me ajudando nos prêmios aqui, porque que acontece? Como é que faz para participar, Roger Williams? Bom, é o seguinte, para participar você entra agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, preenche lá um formulário, tem um formulário no cabeçalho lá, é no chat, é só o pessoal procurar imediatamente embaixo da imagem, tem lá o curtir, e todos os botões, logo abaixo tem um chat. Aí tá fixado lá dentro do chat, dos comentários, um formulário. Você preenche o formulário que tá fixado e boa sorte. A gente vai divulgar o ganhador durante a jornada esportiva no apito final. A galera tem que ficar ligada para saber se ganhou e se você não tiver como buscar o prêmio, então não participa, deixa para outra pessoa, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. E para quem entrar lá agora também, Edu, vai ver a enquete que a Rádio Bandeirantes Campinas colocou. Quem vence o Derby 211? Neste momento, olha só, hein? Neste momento, muda muitos números, a todo momento muda. Enquete ao vivo, Ponte Preta 50%, Guarani 42%, já mudou. Ponte 51%, Guarani 42%, empate 7%. Rivalidade ferrenha até na enquete que tá lá no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, onde também está o formulário pra galera preencher e concorrer aos prêmios, Edu. É, mas aí que tá o problema. Atenção, eu preciso da sua ajuda aí, porque nós vamos ter uma camisa do Guarani e uma camisa da Ponte, oficial. Isso. Mas como é que eu sei que ele é da Ponte, como é que eu sei que ele era do Guarani? Então tem que colocar na frente, é assim, né, Lucas? Por exemplo, José da Silva. Ponte Preta. Então tem que colocar, coloca lá. Coloca primeiro Ponte Preta. Edson de Abreu, Guarani. Coloca José da Silva. Primeiro acho que é o time, né? Não, pode ser qualquer um, porque pra gente não tem... Deixa eu ver. Altera pra você, Lucas? Você tem que colocar o time antes ou depois? Ver o que é que o Lucas precisa aí. Depois, olha. Fábio da Silva, Ponte Preta. Ponte Preta, isso. Eliana da Conceição, Guarani. Você tem que colocar depois do seu nome, por favor, pra quem você torce.
Porque como é que eu vou dar camisa pra você, meu amigo, minha amiga? É verdade, bem lembrado, hein, Edu? Então, tem esse detalhe também que eu fiquei sabendo também depois que rolou. E o pessoal que já participou não colocou e não pode voltar por causa do CPF. Pode voltar? Aí vai na sorte, né? Quantas vezes quiser. Ih, não fala isso. Pode? Com o mesmo CPF? Então, mudou, hein? Mudou. Então você pode participar quantas vezes quiser. O formulário tá na tela pra quem tá no YouTube, hein? Você já pensou, Roger Williams? É legal. Vezes quiser, vai ficar o jogo inteiro. É verdade. Ô, Edu, e quando a bola rolar, o calorão vai ter passado e a brisa vai ser sentida no brinco, hein? A gente vai ter uma queda de temperatura, não chove, o sol vai se pôr às 17h59, portanto os refletores devem ser acesos com meia hora de jogo, não chove no derby, a bola vai rolar com 21 graus em Campinas, viu, Edu? Brinco de ouro urgente, daqui quanto tempo tem escalação? É agora 15h56, hein, seu Boris, seu Breno, PP... Normalmente daqui a 4 minutos, né? Pontualmente às 16. Daqui a pouco sai a escalação. Ô Edu, só um detalhe em relação à temporada passada, né? 2024, quadrangular final, os times que subiram a pontuação. O Volta Redonda subiu com 12 pontos. E o Remo foi o segundo colocado no grupo 2, né? O grupo B subiu com 9. Veja só que com 9 pontos o Remo subiu. E no grupo C, equivalente ao grupo 3, o Atlético subiu com 10. E a Ferroviária com 10 pontos, aquela história, né? 3 vitórias em casa e buscar um empate fora, 10 pontos. Fatalmente o time tá dentro, viu, Edu? E o público, hein? Breno, PP, quantos ingressos já vendidos? Qual a expectativa de público? Eu até perguntei pro Luciano, assessor de imprensa, se tinha esgotado tudo. Ele falou, faltam poucos ingressos. A expectativa é de 20 mil torcedores hoje, viu, Edu? Aliás, você até me passou essa semana, né, a respeito dos públicos, os últimos grandes públicos no futebol de Campinas, mas a expectativa é bater 20 mil torcedores. Exatamente. Você sabe que século XXI, né, começou no dia 1º de janeiro de 2001. 2000 começou o século XXI. Então, o maior público do século XXI foi no dia 4 de fevereiro de 2001, no Brinco, Guarani 2.1, 19.006. Esse é o maior público do século. Ô, Edu. O que o Jacozinho estava fazendo no dia 4 de fevereiro de 2001, seu Jacozinho? O senhor está fazendo o que na vida, meu filho? Eu acho que eu fui expulso desse jogo aí, se eu não me engano, hein, rapaz? É? Acho que deu um probleminha ali no primeiro tempo ali com o Marcelo Borges, se eu não me engano. Marcelo, zagueiro. Na verdade, foi uma disputa de bola, ele chegou chutando a bola, eu fui botar uma sola para ele chutar, acabou caindo em cima de mim. E aquele empurra, já viu, naquela época, qualquer empurra, o juiz já vinha amarelando, avermelhando, e no caso, já colocou os dois pra fora ali, se eu não me engano, com 35 minutos do primeiro tempo. Não, você foi expulso no derby anterior. No derby anterior, então. Você então, foi... Foi no de 2000? Os dois que você fez no Brinco foi 2x1 Guarani, e você fez um no Majestoso 1x1, que o Gleger foi o goleiro do Guarani. Ô, Edu. Oi, Breno. Antes de sair a escalação, eu tenho uma informação exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Eu e o Pedro, a gente estava até conversando, né? O Alan Santos postou no Instagram dele, nos stories, uma foto lá, né, dele, a expectativa do jogo, aquele banner que a assessoria de imprensa de jogador costuma postar. Será que ele vai para o jogo? A principal novidade, algo que foi escondido pelo Guarani até agora e vai ser revelado daqui a pouco, é que o Alan Santos se recuperou e vai ser titular no jogo de hoje, Edu. Buchicho de última hora, hein? Então vai ser a zaga titular. A zaga titular, Rafael e Alan Santos. Alan Santos, que é o capitão do Guarani, se recuperou. Não foi uma contusão de grau 2, foi apenas uma contratura, pelo que eu tenho de informação. Ou seja, o Alan Santos está recuperado. David Braz, pelo que eu soube também, treinou muito bem. E se não jogasse o Alan Santos, seria o David Braz o titular, ele vai ficar no banco de reservas. Os 3 contratados, pelo que eu soube, vão ficar no banco de reservas. E já sai a escalação oficial, então, Alan Santos, que não jogaria, né, aquelas informações, Guarani escondeu até agora, vai jogar, vai ser o titular, vai ser o capitão do Guarani, Edu. Ponte Preta escalada, Edu. A ponte escalada, né? O mandante seria legal, né, pra obedecer a ordem aqui. Se saiu a ponte, tem que sair o Guarani. Luciano, assessor, já está caminhando
já está a caminho do Breno. Vamos aguardar então, fazemos na ordem correta, pode ser? Pode ser. Atenção, ponte já escalada, Guarani já. Falamos em nome de Cortag, 30 anos com você construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. Clínica Upman, para melhor seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman, viu, Jacozinho? WhatsApp 0800 591 2223. Repetindo, viu, Marco Aurélio Jacozinho, 0800 591 2223. Chega lá, falou, pô, médico, na minha época eu fazia do meio de campo. Agora, doutor, precisa dar um ganho. Em nome de Silvia. Up. Falamos até o nome de Silvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, Marco Aurélio Jacozinho. Lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19-9977-9029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir e reformar e decorar com os melhores preços do ano. Sai o bugre, Edu. Sai o bugre. Sai o bugre. Atenção, pela ordem do mandante, vamos para as escalações no ar do Derby 211. Vamos lá, torcedor do Guarani ligado no futebol da Bandeirantes. Dalberson, goleiro número 12. Cicinho, lateral direito com a 2. Volta ao time depois de cumprir suspensão. Rafael, zagueiro com a 3. E Alan Santos, camisa número 4, capitão do Guarani. Na ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Kelvin com a 5, Isaac com a 8 e Diego Torres, número 10. No ataque, Cauã Jesus com a 7, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos, o artilheiro número 9, time comandado pelo técnico Matheus Costa. Vou do banco, 25 Andrei, 22 Lucas Justin, 13 David Braz, 14 Márcio Silva, 16 Renan Castro, 15 Cadi, 18 Caio Melo, recuperado de contusão, de volta ao time bugrino. 17 Gemerson, estreando, ficando à disposição pela primeira vez. 20 o japonês Ryuta Takahashi. 21 Dentinho, recuperado também. 23 Gabriel Silva e 19 Júnior Brandão, que acabou de chegar, Edu. O time completo, Alan Santos reaparece, vai pro jogo, então completíssimo bugre. E a ponte também escalada na voz de Pedro Piscinato. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, com a formação que nós já havíamos trazido durante a semana. Ele mantém o esquema de 4-3-3 e manda a campo Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, dupla de zaga Wanderson e Simon, esse substituindo Sérgio Rafael. Na lateral esquerda, o Arthur retornando de suspensão. No meio de campo, Luiz Felipe, Léo Oliveira, que substitui Rodrigo Souza, que está fora por problema muscular, e mais à frente, Elvis, capitão da equipe. E lá na frente, Toró, Bruno Lopes e Gé, também recuperado de uma lesão no pé. No banco de reservas à disposição, o técnico Marcelo Fernandes tem Matheus Kaiser com a 30, Edson, garoto da base, saiu, retornou agora com a 3, Diego Tavares com a 7, Matheus, garoto da base também, fez sua estreia como titular na última partida, tem a 18, João Gabriel 20, Lucas Cândido 25, 33 Pablo, garoto da base também, zagueiro, 35 Gustavo Teles, 36 Lelkovic, 62 Kevin, 70 Miguel e 80 Pedrinho. Ponte Preta repleta de garotos da base no banco de reservas, Edu. Olha o apito! Atenção, quem vai... Arbitragem do jogo. Marcelo de Lima Henrique, que é do Rio de Janeiro, mas apita pelo Ceará. E os assistentes, Pedro? O assistente número 1 é o Renan Aguiar da Costa, assistente número 2, Anderson da Silva Rodrigues, e esses dois assistentes também da Federação do Ceará, e o VAR
Wilbert Estevam da Silva, da Federação Paulista, Edu. Eu quero o panorama de público. Eu não sei onde que vocês estão. Diga onde Estamos vocês no gramado, estão. Edu. Oi? Estamos no gramado. Eu e o Pedro já estamos no gramado. Ó, tem bastante gente no tobogã, mas ainda não tá cheio. Tem bastante gente embaixo do tobogã, também ainda não está cheio. A Vitalícia também tem bastante gente, mas ainda não está cheia. Os dois setores que faltam encher mais, atrás dos dois gols, tanto do gol de entrada quanto do gol do placar. E a expectativa, como eu disse, Edu, ainda não foi revelado, né? O público, mas a expectativa de 20 mil torcedores essa tarde aqui no Brinco, Edu. Muito bem, o PP Aponte já fez aquecimento, o Guarani também, evidente, pelo horário, né? Bom, se bem que falta Ainda uma hora. não, Edu. Os jogadores nem não? subiram para o aquecimento. Eu não sabia, não, pô. Eu pensei que era bem antes, também cara. não perde para Ponte. Quanto tempo costuma ser o aquecimento? Todas as duas comissões técnicas, preparadores, já organizaram todos os trabalhos aqui, equipamentos dentro do gramado, mas os jogadores ainda não subiram. E aí, Boris? O Fabinho, cadê o Fabinho, Boris? O Fabinho já tá a caminho. Imagino que pro Fabinho chegar aqui na cabine, né? São muitos autógrafos, fotos. O pequeno polegar já vai estar por aqui, Edu. Ele me mandou mensagem que tá chegando, viu, Edu? É, mas o Boris tem razão, né? Um corredor verde pra Fabinho, né? Até chegar lá. O Marco Aurélio Jacozinho, você tá... O senhor já anotou? Deixa eu ver o papel do senhor, parabéns. Já deu. Deixa eu ver o papel do senhor. É igual o Jacozinho quando chega no Majestoso, né, Edu? Demora demais pra chegar na cabine. Corrido porque É a mesma coisa. corrido que legal. as informações... Gostei. É. Antes de você falar, e daí? Sua formação, você falou pra mim off aqui, foi no Flamengo. É verdade que Guarani quase te contratou? Na verdade era pra mim ter sido contratado pelo Guarani antes da Ponte, né? Antes da Ponte. Era na época do Betuzini. Ele pediu minha contratação no Flamengo. Na época o diretor era o Gilmar Rinaldi, do Flamengo. Até na ocasião, tive um... Gilmar Rinaldi era... O goleiro, sim, o ex-goleiro, era né? diretor do... Ele era o gerente de futebol do Flamengo na época. Puxa vida, que carreira. Onde é que ele tá, hein, o Gilmar Rinaldi? O Gilmar agora tá vivendo de... Até encontrei ele em São empresário, Paulo. né? Depois ele virou empresário de jogador, trabalhou na CBF também. Ele foi empresário do Adriano, né? Muito tempo. Do Adriano Imperador. Não diga, E na época eu até tive um problema por causa disso, porque eu tava no Flamengo lá, meio que não tava tendo muita oportunidade, aí pintou essa oportunidade de vir pro Guarani e como eu não vinha sendo utilizado, eu achava que era uma situação muito boa pra mim. E ele acabou não me liberando, e ele ainda teve... na ocasião ainda chegou pra mim e falou, não, você tem que jogar aqui no Flamengo. Aí eu falei, mas como assim? Tô aqui, tô trabalhando, mas não tenho oportunidade, então... na verdade era pra mim ter vindo primeiro pro Guarani antes de ter vindo pra Ponte. E da Ponte quem te levou? Na verdade eu joguei na Matonense, emprestado pelo Flamengo. Em 2000. Em 2000. Emprestado pelo Flamengo, na emprestado, Matonense? Você tava naquele jogo então em que o Fabiano empatou no finalzinho, Luiz Fabiano. classificou a Ponte 2-2 em Matão. É isso mesmo. Tava 2-1 para Matonense. A gente tava classificando naquele momento lá, praticamente nos acréscimos, né? Uma jogada do Adrianinho, que ele encontrou um passe no Luiz Fabiano matador como sempre, né? 2-2. Esse golzinho 2-2 que classificou a Ponte. Jacozinho, vamos lá, vamos dar uma comentada aqui nas escalações aqui, você vai querer falar aqui dos dois, você vai querer dar um panorama geral aí, tá tudo aberto, cara, você vê, Guarani é o time principal, bastante ofensivo, de volante, só tem o Kelvin de ofício, só tem o Kelvin, volante, Sim. O Isaac, que me consta não é volante, Diego Torres meia, 3 atacantes e a Ponte também aberta, seu Jacozinho. De volante, só Luiz Felipe tem que ter 2, porque o Elvis, a gente sabe que não tem jeito, né? Um volante só com o Elvis não dá, ainda mais Luiz Felipe e Léo, 2 volantes e mais o Elvis. Na frente, Toró, Bruno Lopes e Gé. E o Guarani também com 3 atacantes aqui, Cauã Jesus, Mirandinha, Bruno Santos, foi que encaixou nessa reta final. Tá tudo aberto, Jacozinho. Na verdade, essas escalações, geralmente essas composições de times assim, às vezes você faz um desenho, mas depende muito da característica do treinador e dos jogadores que estão entrando, né? Aí muda, na prática muda, Na né? prática, por exemplo, o Elvio na Ponte, na hora de marcar, ele vira quase um centroavante. Ele não tem aquela volta até ali atrás com o volante. Você não vê o Elvis voltando com o volante na marcação, por exemplo.
Então ele fica ali mais centralizado com o Gé. E quem realmente faz uma linha de 4, às vezes, ali atrás, são os dois beiradas, né? Então, assim, a Ponte geralmente volta bem o Toró e o Bruno Lopes faz essa função de voltar ali com o lateral e liberando um pouquinho o Elvis dessa marcação. E o Gé também volta, já ajuda também da defesa, né? E do Guarani é basicamente a mesma composição de atleta, assim, de característica. Tem dois laterais bem agressivos também, né? O Cicinho. O Cicinho é muito bom jogador. O Cicinho é muito bom jogador. Emerson Barbosa faz tempo que está com a lateral esquerda, super titular e realmente vai ser bem aberto. Eu acho que o Guarani vai começar, né, com 20 mil torcedores. É complicado, né? Como é que vai ser o... Na verdade, assim, eu tive conversando com alguns amigos nessa relação. Quando você tem um quadrangular final que define dois acessos, você tem que jogar muito com a pontuação. Por exemplo, é o primeiro jogo dessa fase. Então, assim, é importante você não perder, né? Porque você tem que chegar no último jogo tendo a chance de brigar por um acesso, independente do resultado, nem que seja uma combinação. Então, assim, o ruim é quando você faz essa primeira fase que você... Por exemplo, a Ponte tá jogando fora de casa. O Guarani, no próximo jogo, pega o Náutico fora. Então já tem que ir se pensando como se fazer na próxima rodada. Então, assim, é importante pontuar nessa primeira rodada. Porque é muito importante você estar, pelo menos ali na penúltima rodada, com muita chance de subir. Porque se caso você tomar, por exemplo, 2 derrotas na primeira fase, praticamente você está fora, dependendo dos outros resultados. Então tem que ser muito pensado a maneira de se jogar, mesmo jogando em casa. Hoje, pelo que eu vejo, o Guarani tem uma certa vantagem. Por quê? A forma que classificou. Era um time praticamente na metade do... São 16 contratações que chegaram. 16. É outro detalhe. A Ponte, em vez de contratar um transfer ban, ele perdeu os jogadores. A Ponte perdeu os jogadores. E o Guarani contratou e outra. A classificação do Guarani foi muito mais, assim... dolorosa, muito mais conquistado do que a Ponte. A Ponte praticamente com 3, 4 rodadas já está praticamente classificado. Então eu acho que esse momento de Ponte e Guarani, eu acho que o Guarani tem uma certa vantagem por estar jogando em casa e pela forma que classificou. E banco também, né? Com as contratações hoje, além pela fase e tal, o banco do Guarani tem mais opção, né? Se você pegar o primeiro jogo da Ponte e Guarani na outra fase, a Ponte tinha uma vantagem grande até em termos de equipe, né? E em termos de resultado e de momento que a Ponte tinha, rápido, né? Então, assim, a Ponte não contratou ninguém, pelo contrário, perdeu os jogadores titulares e o Guarani contratou. Meninada do banco, rapaz. O que tem no banco aí, Pedrão, que é da base? Edu, no banco tem o Edson, zagueiro, o Matheus, atacante, João Gabriel é da base, subiu ano passado, mas isso não muda o fato de ser garoto da base, o Pablo, o Gustavo Teles, o Miguel e o Pedrinho. Bom, o Pablo, rapaz, o Pablo não me lembro dele. Que posição que é, Pedrão? O Edu, ele é zagueiro, ele foi integrado nas últimas semanas. Ponte Preta, inclusive, fez uma postagem nas redes sociais. Ele, outros jogadores também, foram integrados recentemente ao elenco profissional. E o banco do Guarani, Pepe? Aliás, o Breno... O banco do Guarani, vou passar para você nesse minuto aqui, Edu, enquanto os goleiros já subiram para o aquecimento. Os goleiros do Guarani, saudados pela torcida. Banco do Guarani tem o Andrei pro gol, o Lucas Justin pra lateral, o David Braz, como eu disse agora há pouco, até na audiência rotativa do rádio, treinou muito bem e chegou à disposição para jogar. O Márcio Silva também pra zaga, o Renan Castro pra lateral esquerda, o Cadi, que é volante, o Caio Melo voltando ao time recuperado de contusão, que é um segundo volante, né, que chega mais à frente. O Gemerson estreando, é meia atacante. O Ryuta Takahashi, que também é meia. O Dentinho, que é atacante. O Gabriel Silva, que é atacante. E o Júnior Brandão, que é centroavante. Desses jogadores, somente o Júnior Brandão, que ele não tem condições de atuar os 90 minutos, pelo que eu descobri. Mas o Júnior Brandão tem condição de atuar aí uns 10, 15 minutos no segundo tempo, se precisar dele, viu, Edu? Edu, goleiros da Ponte Preta subindo ao gramado agora para dar início ao processo de aquecimento. Diogo Silva titular, Matheus Kaiser na reserva hoje. E é claro, muitas vaias e xingamentos por parte da torcida bugrina.
E da cabine Bandeirantes, qual o detalhe nesse momento, hein, Boli? O sol nesse momento bate forte, viu, Du? Bate forte aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aos poucos o torcedor vai chegando em peso. A gente observa, né, a chegada, a movimentação dos torcedores nesse clima de festa, nesse clima realmente de derby. Afinal de contas, é um derby decisivo. Como os repórteres trouxeram, os goleiros já estão no aquecimento, já sobem os jogadores de linha, Edu. Tô vendo na TV aqui o Tigrão com o João Paulo. Você arruma cada uma, hein, Breno? Você tá de brincadeira, hein? Você gostou, Edu? Eu vou fazer com o Jacozinho lá no Majestoso. Boa, hein, o que Breno? você acha? O Jacozinho, já combinei com ele da gente fazer uma matéria especial, Edu. Pode ser até um desafio sobre aquele gol que ele fez do meio do campo no Veloso contra a equipe do Atlético. A gente vai fazer uma matéria especial, mas pode ser um desafio também. O Tigrão, eu não sei se ele vai topar tentar chutar do meio campo pra fazer gol, né? Mas se o Tigrão não quiser, eu quero. Eu topo esse desafio aí. Vou levar. Vamos tentar. Desafio é uma coisa que nos move, Edu. No último, pra você ter uma ideia, ó, no último derby eu fiz um desafio com o CH, né? A gente fez pênaltis perdidos e fez gols de falta. Justamente saiu um gol de falta. Agora fizemos gols de fora da área. Quem sabe hoje não possa sair um gol de fora da área aqui no Brinco, né, Edu? E contra os bastidores, né? Depois que você convidou o CH participou, tá até agora machucado, tá sentindo a panturrilha, viu, Edu? E o Gleger, ele fugiu de todos os convites. Pra falar em CH, Ari, dá agora só palhinha a respeito dos times escalados. Oi, CH! Muito bem, o momento que todo mundo esperava chegou. As escalações estão definidas tanto de Guarani como do time da Ponte. A grande notícia para a torcida do Guarani é a escalação do capitão Alan Santos. Vai começar o jogo. Isso é uma ótima notícia, além dos retornos de Cicinho e também de Isaac no meio campo bugrino. Realmente, o Guarani vem com força máxima para o jogo, não é? Isso para a torcida bugrina é extremamente positivo. E eu também acho que a zaga fica mais completa, mais segura, mais qualificada com o Alan Santos. No restante, Isaac volta para o meio, no ataque são os mesmos jogadores, Guarani bem escalado. E a Ponte vem com uma novidade, e essa novidade passa pelo Bruno Lopes de começo. A Ponte vem num 4-3-3. Gostei do meio campo do Marcelo Fernandes. Eu acho que o Léo Oliveira e o Luiz Felipe merecem a titularidade, com Elvis à frente dele, e na frente Bruno Lopes, Toró e Gé. Bem escalado, o Arthur na zaga, só que tem um detalhe. Diferente do Guarani, que tem o seu titular, a Ponte vai de Simon na quarta zaga. Eu não faria isso, mas espero, desejo, torço para que seja um grande jogo definido nos detalhes e que o Simon, que foi escolhido, faça também uma grande partida. De qualquer maneira, times escalados, com exceção ali da zaga da Ponte, eu acho que os dois times vêm com força máxima para esse jogaço de futebol. Intervalo, já o destaque final do Concentração, 16 e 18. Você está na Bandeirantes em Concentração. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica Upman tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina.
Agora. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: a ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Minha gente, deixa eu falar para vocês. O negócio é o seguinte: se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade e cerveja trincando de gelada, o seu lugar é no Boteco do Fortão. Tem unidade no São Quirino, no Nova Campinas, em Paulínia, e agora também tem o Botequim do Fortão, pertinho do Liceu, em Campinas. E em breve inaugura no Mercadão de Campinas. E olha só, também tem almoço todo dia com muitas opções para você comer bem, e toda quarta e sábado tem aquela feijoada completa, imperdível. A melhor versão desse clássico brasileiro você encontra no Boteco do Fortão. E para o seu happy hour, tem porções generosas, comida de verdade e o mais famoso torresmo de rolo de Campinas. Segue lá no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina aí com a sua galera. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia de amigos, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Boteco do Fortão. Com
Concentração. Destaque final do Concentração Bandeirantes. O Fabinho chegou, na cabine Bandeirantes, junto com o Leandro Boles. Deixa eu ver se o Fabinho tá aí, dá uma palhinha daqui a pouco. Ainda não. Ele chegou no brinco, mas ele tá entrando, que ele me mandou mensagem, viu, Edu? Destaque final do Guarani é que os jogadores já estão no processo de aquecimento, sendo saudados pela torcida. Tá aumentando bastante o número de torcedores aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E tem gente pedindo pra você mandar um abraço, Edu, ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Beto da Rosane, o Felipe Nariz de Bruxa, o Lemão da Rubiane, o Adriano Coruja e o Fernando Minhoca estão todos te ouvindo, Edu. Muito bem, da Minhoca ao Saci, um abraço a todos vocês, muito obrigado, hein? O Guarani escalado, Breno, destaque final seu. Guarani escalado, definido escalado pelo técnico Matheus Costa com Dalberson, Cicinho, Rafael, Capitão Alan Santos e Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Destaque final de Pedro Pessinato, ponte escalada. Destaque final da Macaca tradicionalmente em derbys neste clássico campineiro. Ponte Preta encara o Guarani com uniforme todo preto, uniforme número 2. E aí vai a campo com Diogo Silva, 12 no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda fechando essa primeira linha. No meio de campo, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis, capitão da equipe. No ataque, Toró, Bruno Lopes e Jé Edu. Bom, seguinte, preparado, Boles? Sempre, Edu Pinheiro. Vamos juntos para mais um derby, o segundo consecutivo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Que honra, que prazer, Edu. Roger Williams, seu destaque, os prêmios, Roger, mais uma vez repetindo, e tem que colocar para quem torce, hein, Roger? 30 prêmios pra galera no derby 211 aqui na Rádio Bandeirantes. Para participar, entra agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário, coloque o time do seu coração na frente. Seu nome, mais Ponte ou Guarani. Preencha o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte. Nós vamos divulgar pra galera o ganhador ou os ganhadores durante a jornada esportiva e também no apito final. Fique ligado para saber se você ganhou, e se não tiver como buscar o prêmio, então nem participe, deixe para outra pessoa, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada, a retirada até o dia 12/9, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Edu, no ranking geral de público, o Bugre deve passar a Ponte hoje e assumir a terceira colocação, porém o Bugre tem 11 jogos em casa e a Ponte Preta 9. A Ponte no total tem 45.725 torcedores na Série C e o Guarani 41.385. Se fizer 20 mil hoje, vai a 61 mil torcedores e fica só atrás de Náutico e Figueirense, Edu. Seguimos nós, hein, na transmissão, Fabinho lá no Brinco, com o Boris na cabine, comentando comigo aqui, Marco Aurélio Jacozinho. Vem aí, derby 211 com o Boris, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. E hoje não é qualquer jornada, é uma jornada de sentimento, de amor. É uma jornada de derby, é o derby 211, que a bola rola daqui a pouquinho, às 5 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Frente a frente os eternos rivais Guarani Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta. É a abertura da segunda fase da Série C. O Bugre conquistou a classificação, terminou na 7ª posição, somou 27 pontos, com 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Chega embalado, afinal de contas, o time começou muito mal a competição. Encara uma Ponte Preta, que dentro de campo teve uma vida tranquila na competição. Desde o início mostrou a sua força, se classificou com algumas rodadas de antecedência, mas fora de campo a turbulência ainda persiste. A Ponte, que dentro de campo vem muito bem, obrigada. Vem com 3 vitórias consecutivas, desde a chegada do Marcelo Fernandes com 100% de aproveitamento. É mais um derby. Derby 211, muita história, tradição, rivalidade entre os gigantes campineiros. São 71 vitórias do Guarani, 68 vitórias da Macaca, além de 70 empates, além de um resultado desconhecido. Vai ser o segundo confronto entre Guarani e Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série C. No primeiro, realizado no primeiro turno no estádio Moisés Lucarelli, na primeira fase da Série C, empate por 1-1. E os gigantes voltam a se encontrar, hoje tendo como palco o estádio Brinco de Ouro da Princesa, neste sabadão que entrará na história para os principais jogadores, os principais personagens da partida. Cada um quer eternizar, quer colocar o seu nome definitivamente na história do derby campineiro. É a primeira rodada, segunda fase, Campeonato Brasileiro da Série C. A partir de agora, senhoras e senhores, tem Guarani e Ponte Preta aqui na Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo Bandplay, pelos demais aplicativos. Não há fronteiras para você curtir o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, do nosso canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. De quebra, no derby é sempre uma transmissão especial. Você participa, interage e concorre a prêmios. São muitos prêmios no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Ainda dá para você compartilhar o link nos grupos de WhatsApp, no grupo dos burrinos, dos ponte-pretanos, nos grupos dos amantes do futebol. São diversas opções para você curtir o link da Rádio Bandeirantes do YouTube. Guarani Ponte Preta, abertura, segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na Rádio Bandeirantes, com o timaço de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar a emoção do futebol, porque você já sabe, derby é muito mais derby na Rádio Bandeirantes, para nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. Para a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, 33 anos. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Em nome de Aroma das Ervas, especialize temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Em nome de Desktop e o plano Desktop Mais, conexão dentro e fora de casa, desktop.com.br. E o derby aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, para Cortag, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upnan, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upnan. WhatsApp 0800 591 22 23
Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram do @Boteco do Fertão, tudo junto sem acento. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Quer saber mais? Ligue 19 999 77 90 29. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. É no aniversário Sodimac. E a partir de agora, esparramando som forte e pesado, de muita tradição, mais tradicional do rádio esportivo no Brasil, é o microfonaço da Rádio Bandeirantes que mais uma vez entra em campo para levar a emoção do derby, o derby 211, com as primeiras informações do Guarani no gramado do Brincão de Ouro da Princesa. Vem chegando o repórter Bandeirantes. Alô, alô, Breno Beretta. Um grande forte abraço pra você. Boa tarde, Band Beretta. Alô, Leandro Boles. Grande abraço pra você. Boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani definido, escalado pelo técnico Matheus Costa, com novidades. O Cicinho voltando ao time depois de cumprir suspensão, assim como o Isaac, que também cumpriu suspensão contra a equipe do Tombense. E a principal novidade, a presença de Alan Santos. Foi divulgado durante toda a semana que ele estaria contundido, uma contusão de grau 2 no músculo posterior da coxa, mas ele teve apenas uma contratura. Guarani escondeu o jogo até momentos antes da partida porque o capitão Alan Santos está confirmado no time titular. Boles. E do outro lado do clássico campineiro, as informações da Macaca. Pra macacada reunida acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. As últimas da Ponte Preta, com o repórter Bandeirantes Pedro Piscinato. Alô, alô, Pepe, um grande e forte abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Leandro Boles, boa tarde pra todo mundo que está ligado, acompanhando o Derby 211 na Bandeirantes. A Ponte Preta, que conta com 3 novidades, 3 jogadores que estavam suspensos retornam hoje ao time titular. O zagueiro Simon, o lateral Arthur e também o volante Léo Oliveira. 3 caras novas em relação à última equipe que enfrentou o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Boles. São as últimas informações de Guarani e Ponte Preta na reportagem da Rádio Bandeirantes de Campinas para o grande derby. A bola rola às 5 da tarde aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Os comentaristas da Bandeirantes chegam dentro desta grande jornada esportiva, jornada de derby, trazendo a expectativa, o comentário inicial neste pré-jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, The Tiger Man, o Tigrão, o fera da opinião e o seu destaque. Um grande e forte abraço, boa tarde, Tiger. Boa tarde, meu caro Leandro Boles, um grande abraço a você, um abraço muito especial ao amigo da Bandeirantes. Agora é pra valer, né? Poucos minutos nos separam aí do rolar da bola, é derby 211, é derby decisivo, é derby de quadrangular de mata-mata. E eu acho que o Guarani chega um pouquinho mais inteiro, mas até as 16h59 tem favoritismo pro Guarani. A partir das 17h... fica tudo muito igual, mas o Guarani terá a impulsioná-lo uma atmosfera muito favorável e isso pode fazer a diferença, Boali. Valeu, tá aí, portanto, o destaque de Valdemir Gomes, o Tigrão na área. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa pro derby. Mais uma vez, um grande e forte abraço. Boa tarde, CH. Times escalados, definidos, e eu quero dizer o seguinte, antes da bola rolar, Guarani com força máxima e a Ponte com um problema na quarta zaga, sendo obrigado o técnico Marcelo a escalar Simon de começo. Tomara seja uma grande partida. Aí o destaque de Carlos Henrique, o bate pesado. É jornada especial e hoje temos convidados especiais.
comigo aqui na cabine do Brinco. Ele que já brilhou neste gramado do Brincão de Ouro da Princesa com a camisa verde e branco, a camisa do Guarani. E agora chega com o seu destaque, com o seu boa tarde, com a sua saudação. Olá, Fabinho, pequeno polegar, comigo aqui na cabine Bandeirantes. Fala, Fabinho, um grande abraço, boa tarde, tá tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar participando com vocês aí desse grande jogo, né? Um clássico que mexe com a cidade. E hoje, pela primeira vez, aqui na cabine com vocês, né? Onde que a maioria das vezes eu estava dentro do campo. E hoje estar participando com vocês aqui. Espero que seja um grande jogo e todos que estão aqui no estádio possam apreciar aí uma grande partida. Valeu, tá aí o Fabinho, estará comigo aqui no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. O outro convidado especial brilhou com a camisa da Macaca, com aquele gol antológico, além de grandes partidas. Marco Aurélio Jacozinho chega com o seu destaque, agora dentro da grande jornada esportiva. Fala, Jacozinho, mais uma vez um grande forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, um forte abraço a todos aí, aos amigos da Band. Estamos aí agora para esse belo jogo, esse clássico que, como o Fabinho falou, faz a cidade de Campinas parar. E para mim eu acho que vai ser um dos derbys mais históricos da história, porque vai definir primeiro e último jogo de um quadrangular final de uma Série C, que vai definir muita coisa entre Ponte Preta e Guarani para o seu futuro. Então estamos aqui para falar um pouquinho desse jogo e, junto com os amigos da mesa aqui, fazer a melhor parte nossa, que é estar falando desse grande derby. Beleza, tem o destaque do Jacozinho e Fabinho. Fabinho e Jacozinho são os comentaristas convidados desta grande jornada esportiva da Bandeirantes. Ele vai trazer números, curiosidades do derby. Derby 211. Derby sempre de muita rivalidade, sempre com as suas peculiaridades. Roger Williams chega mais com o seu destaque. Alô, Roger, um grande e forte abraço, boa tarde pra você. Fala, Boles! Meu parceiro, boa sorte aí. Desde 53, o Brincão recebeu 71 derbys, vantagem para o Guarani, com 21 vitórias contra 17 da Ponte e 33 empates. Mas a última vez que teve derby no Brinco foi em 2023. E o Guarani defende uma invencibilidade de 8 jogos como mandante contra a Ponte. A última vitória alvinegra aí no Brinco, Boles, foi em 2018, no primeiro derby com torcida única, 3-2. De lá pra cá, 4 vitórias bugrinas e 4 empates. Números com bola rolando já assim que o juiz apitar. E tem muitos prêmios pra galera, mais de 30. É só a galera participar preenchendo o formulário que tá na transmissão do YouTube da Bandeirantes. Bole, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O formulário tá lá preenchido. Você vai colocar o seu nome e também o time que você torce. E vai ter sorteio com bola rolando e também no apito final. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bolis! Valeu, este Roger Williams com o seu destaque dentro da grande jornada esportiva, com quase 40 aparelhos conectados. 40 não, 500 aparelhos conectados no YouTube da Rádio Bandeirantes. Mas dá pra gente dobrar, chegar já a 1000 aparelhos conectados. Vamos juntos neste engajamento, afinal de contas é derby 211 aqui na Rádio Bandeirantes. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. O derby chegou, o derby 211, o segundo derby entre Guarani e Ponte Preta e Guarani, neste ano de 2025, não tenha dúvida alguma, é sempre um momento especial. Hoje, 6 de setembro, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço. Mais uma vez, boa tarde, Edu Zassou. Que alegria, Boles, seu plantão, tá negócio, né? Tudo bem que não teve na Série C, mas não precisa ser tanto assim também, né? O que é isso? Pra tranquilizar o amigo, atenção, o alto-falante do estádio de Osasco. Aqui, Oeste 0, 15 de Piracicaba 1. Vamos lá, equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Gilberto Sufei no Brinco, Leandro Lopes, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro, os técnicos da TV, Pedro Sardelli e Wilson Ismanhoto. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Olha, deixa eu emendar aqui para dizer o seguinte.
vai começar a Série C, segunda fase. Então é o grupo B e o grupo C. O grupo B, 19h30 de hoje, São Bernardo e Londrina, lá no 1º de maio. Amanhã, 16h30, no Ceará, Floresta e Caxias. No grupo C, que é o grupo nosso aqui, além do derby, só tem hoje, né? Esse no grupo C. Amanhã, 19 horas, Brusque e Náutico. É turno e retorno do grupo e 2 de cada sobem para a Série B, lembrando que o primeiro de cada, somente o primeiro do B e o primeiro do C vão fazer a grande final em 2 jogos. Brasileiro da Série B, ontem, Amazonas 1, Remo 3, Paysandu 1, Volta Redonda 2 e Coritiba 4, Ferroviária 0. Que vontade de subir, Coritiba. Olha, em andamento, atenção, Ribeirão Preto, o Botafogo joga e perde 1-0 para o Atlético Paranaense. Gol de Viveiros, de pênalti. Fogão 0, Atlético Paranaense 1. Ainda na Série B tem Criciúma e Chapecoense amanhã. América Mineiro e Operário, Avaí e Goiás. Segunda-feira, Novo Horizontino e Atlético Goianiense, Cuiabá, CRB, Vila Nova e Atletique. E atenção, na Série D de dado, hoje vamos conhecer os 4 clubes que sobem. Na verdade são 3, porque um jogo é amanhã. Atenção, Limeira pegando fogo. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Inter 0, Goiatuba 0. Lá em Goiás, em Goiânia, foi 0-0, território de Goiás 0-0. O novo 0-0 é pênalti. E teve um jogador do Goiatuba expulso. Então, expectativa para o segundo tempo da Inter. Quem vencer, leva. Ou se não, tem pênalti. Barra e Cianorte empatam 0-0 em Santa Catarina. No jogo de ida no Paraná também foi 0-0. E 17 horas tem Arapiraca, Asa e Maranhão. Em São Luís foi 1-0 para o Maranhão. Amanhã tem América de Natal e Santa Cruz, lá na Arena Dunas. O jogo em Pernambuco, na Arena Pernambuco, foi 1-0 para o Santa Cruz. Sabe qual foi o público de Santa Cruz 1, América de Natal 0? 40.500. O Santa Cruz merece há muito tempo estar numa série melhor. E pela Copa Paulista em andamento, segundo tempo, Oeste 0-15-1, é jogo de ida, hein? Jogo de ida, quartas de final. Amanhã tem Francana e Grêmio Prudente, Comercial e São José. E na segunda-feira, Primavera e União São João. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupança premiada sicredi.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Quando eu escuto esse TAC, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte sério, Cortag é corte sério. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica Upman tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande o WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Sívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na União Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. União Proteção Veicular. Ligue 19 99726 4354 e fique protegido hoje mesmo. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, 54,90. Vaso sanitário monobloco 749,90. Tinta acrílica 18 litros 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente. Bandeirantes. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes. As equipes já estão no gramado. Muita festa da torcida bugrina para recepcionar o seu time. É o Derby 211. Sem perder tempo, direto e reto, vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho na primeira vitória no quadrangular final da Série C. Definido escalado pro derby pelo técnico Matheus Costa. Vai a campo com Dalberson, goleiro número 12. Cicinho, lateral direito com a 2. Na zaga, Rafael com a 3. E Alan Santos, o capitão, camisa 4. Na ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Kelvin com a 5, Isaac com a 8 e Diego Torres, número 10. No ataque, Cauã Jesus com a 7, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos, o artilheiro do Bugre, número 9. No banco, à disposição de Matheus Costa, Andrei 25, Lucas Justin 22, David Braz 13, Márcio Silva 14, 16 Renan Castro, 15 Cadi, 18 Caio Melo, 17 Gemerson, 20 Hilta Takahashi, 21 Dentinho, 23 Gabriel Silva e 19 para Júnior Brandão. Preto e branco é a cor da Ponte Preta. Macaca que visita o Guarani neste derby 211, buscando os primeiros 3 pontos nesta segunda fase de Série C. E para esse clássico de número 211, o técnico Marcelo Fernandes manda a campo Diogo Silva no gol com a 12, Pacheco na lateral direita 28, Wanderson 34, Simon com a 4 e Arthur pela lateral esquerda com a 15. No meio de campo, Luiz Felipe 27, Léo Oliveira 55 e o capitão da Ponte Preta, Elvis com a 10. No ataque, Toró tem a 17, Bruno Lopes 77 e Gé tem a 9 estampada na camisa. Repeteco da Macaca de Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis. Toró, Bruno Lopes e Gé. No banco de reservas, à disposição do técnico Marcelo Fernandes, ele tem Matheus Kaiser, goleiro, com a 30, Edson com a 3, Diego Tavares, número 7, Matheus, 18, João Gabriel com a 20, Lucas Cândido, 25, Pablo, 33, Gustavo Teles, 35, Lelkovic, 36, Kevin, meia dúzia, 62, Miguel, 70 e Pedrinho, 80. Arbitragem do jogo. Para apitar o seu terceiro derby na carreira, Marcelo de Lima Henrique, que é do Rio de Janeiro, mas apita pelo Ceará. E os assistentes e o VAR, hein, Pedro Piscinato? O assistente número 1 também do Ceará é o Renan Aguiar da Costa. E assistente número 2, Anderson da Silva Rodrigues. O VAR é o Hilbert Estevan da Silva, de São Paulo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Tá tudo pronto, a bola vai rolar. Deixa eu saber do Fabinho aqui. Fabinho que tá ao meu lado. Fabinho, o pequeno polegar. O que passa na cabeça do jogador nesse momento que o árbitro tá colocando a bola no centro do gramado, Fabinho? Dá saudade, viu? Esse jogo é um jogo que a gente tava comentando aqui. É um jogo que dá saudade de querer estar dentro do campo. E não tem... O jogador não dá 200%. Então, espero que o Guarani hoje possa estar num dia bom e quem sabe começar bem. Fabinho é o nosso comentarista convidado, Marco Aurélio Jacozinho também conosco.
nesta grande cobertura do Derby 211. A bola vai rolar, a saída vai ser do Guarani, ficando à nossa direita. À esquerda, a Ponte. Então, consequentemente, o Guarani ataca para o gol de entrada, a Ponte Preta ataca para o gol do placar eletrônico. Guarani com a camisa verde, calção branco, meia verde, a macaca. Uniforme branco com a faixa preta, calção preto, meia branca. Vai rolar a bola, cresce a expectativa do torcedor. Ligado na Rádio Bandeirantes pelos 4 cantos do planeta. No YouTube, no FM, pelos aplicativos. Pontualmente 5 da tarde em Campinas. Apita o árbitro. Bola rolando, começa o Derby 211 aqui na Bandeirantes. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro Derby 211, na largada desta segunda e decisiva fase do Campeonato Brasileiro da Série C. História, tradição, rivalidade, tem Guarani, Ponte Preta e Guarani. E com 30 segundos a primeira falta no Derby, cometida pelo Diego Torres pra cima do Gé. O jogo já está parado, o jogo que vai ter a arbitragem de um árbitro experiente, o Marcelo de Lima Henrique, de 54 anos. E já tem falta, macaca, para fazer a cobrança, Pepe. Diego Torres, camisa 10 do Guarani, acabou chegando atrasado, acertando ali a perna do Gé. Elvis se prepara para a cobrança, vem bola na área. No comecinho do jogo, a macaca tenta vir para cima, busca o primeiro gol deste Derby. Parte para bola, Elvis, pé direito, levantou na boca do gol, tentou, Gé subiu, tirou a defesa. Bruno fica com a sobra, ele tenta o da frente, Toro, dá um bote, recupera, vive uma ótima fase. Estica a perna, Cicinho, coloca a bola para fora. Lá pela canhota, é lateral para macaca bater. É só o comecinho do Derby. Hoje na casa do Bugre, na casa do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. No dia 4 será na casa da macaca, no estádio Moisés Lucarelli. Vem para a cobrança do lateral, lá pela canhota, campo ofensivo, Arthur. Do jogo do primeiro turno ou da primeira fase, empate por 1-1. Arthur trabalha a bola para Elvis. Elvis empurrou pela meia para Luiz Felipe, deixou curtinho para Elvis. É a macaca quem tem a voz de bola no campo ofensivo. Levantou para Arthur em posição legal, linha de fundo, cruzou para Bruno Lopes, tentou de cabeça, a bola fica viva, Dalverson sai do gol para fazer a defesa e ficar com a bola, Pepe. Saiu muito bem ali na disputa o Toró, acabou deixando, na verdade nem dividiu com o goleiro. Guarani tem a posse. Lembrando que tem o VAR, a partir desta fase da Série C temos o VAR. O VAR presente em jogos desta segunda fase da Série C. Você vem comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, com os comentários do CH, do Tigrão, vem macaca, se defendendo o Guarani, quem tenta o ataque, Bruno Santos brigou, foi desarmado. Com os comentaristas especiais hoje, Fabinho comigo aqui na cabine Bandeirantes, com Marco Aurélio Jacozinho, nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Falando um pouquinho mais sobre a macaca e sobre o jogo também, com Roger Williams atualizando os números para você. Lembra que tem promoção no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você entra no nosso canal no YouTube, preenche o formulário e no apito final muitos prêmios para você aqui na grande jornada esportiva Bandeirantes. Ô, Boles. Chamou, falou, bebê. Para quem tá ligando o rádio agora, né, e não nos acompanhou no início da jornada e é torcedor do Guarani, o Alan Santos está jogando. O Guarani escondeu a semana toda, ele teve apenas uma pequena contratura depois do jogo contra o Tombense e tá recuperado, é o capitão do time, tá jogando hoje como titular. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Chegamos a 3 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 aqui em Campinas, Série C. Bola para Emerson, pé canhoto, tenta o lançamento para Mirandinha. Entra e corta de cabeça, tira Pacheco, a sobra da bola para Léo Oliveira, de novo para Pacheco. Pacheco empurra no comando para Gé, no pivô, sai Rafael na marcação. Gé cai, reclama de falta, o árbitro para seguir. Alan Santos para Bruno, botou na frente, é falta para cima dele. Chega atrasado, Simon, derruba Brunão, o jogo tá parado, é falta pro time do Guarani, Breno Beretta. O Simon foi com o corpo pra cima do atacante do Guarani, o Bruno Santos. Diego Torres tá com a bola, ajeitando ela com carinho, por ali o Kelvin também, a torcida vai junto com eles, Boles. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Guarani tem falta para fazer a cobrança, vem para a bola Diego Torres, o argentino com os dois braços levantados, combinando a jogada.
Kelvin fica na entrada da grande área, mas evidentemente quando o Diego Torres partiu para lá, ele vai sair. O árbitro está pedindo alguma situação ali no banco de reservas do Guarani, pedindo para o Matheus Costa parar de reclamar, que é ele quem manda. Vem para a cobrança Diego Torres, quase 5 minutos pro primeiro tempo. A expectativa aqui no Brinco, hoje a casa do Guarani recebendo o derby 211. Partiu Diego Torres, deu uma fatiada na bola, abriu para Rafael, recolheu, dominou dentro da grande área, deu uma vacilada e perdeu. Luiz Felipe leva melhor, tentou tirar o passe para Toró, vem bem Cicinho, leva bem a marcação, pé direito, levantou no comando para ninguém. Diego Torres ainda vai tentar chegar, chegou primeiro Pacheco, protege, a bola sai. É lateral aqui na direita para Macaca bater. Internet fibra, mais plano controle é com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. A Macaca que não vence aqui no Brinco desde 2018. Naquela ocasião venceu o Guarani pelo placar de 3-2. E aqui o Elvis está caído. Caído Elvis, tem uma disputa perto da risca do meio campo. Caído, camisa 10 da Macaca. O jogo está parado, mais uma falta marcada. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, é segurança, é oportunidade. Conta com o Sicredi. Lançamento para Arthur, subiu, escuro de cabeça, Cauã Jesus coloca a bola para fora. Cauã que no último dia 2 completou mais um ano de vida. Bola colocada para fora, tem lateral a Macaca para fazer a cobrança pelo setor esquerdo. Vem para cobrança Arthur, tem Léo Oliveira pedindo, ele tentou passe no comando do peito do Cicinho. Mata o peito, coloca no terreno, Bruno Lopes atento, faz o passe para Luiz Felipe. Elvis brigou, briga Toró, leva melhor Cauã, levanta a bola, o jogo é disputado, é brigado. Insiste Toró, tocou na ponta para Elvis, Elvis levantou para Léo Oliveira. A bola curta, chega Brunão, recupera a posse de bola, soltou para Diego Torres, que meteu para Mirandinha, tá no mano a mano, ele tem velocidade, pé direito, bate pro gol, a bola foi desviada, se perdeu pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani bater. A bola bateu no Luiz Felipe, escanteio lado esquerdo, Kelvin já está se posicionando para fazer a cobrança. E os seus jogadores em campo chamam a galera, o Elvis está caído. Bem à frente do banco de reservas da Macaca, PP. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique estava próximo do lance, já falou que não vai receber atendimento, que é para seguir o jogo. Os jogadores da Ponte Preta reclamam muito. É, o Marcelo de Lima Henrique está dizendo que não merece o atendimento médico. Partiu Kelvin, a cobrança curtinha para Mirandinha, devolveu para Kelvin, recolheu, dominou, levou por fundo, escapou, pé canhoto, rolou para a boca do gol, tira a defesa. Rebote volta para o time do Guarani com o Emerson. Emerson para Diego Torres, abriu na direita para Brunão, tentou a finta, desarmado, insiste o centroavante, o artilheiro do time do Guarani, toca mal, já recupera para Elvis, recuperado, empurrou para Luiz Felipe, por baixo chega Brunão, no carrinho, toca na bola, a bola sai, é lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta moção, eu confirmo, Série C, primeira rodada, segunda e decisiva fase aqui no Brinco. Guarani 0, Ponte 0, Ponte 0, Guarani também 0, Edu Pinheiro. Série D de dados, segundo tempo em Limeira, valendo acesso, Inter 0, Goiatuba também 0. Fabinho, pequeno polegar, comigo aqui na cabine da Rádio Bandeirantes no Brinco. E esse começo do jogo, Fabinho? Um jogo bem controlado, né? Como é o clássico, né? Os dois times estudando ali, buscando algumas oportunidades, alguns contra-ataques. Então, como é o clássico, a gente sabe que é detalhes, né? E quem tem que botar o ritmo do jogo é o Guarani. Quero a opinião também do Marco Aurélio Jacozinho deste comecinho do jogo pelos lados da Macaca. E aí, Jacozinho? Boys, um jogo bem disputado, né? Mais no meio do campo, ainda nenhuma finalização, mas a gente vê que a Ponte também veio para atacar. Tem segurado bem o Guarani, nenhuma jogada de perigo por enquanto. E o jogo disputado como sempre é um clássico Ponte Preta e Guarani. É derby, e é derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Bola para Kelvin, tenta a saída para o time do Guarani, a bola bate no Luiz Felipe, chega rasgando, toca na bola, a bola sai. É lateral, setor direito, câmara ofensiva para o time do Guarani bater. Cortag, empresa líder do mercado, experiência no assentamento de pisos e revencimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com.
Sábado, dia de futebol, dia de derby, você ligado na Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para cá hoje, Jesus já perto da marcação alta de Arthur. Tocando na bola, bola sai, a lateral pelo setor direito, câmbio ofensivo, mais um para o time do Guarani bater. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Acesse union-proteção.com ou ligue 19 99977 9029. Boles. Chamou, falou, Band Bereta. Eu busquei informações sobre ingressos. Já eu falo. Guarani tenta o ataque, chega aqui atrás de qualquer maneira. Wanderson metendo a bola para fora porque o Bruno já pressionava. A bola sai em lateral, campo ofensivo para o time do Guarani bater. Aliás, são dois treinadores invictos. Matheus Costa invicto no comando técnico do Guarani, Marcelo Fernandes invicto no comando técnico da Macaca. Cicinho no fundo para Cauã, não tem impedimento, a cobrança do lateral. Ele recolheu, dominou, parte para cima, puxa para canhota, cruzou na entrada da grande área, subiu Luiz Felipe para cortar. Já com a sobra, dividiu com Rafael, usa o corpo, leva melhor. Bruno Lopes toca na bola, já insistiu. A bola volta para o time do Guarani com o Emerson. No campo ofensivo ele recolhe, dominando o corredor, pede bola Mirandinha, empurrou na ponta, domina Mirandinha. Ele parte para cima, sai da ponta, vem para meia, levanta muito forte para Brunão. A bola foi direto para fora em tiro de meta. A estrela do Mirandinha que brilhou no primeiro clássico desta Série C, Band Bereta. Exatamente, Bola. E sobre ingressos, né? O que eu tenho de informação? Que pode passar de 19, mas não vai passar de 20 pelo seguinte, porque existe uma lei que determina que o espaço de torcida organizada seja 20% do estádio. A capacidade da cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada, onde ficam as organizadas, 5.333, ou seja, pode passar de 19, mas não deve passar de 20 por conta dessa lei aí. O brinco, ele é setorizado, o único setor que nesse momento não está totalmente tomado é o setor das arquibancadas, onde normalmente ficam os times visitantes. Como hoje é com torcida única, o Guarani evidentemente abre este espaço para a torcida bugrina, é só aquele espaço ali. Kelvin domina para o time do Guarani, lançamento de GPS para Cicinho, ele escora de cabeça, tenta Isaac, entra e corta Luiz Felipe, tirando mais uma na entrada da grande área, a bola volta para Rafael, de primeira levanta a bola para o campo de ataque, tentou o Cauã, entra e corta a defesa, a bola volta para Kelvin para Diego Torres, chega na marcação, Bruno Lopes, ele consegue o passe para trás para Rafael, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero saber do Tigrão deste comecinho do jogo, 0-0 aqui no Brinco, Tigrão. Olha, isso começa muito equilibrado, muito igual o jogo, muito pegado, jogadores disputando aí palmo a palmo de gramado, centímetro a centímetro, por enquanto sem emoções, 12 minutos, os goleiros ainda não trabalharam, os dois times muito cuidadosos, muito bem postados defensivamente. Até agora, 12 minutos, 12 e meio, já é metade do primeiro tempo, ou um quarto do primeiro tempo, melhor dizendo. O tom do derby é o tom do equilíbrio, por enquanto. Boteco do Fortão é um lugar para quem gosta de mesa cheia, comida de verdade, cerveja trincando de gelada. Segue no Instagram, @Boteco, e é com o Boteco do Fortão. E já combina com a galera. 13 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco. Bola recuada no Wanderson pro goleiro Diogo Silva. Os goleiros ainda não trabalharam no derby, 211 de muitas faltas. Bola para Simon, lá pela esquerda, câmara ofensivo, tenta o lançamento para Luiz Felipe. Chega primeiro Cicinho, Luiz Felipe vai brigar. Chega no limite, a bola não sai, Luiz Felipe leva melhor, atento, arranca um escanteio. É escanteio para Macaca PP. Luiz Felipe tentou a jogada individual para cima do Cicinho. O lateral do Guarani acabou cortando. Escanteio para a Ponte Preta. Elvis caminha para a cobrança. Boris. Começou o aniversário Sodimac e o presente é todo seu. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Vem para a cobrança, Elvis. A chance para Macaca na bola parada. Pertinho da bola, Arthur para a cobrança curta. Vem para a cobrança do escanteio, setor canhoto. A Macacada reunida. Demora para fazer a cobrança o Elvis, o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro do jogo, fica bravo, perde agilidade. Elvis ameaça, cobrou curtinho para Arthur, para Elvis, levantamento na segunda trave, a bola passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Os números deste comecinho de derby.
Roger Williams atualiza tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Diga lá, Roger. Nenhum chute a gol até o momento, Boles. 3 faltas fez o Guarani, 2 fez a Ponte Preta, 1 escanteio para cada lado e nenhum cartão amarelo, Leandro. Brunão recolheu, dominou para Cauã. Jesus entrada na grande área, ele bate, o chute sai bloqueado. Eu vi uma dividida forte que o árbitro não marcou a falta, mas ele viu que os 2 jogadores ficaram no gramado, Léo Oliveira e Bruno Santos. Por isso, para o jogo, Marcelo de Lima Henrique, eu quero detalhe, bebê. Os 2 jogadores estão caídos, né, no gramado nesse momento. Léo Oliveira, como você disse, também o Bruno Santos. Bruno Santos sentindo bastante a perna direita, mas deve dar para os 2 continuarem. Eles estão reclamando com o árbitro, o Bruno Santos reclamando que seria a falta, o árbitro não vai dar nada e os 2 já estão se levantando. Tudo legal com os 2 que inclusive se cumprimentaram, Boles. Estamos com 15 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco. A Clínica Upman tem condição especial para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aproveite para melhorar a sua performance sexual. Confira no WhatsApp 0800 591 2223. 0800 591 2223. Gé, quem domina para Macaca, ele tenta botar na frente, Alan Santos com Gé caído, chuta a bola contra o corpo do Gé, o árbitro marca a falta, a primeira confusão do derby, Alan Santos sai de fininho, Toró quer briga, acaba se empurrando com o primeiro jogador, com o Rafael também, o clima esquenta no derby, Pepe. Clima muito pesado, Bruno Lopes foi cobrar ali o Alan Santos, que chutou a bola contra o Gé, já virou uma confusão generalizada, mas jogadores da Ponte Preta muito bravos com o Alan Santos que chutou o Gé. Ânimos exaltados aqui no Brinco, é a primeira confusão do derby. E foi pertinho aqui da gente, né, Fabinho? Quando o Gé sofreu a falta, o Alan Santos inexplicavelmente foi lá e parece que atingiu a bola contra o corpo do Gé, ou se o pé acabou atingindo o jogador da Macaca. É isso, Boris. O Gé já estava no chão, né? O Alan Santos já tinha marcado a falta, ele chutou em cima do Gé, né? E criou um princípio de tumulto ali, que isso faz parte do clássico. E o Marcelo de Lima Henrique, que é árbitro experiente de 54 anos, já foi lá e resolveu a parada. Agora ele está indo em direção a 2 jogadores. Chamando 2 jogadores da Ponte. O Gé e o Alan Santos. Os 2, né? O Gé sai de costas, de fininho, o Alan Santos está sendo chamado, agora ele vai chamar o Pacheco. É o Pacheco. O Pacheco ficou um pouco mais exaltado, né? Não foi o Gé disse que não era nada com ele, agora chamando os 2, faz aquele gesto, o árbitro, é a última, não quer mais saber. Lembrando que tem o VAR, né? Os jogadores até então, que estão disputaram a primeira fase da Série C, não tinham VAR. Então o VAR fica de olho em qualquer tipo de situação. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança, a falta foi marcada, 17 minutos, partiu para a bola, Elvis levantou, fechado na boca do gol, desvio de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! É gol! Da Ponte! E tem a 9 estampada na camisa, a marca do artilheiro, cheiro do gol, já na cobrança de falta de Elvis, sobe mais do que a defesa do Guarani, mete a cabeça na bola sem chances para o goleirão bugrino, já volta a marcar no derby, recoloca o seu nome na história do derby campineiro, já de cabeça, a Macaca sai na frente, pula, sai do chão e vibra a macacada. Gé de cabeça faz a festa da nação alvinegra, a Macaca com Gé, marca, olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol, e é gol no derby, na marca de 18 minutos de bola rolando, o primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, macacada, grita e grita forte, porque é gol no derby, é gol de Gé, tá registrado no derby, Gé de cabeça, Ponte Preta 1,
Guarani 0. É Dalberson, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Pedro Piscinato. Uma cobrança de muita qualidade do Elvis. Colocou quase com as mãos na cabeça de Gé. E aí ele não desperdiça. Dentro da pequena área, o camisa 9 da Macaca subiu mais alto que toda a defesa bugrina para cabecear ou apenas desviar para o gol do Dalberson e concluir e marcar o seu terceiro gol no Clássico Campineiro. Gé chega também ao seu terceiro gol nesta Série C. Gé tem a 9 estampada na camisa, Leandro Bolles. Gol está sendo revisado, Marcelo de Lima Henrique me parece que vai provar, ele vai provar. Vai provar uma possível irregularidade no gol da Macaca. Eu quero a opinião do Jacozinho com o auxílio da TV. O próprio Roger Williams, que está conosco também na transmissão. O que o árbitro identificou que ele vai revisar, hein, Jacozinho? A nossa visão aqui, eu não vi nada de irregular por enquanto. Eu acho que, como eu falei antes, né? Às vezes o VAR está entrando mais para atrapalhar do que para ajudar. Vamos ver o que ele vai reportar ali pro árbitro e ver o que ele vai definir. Só se foi uma falta do Gé no momento que ele sobe para fazer o cabeceio. Também estou com o Jacozinho. Né? Talvez uma carga. Vamos aguardar, o árbitro está no vídeo. Aqui pra gente, sem o auxílio do replay, a gente também não viu nada, né, Fabinho? Daqui onde a gente tá, não vimos falta, não vimos nada, né? Agora esperar aí a decisão do VAR. Também o sendo árbitro... traçadas as linhas do impedimento, hein? O que pode ser, pela visão aqui, eu acho que um possível impedimento, mas acho que é um jogador que praticamente não participou da jogada. Porque daí seria uma interpretação. No caso, se houvesse impedimento, o árbitro não haveria, né, necessidade de ele ir até a cabine do VAR. Então, provavelmente, se algum jogador atrapalha a visão do Dalberson ou uma falta do Gé. Fato é que o Marcelo de Lima Henrique está na cabine do VAR. Como é o primeiro jogo desta segunda fase da Série C, é a primeira vez que o árbitro vai até o VAR nesta Série C de 2025. Hilbert Estevan da Silva é o responsável pelo VAR. Já está com a decisão, árbitro, ele vai, atenção, anular o gol está anulado. Anulou o gol. Gol anulado, o torcedor do Guarani comemora como se fosse um gol. O gol está anulado e pelo gesto do árbitro ele deu de fato impedimento se alguém atrapalhou o Dalberson, né, Pepe? Pelo gesto técnico do Marcelo de Lima Henrique, realmente foi impedimento do Gé. Bolles. Não, mas o Gé saiu de trás. O Gé tem um jogador impedido, mas não é o Gé. Então a bola vai até em direção ao isso. jogador. Aqui pela imagem não dá para ver qual o jogador que está em impedimento. Mas ele praticamente não participou da jogada. Wanderson. A bola até foi em cima do jogador, mas quem antecipou foi o Gé. Wanderson, Bolles em condição irregular no momento do cruzamento. Mas ele chega a tocar na bola ou não? O juiz analisou que ele participou da jogada. E aí atrapalha a visão do Dalberson. E o seguinte, o Gé recebeu o cartão, né? Isso que eu ia falar, provavelmente cartão anulado, né? Porque não valeu o gol. Aqui vem Guarani, segue, portanto, 0-0 no derby. Lance polêmico neste derby 200 dias para variar. Aqui a falta para cima do Arthur, cometida pelo Cauã. O jogo tá parado no brinco. Carlos Henrique, o bate pesado, eu também quero ouvi-lo. Nesse comecinho quente de derby, não vale o gol da Macaca, CH. Se não tiver polêmica e lance nervoso, não é derby. Um jogo extremamente equilibrado e, para mim, Bolles, o gol foi bem anulado. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. É fácil participar, acesse agora pesquisacampinas.com.br. Olha, Macaca com Gé, voltou para Léo Oliveira, uma bomba, a bola explodiu na marcação. Sobra para Mirandinha, da bola girada, perde a bola, toca na bola, Bruno Santos, a bola sai. É lateral na direita, campo ofensivo, é pro time da Macaca bater. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais uma massacrante audiência do futebol Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol do derby. E o derby, claro, é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Elvis, linda jogada, chapela Kelvin, levanta para a área, tira a defesa, volta para Arthur, de primeiro um bolão para Toró, domina dentro da grande área, sai da área, Toró, setor esquerdo, vem Macaca, cruzamento para Bruno Lopes de cabeça para fora, a bola
bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani, Pepe. Bruno Lopes acabou resvalando de cabeça, mas não pegou como queria. Mandou por cima do gol. Dalberson não tem pressa para repor a bola. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vamos chegar a 25 minutos, primeiro tempo, neste finalzinho de tarde de sábado em Campinas. Você ligado na Bandeirantes com o Derby 211. Dalberson com o pé esquerdo, levanta a bola para o campo de ataque, sobe, escora de cabeça, Luiz Felipe, devolve a bola para o campo ofensivo da Macaca. Chega Rafael, divide com Gé, toca na bola, a bola sai. É lateral, setor canhoto para o time da Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 25 minutos e meio, primeiro tempo. Ponte para ataque, Alves tentou na entrada da grande área, subiu o Alan Santos para cortar. A bola sai novamente em lateral, setor canhoto para o time Ponte Bretano. Seguindo, aqui majestoso, vai ser no segundo turno, aqui é Brinco. Primeira rodada, grupo C, Guarani 0, Ponte também 0, Edu Pinheiro. Ainda no grupo C, amanhã às 19 horas, lá em Brusque e Náutico. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arthur na esquerda, tentou botar na frente, ele tenta cruzar. A bola parou em cima da linha, não saiu, mas aí o Arthur ficou distante, recupera o time do Guarani. Tenta sair por campo de ataque o time do Guarani. Diego Torres consegue o passe para Mirandinha. Já passa por fora aqui para o setor esquerdo. O Emerson. Mirandinha na velocidade. Bota na frente. Boa a bola para Emerson. Olha para a área. Prepara o cruzamento. Levantou para Brunão de cabeça. Subiu na hora H para fazer o corte. Tira de qualquer maneira Simon. Gé briga na disputa com Cicinho. Os dois se pegam. Arthur marca a falta em cima do Gé. Um pouco antes da risca do meio campo, o jogo tá parado, é falta para Macaca bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Ô, Mole. Chamou, falou, bebê. Agora há pouco você falou que foi aniversário do Cauã Jesus. Sabe de quem que é aniversário amanhã? Tô sabendo e já fui convidado. Tá aí do seu lado na cabine, hein? Fabinho, pequeno polegar, amanhã vai completar 4.2, Fabinho. Amanhã 4.2, graças a Deus, né? Com saúde. Espero estar aqui hoje, quem sabe, junto com vocês aí, apreciar um bom jogo. Boa, Fabinho conosco aqui no Futebol da Bandeirantes, domina Simon. Simon tentou o lançamento para Pacheco, entra e quarta, tira, Emerson levanta a bola, Mirandinho vai brigar com Wanderson, leva o Mineiro, zagueiro do Macaca. Bruno Lopes ajeita para Pacheco, levanta a bola para o grande ataque, tentou do outro lado o setor esquerdo para Toró. Cicinho atento, faz o corte, Cauã Jesus tentou botar na frente, escapou, foi para a dividida, trombou com o Arthur, os dois trombaram, a turma do seguir. Sai jogando o time da Macaca, bola para Simon. Simon por dentro para Léo Oliveira. Recorre e domina a Macaca, que fez a segunda melhor campanha da primeira fase da Série C. Somou 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Vem de 3 vitórias consecutivas do time Ponte Bretano nesta competição. Domina Wanderson. Wanderson empurra, abre pela direita para o campineiro Pacheco. Pacheco lançou no comando para Bruno Lopes. O passe foi forte, a bola saiu direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Guarani. Internet e fibra mais plano. O controle é com Desktop Mais, sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Emerson bota a bola entre as pernas de Bruno Lopes, sofre a falta, o jogo está parado aqui no Brinco. Marco Aurélio Jacozinho, eu quero ouvi-lo. 28 minutos, segue 0-0, quem é que tá melhor do derby, hein, Jacozinho? Boris, a Ponte Preta tá muito bem no jogo, né? O Guarani ainda não teve praticamente nenhuma chance de gol. A Ponte já fez o gol que foi anulado. E assim, é um jogo muito disputado, tem que tomar cuidado que agora tem VAR, de repente numa disputa aí com o pé um pouco mais alto pode acarretar num vermelho direto e acho que os jogadores não se atentaram a isso. Mas a Ponte tá muito bem no jogo. Vem de novo a Macaca pro campo de ataque, domina Toró, sai da ponta, vem para meia, pé direito, arriscou, a bola subiu, Dalberson fica com a bola, abraça, a bola não dá rebote,
faz a reposição, já encontra Emerson aqui pelo setor canhoto, ele bota na frente, marcado por Bruno Lopes. Emerson tentou botar na frente, chegou Bruno Lopes na bola, recupera para Macaca, sai jogando com Elvis, Elvis para Léo Oliveira, ele recolheu, dominou, soltou curtinho aqui atrás para Wanderson, Wanderson para Léo Oliveira, sai na marcação Diego Torres, Wanderson de novo, trabalha a bola com Pacheco, a ponte sai direitinho, tocando a bola, o Diego Torres não desiste, aperta a marcação, bola para Bruno Lopes, ele bota na frente, aí se jogou, chega Kelvin na cobertura, recupera, sai jogando para o time do Guarani, com o capitão Alan Santos, Alan deixou para Rafael recolhe, dominando o primeiro terço do campo, tenta trazer o time do Guarani para o campo de ataque, Cicinho, setor direito, tentou o lançamento, a bola explode no corpo do Toró e sai, na junção da risca no meio campo com a risca lateral, é lateral para o time do Guarani bater, vamos chegar a 30 minutos, você segue participando conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e concorre a prêmios, preencha o formulário no YouTube, tem uma mensagem fixada no qual você tem que seguir todas as coordenadas e consequentemente concorrer a muitos prêmios dentro do apito final que terá o comando aqui na Bandeirantes de Edu Pinheiro neste sabadão. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Cicinho perde a bola pelo meio, recupera, vem embora Macaca, dispara Toró, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Elvis, passa Pacheco, recebe livre pelo setor direito, Pacheco recolheu, dominou, vai encarar a marcação, empurrou por dentro para Léo Oliveira, curtinho para Elvis, dá tabela de novo para Léo Oliveira, todo atrás do time do Guarani, quem tem a posse de bola Macaca, Arthur pela meia, foi uma pedrada no Luiz Felipe que não consegue dominar, na sequência Isaac recupera, solta o jogo para Cauã para Mirandinha, lançado, dispara para o setor canhoto, Mirandinha faz o break, cortou, limpou, fintou, clareou, boa bola na entrada da grande área para Cauã, ele tentou a finta, caiu na disputa com o Arthur, ficou caído, o árbitro no campo mandou seguir, Brendo Beretta. Ele ficou sentindo a perna esquerda, reclamando de falta, esperando que o árbitro desse, mas agora ele já está se levantando, não reclamou mais. Jogador do Guarani, pra mim não aconteceu a falta, foi apenas uma dividida, Boles. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, os 30 primeiros minutos do derby quente aqui no Brinco, segue 0-0 Tigrão. Quente e se na minha outra intervenção eu disse que estava tudo igual, nesse momento a Ponte é melhor, né? Fez o gol por um pequeno detalhe do Wanderson, que participa do lance mesmo sem tocar na bola, estava um pouquinho à frente. Acho que foi bem anulado, mas o Gé veio de trás. Porém, a regra ali não deixa margem à dúvida, porque foi para a bola o Wanderson. E a Ponte com muita personalidade. Toca a bola, trabalha sempre de forma vertical, muito à vontade, dá a impressão que está jogando em casa. O Guarani opta por tentar as jogadas de velocidade no contra-ataque. Erra Diego Torres, tentou recuperar a Macaca, a bola sobra aqui atrás para Dalberson. O goleiro levanta, Bragão de ataque, tentando o Brunão. Briga com ele, Simon, a sobra da bola para Cauã, não domina no primeiro lance. Isaac conserta, deixa no círculo central para Diego Torres para Cauã, recolheu, dominou, demorou para tocar. Mesmo assim, insistiu no lance, perdeu. Pacheco recupera, dá um balão para o campo de ataque, a bola volta em posse do time do Guarani. Corretag criando produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção. Resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Cortag, 30 anos com você. Mirandinha pedalou, bateu cruzado pra boca do gol. A bola passa por todo mundo e sai do outro lado. Lateral para Macaca bater. Os números do derby. Roger Williams atento, trazendo tudo para você aqui na Bandeirantes. Diga lá, Roger. Ponte tem mais domínio territorial, 60% de posse de bola contra 40% do Guarani. Chances de gol, finalizações, porém nenhuma ao alvo, 3 para Ponte, 1 para o Guarani. E olha, um jogo faltoso até aqui, hein, Boles? 7 faltas fez o Guarani, 4 faltas fez a Ponte. Um escanteio para cada lado e um cartão amarelo para a equipe da Ponte Gé no momento do gol que foi anulado. Os números do jogo aqui na Bandeirantes com Roger Williams. Vacila, perde a bola, Rafael, recupera Gé, carrega a bola, saiu na cara do gol, tem a chance, entrou, tocou, defendeu Dalberson e na sequência o Gé coloca a bola pra fora. Gé chegou a ficar cara a cara com Dalberson, deu um bico na bola. Dalberson salva o Guarani, Pepe. Ele conseguiu fazer o mais difícil, roubou a bola, acelerou, ganhou velocidade na hora que saiu.
cara a cara com o Dalberson, acabou chutando de bico, sem muita direção. O goleiro do Guarani faz a defesa e nesse momento sente muitas dores no pé. E o Bruno Lopes e o Elvis, melhor dizendo, falam porque o Bruno Lopes passava sozinho do outro lado, pedindo para o Jé tocar a bola. Jacozinho, a Ponte teve uma grande oportunidade, eram 2 da Macaca contra apenas um defensor do Guarani, mas o Jé, aquele instinto de atacante, finalizou e o Dalberson fez uma grande defesa. Realmente, Boris, o Jé roubou a bola ali num contra-ataque rápido ali da Ponte e acho que a tomada de decisão do Jé poderia ter sido rolar a bola pro lado, que aí o jogador da Ponte já tá na cara do goleiro e com certeza teria a possibilidade maior de fazer o gol, mas o Jé, aquele instinto de atacante, de centroavante, de matador, tentou finalizar meio a lá Romário de bico, mas o goleiro do Guarani fez uma bela defesa. A Ponte Preta bem confortável no jogo e tá mais próximo do gol do que o Guarani. E o Bugre errando demais, né, Fabinho? Pequeno Polegar comigo aqui na cabine Bandeirantes. O Guarani errou de novo e quase levou o gol. Errando bastante, que nem disse o Jacozinho, né? O momento é da Ponte. As melhores chances que teve na partida até agora foi da Ponte. E o Guarani que tá jogando em casa tem que sair mais um pouco, buscar mais um pouco o contra-ataque, né? Então a Ponte tá mais confortável no jogo. Olha, tem uma situação aqui de uma movimentação de torcedores. Me parece que um torcedor, ele caiu no fosso. A gente tá vendo aqui, ele caiu de cara no fosso. Gera toda uma preocupação, né? Torcedores preocupados. Os médicos aqui que estão na ambulância, atrás do gol de entrada, muita gente preocupada. Eu consegui ver, tanto é que o Diogo Silva tá pedindo pro árbitro parar o jogo. Policiais militares estão chegando, foi bem aqui na curva, no início do setor das torcidas organizadas. Me parece, não sei se ele passou mal ou se de fato ele caiu, mas ele estava com o rosto no chão. É isso que acabou ocorrendo. Agora tem alguns torcedores correndo. Desnecessário que a polícia tá fazendo aqui, que eu tô vendo, tá dando borrachada em todo mundo. Isso daí, é uma falta de respeito da polícia militar, porque tem gente tentando ajudar, o cara tá caído. Ele tá caído, né, Breno? A médica, exatamente. Eu acho que ele caiu ali do guarda-corpo em direção, né? Talvez se desequilibrou, algo do tipo, mas ele caiu no fosso. Exatamente. Tinha gente tentando ajudar. O que a polícia tá fazendo? Sentando a borracha no pessoal que tava tentando ajudar. Parece que o departamento médico ali, os médicos, né, estão chegando. Me parece que tem até um integrante do time do Guarani ali, não sei se é da comissão técnica ou algo do tipo, mas os paramédicos já estão ali. Ô Boles, isso daí é uma covardia, viu? Eu posso dizer assim, tinha torcedor ali tentando ajudar e a polícia sentando a borracha em torcedor que estava tentando ajudar o cara que caiu. Jogo reiniciado aqui no Brinco. Tinha lateral o time do Guarani, perdeu a bola para sair o lateral agora para Macaca. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Acesse Union-Proteção, tudo junto sem acento.com ou ligue para 19-977-9029. Pois não, Breno? E agora, tá uma confusão generalizada. Os policiais foram lá bater em torcedores, e os policiais estão apanhando também. A polícia começou tudo isso, Boles. O clima esquentou, lamentavelmente. O clima esquentou na torcida organizada, tá feio o negócio. Os policiais estão batendo em torcedores aqui. E é claro que a torcida tá indo pra cima também. Tá errada de ir pra cima dos policiais. E o Marcelo Diniz Henrique parou o jogo. Paralisou o jogo. Os policiais começaram tudo isso, Boles. É isso aí. Os policiais, eu pude ver aqui do outro lado, eles foram em direção às torcidas organizadas ali do Guarani. E aí começou um tumulto. O torcedor que caiu no fosso já está devidamente sendo atendido, segue sendo atendido pelos paramédicos. Tem uma ambulância de plantão e realmente o bicho pegou ali atrás do gol, onde ficam as torcidas organizadas. Está sobrando cacetete em todo mundo ali, ó. Tem mulher pedindo pra polícia parar e a polícia, eu tô vendo, tá sentando a borracha. Isso daí deveria ser flagrado, policiais agora com arma de borracha atirando em cima de mulher, Isso daí é uma vergonha, isso daí que tá acontecendo. A polícia com arma de borracha atirando em gente do bem. Eu tô vendo mulheres pedindo pra parar. Isso daí é uma covardia de parte da polícia militar que tá aqui no Brinco de Ouro. A gente tá vendo aqui, né, Fabinho? Estamos
observando tudo isso, lamentavelmente, né? Mesmo porque o jogo tá parado nesse momento. É triste, cara. É triste ver uma situação dessa, né? Tudo começou porque o pessoal queria ajudar o rapaz que estava no chão ali, caído, né? É que o Beretta falou, os policiais já chegaram dando borrachada ali nos torcedores. E agora uma cena lamentável ali também da torcida organizada com a polícia. Então isso aí só atrapalha o espetáculo do clássico. Crianças envolvidas ali, junto ali com mulheres. Isso aí não pode acontecer. E a confusão continua, né? Alguns torcedores tentam argumentar com os policiais, outros também jogam, né? Alguma coisa, copo d'água, algo do tipo. E aí, esta situação prossegue. E é muito ruim, né? Ninguém consegue apaziguar e o jogo tá parado. O árbitro tá no centro do gramado, acabou de olhar aqui no relógio. E o jogo segue parado no Brinco de Ouro da Princesa por essa confusão. A informação é do Pinheiro. Olha, em Limeira, gol da Inter, Caio Christian, 29 segundo tempo. Olha, Inter 1, Goiatuba 0. Com esse resultado, a Inter está subindo para a Série C. Olha, agora mais confusão. Ô Boles. O que aconteceu aí, Breno? A polícia, agora, os jogadores do Guarani estão pedindo para pararem. A polícia totalmente despreparada. O comando da polícia militar, eu não sei se está aqui no Brinco de Ouro, depois eu vou procurar saber, que é totalmente despreparada, com arma de borracha, atirando em mulher, tem criança aqui. Totalmente despreparada a polícia militar que está aqui atrás do gol no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E os jogadores do Guarani estão pedindo para eles pararem. Estão chegando mais policiais, eles estão fazendo com que os torcedores fiquem acuados. E o torcedor que está nos outros setores do estádio, né? Acabam, evidentemente, xingando os policiais militares. Briga no tobogã, Leandro Boles. Tobogã também? Briga aí em cima no tobogã. São policiais ou não, torcedores? Briga entre próprios torcedores do Guarani, todos de camisetas do Guarani, do Alviverde. Torcedores muito machucados, caindo aí das escadas do tobogã. Muita confusão no Brinco de Ouro. Os jogadores do Guarani, até os seus jogadores reservas estão ali, né? É na cabeceira sul, onde fica a torcida organizada do Guarani. A confusão, de fato, começou quando este torcedor provavelmente caiu. Ele estava com a cara no chão. E aí alguns torcedores tentaram ajudar esse torcedor. E a polícia veio, como relatou o Breno Beretta, tirando todo mundo de cima, vamos considerar desta forma, deste torcedor e, consequentemente, gerou todo este conflito. Parece que um pouco mais amenizado nesse momento, mas segue ali aquele clima de tensão. Carlos Henrique também quer ouvi-lo sobre esta situação, CH. Lamentável, né? Como disse o Breno, eu quero dizer que eu concordo. A Polícia Militar demonstrou, independente do que tenha acontecido, total despreparo. Pela tela da Band, a gente viu vários policiais dispararem contra a torcida do Guarani balas de borracha. Se isso pega no rosto, pode cegar uma pessoa e machuca em qualquer parte do corpo. Eu lamento tudo isso. Isso é ruim para o espetáculo. A torcida do Guarani está ali tentando assistir o jogo. E o que tem que fazer a Polícia Militar é tomar conta da situação. Não piorar a situação, que é o que a gente, infelizmente, assistiu há pouco. Olha, o torcedor aqui foi levado, né? Ele estava no fosso aqui, bem na curva. Eu e o Fabinho temos uma visão privilegiada em relação a isso. Ele foi levado, provavelmente, para ambulância ou para algum outro setor para ser atendido. Então, felizmente, esse torcedor foi levado. Jogadores que estavam ali perto da arquibancada do Guarani estão retornando. O jogo está parado. E parou por volta de 36, né? 35, 36, já estamos com 43. Foi 37, Boles. Olha, eu tô vendo aqui atrás do gol, ó, tem criança chorando. E a polícia fazendo esse tipo de situação, né? Passando do lado, armados os policiais, com bala de borracha. É claro que a polícia tem que conter os mais exaltados. Mas da maneira como foi, e eu vi tudo. Ninguém tá me contando, eu vi tudo. É uma situação ridícula. E mais policiais estão chegando agora, né? Exatamente. Agora parece que o pessoal tá mais calmo aqui atrás do gol. Mas é um barril de pólvora, né? Porque qualquer situação volta, evidentemente, a confusão acontecer. Pois não, Roger? Há uma informação de que a intervenção policial começou quando torcedores tentavam trocar de setor. E aí houve o primeiro confronto. E a partir disso desencadeou para tudo isso que é lamentável que nós estamos vendo aí no Brinco. Bom, me parece que o jogo vai ser reiniciado.
Pacheco tá prontinho aqui para colocar a bola em jogo. Mátrio mostrou pro Elvis, sinalizou. O Roger falou 37 com 44. Então 7 tivemos minutos. 7 minutos de paralisação. É isso aí. Muito bem. Felizmente o jogo vai ser reiniciado com o lateral que o Pacheco cobra. Solta o jogo para Gé para Bruno Lopes. Voltou na frente, vem o time da Ponte Branca de ataque. Ele cruzou para a boca do gol. O toque do Toró, a bola vai entrando. É gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! Torá! 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 Tem a 17 estampada na camisa! Volta a brilhar a estrela do artilheiro da Macaca na Série C! Em uma jogada aqui pela direita, Bruno Lopes confia no limite, não desiste! Cruza pra boca do gol! A zaga falha, chega a Toró! Toque na bola com o pé direito suficiente para vencer o goleiro Dalberson e colocar lá dentro. A bola foi entrando, Mancinha pro fundo do gol do Guarani. Aberto o placar do Brinco, aberto o placar do Derby 211. O gol é da Macaca, é do artilheiro Jonas Toró. Toró! Toró! Pula, 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 sai do chão e vibra! Vibra a macacada! Toró! Na marca de 45 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito. Grita comigo, nação ponte-bretana! Tá registrado no Brinco! Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou! Balançou a rede, é gol e é gol no Derby. Toró coloca o seu nome na história do Derby campineiro ao abrir o placar. A Macaca sai na frente. Toró, Ponte Preta 1, Guarani 0. Dalberson não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O Toró deve 50% pelo menos desse gol a Bruno Lopes, que acreditou na jogada, arrancou pelo lado direito e só rolou para dentro da área. O camisa 17 da Macaca acreditou no lance com muita coragem e só deu um biquinho, um toque sutil para marcar o seu 6º gol com a camisa da Ponte Preta nesta Série C. O 4º gol dele no 4º jogo seguido, Leandro Boles. 1-0 pro time da Ponte, o gol valeu, Jacozinho na frente, a Macaca com o artilheiro Toró. Que fase do Toró, hein, Boris? 4º gol já seguido dele, né, numa jogada belíssima do Bruno Lopes em velocidade, cruzou e ele antecipou o zagueiro ali, né? E fazendo o primeiro gol da Ponte. Eu até ia comentar que tudo que aconteceu, essa paralisação tinha prejudicado a Ponte pelo momento que vinha fazendo. Olha o Guarani tentando o ataque, cruzamento, a bola quase chegou no Isaac, mas já não valia o lance, completando o Jacozinho. E a Ponte vai no minuto seguinte e já faz o gol. Então, eu até ia comentar que tinha sido a maior prejudicada com essa paralisação, que teria sido a Ponte, mas a Ponte já foi lá e já fez o gol logo um minuto depois. 1-0 para Macaca, a zaga bugrina deu uma vacilada, Fabinho, um lance que parecia perdido pelo Bruno Lopes, ele consegue no limite cruzar e o Toró vive uma fase maravilhosa e meteu lá dentro. Momento bom do Toró, né? Aproveitou ali a oportunidade, que nem você falou, né? Foi feliz ali para antecipar o zagueiro do Guarani, conseguiu dar o biquinho e abrir o placar. Foi como o Jacozinho falou, né? Como esfriou o jogo, acho que todo mundo esperava que ia esfriar o momento da Ponte. Mas não, logo em seguida ali eles acharam uma linda jogada ali pelo canto e acharam o gol. 1-0, subiu a placa, vamos até deu 8 minutos, né? 53 minutos, é isso? O que eu queria dizer é o seguinte, 8 minutos. O torcedor que caiu, né? Que estava na arquibancada aqui, na parte de baixo do tobogã, vai ser levado para o Mário Gatti, viu? Tá bom, a informação aí do Breno Beretta, prestação de serviço, vamos torcer para a sua recuperação. Boteco do Fortão é o lugar para quem gosta de mesa cheia, comida de verdade, cerveja trincando de gelada. Segue no Instagram, @Boteco do Fortão e já combina com a galera. Passe errado de Alan Santos, Guarani nervoso, pilhado no jogo, não consegue
chegar no campo de ataque. Mais um passe errado para sair. É tiro de meta para o Diogo Silva. Já estamos com 49 minutos. Já o intervalo Bandeirantes. Começou o aniversário Sodimac. E o presente é todo seu. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Compre agora em Sodimac com Semudo no final. .com.br, na loja ou no app. Tira a mão a zaga do Guarani, a bola voltou para Luiz Felipe, tentou a tabela com o Toró no comando, toque para trás, quase o gol contra do Alan Santos, o Dalberson tirou, a sobra para Gé, dominou, invadiu a área, bate cruzado, bate para fora. Segue batendo cabeça, defesa bugrina, Pepe. E o Elvis reclama muito também, o Luiz Felipe, o Bruno Lopes, pedindo que o Gé tocasse essa bola ou cruzasse essa bola. Ponte Preta cria uma blitz, podemos dizer assim, no gol do Guarani. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Toró já é o artilheiro da Macaca nesta Série C, segue sendo o maior artilheiro agora com 6 gols marcados, o Jonas Toró. Vem para o programa de ataque, o time do Guarani carrega a bola, Rafael ultrapassa a linha demarcatória, vem trazendo o Bugrão, empurra pela meia para Isaac, Isaac recolhe, domina, já estamos caminhando para o final do primeiro tempo, tentou passe em profundidade para Cicinho, bem fechado o time da Ponte, recupera mais uma, Elvis no comando para Jeta, Alberson saiu do gol, jogando como líbero, mete a bola para fora, é a lateral para o time da Macaca bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 50 minutos, quase 51 primeiro tempo. Placar de 1-0, a Macaca na frente, gol de Toró. A Ponte vai saindo na frente nesse quadrangular decisivo da Série C. Boles. Lembrando que pelo outro jogo do grupo, só amanhã, em Brusque, tem Brusque Náutico. Pois não, bebê? E aqui atrás do gol de entrada, onde ficam as torcidas organizadas, agora tá tudo ok. Tudo normalizado, não tem mais policiais. Terminou a briga, pelo menos por enquanto. E tomara que permaneça desta forma. A Macaca marca, o Guarani tenta a saída, bola pela meia para Isaac, marcação dupla, perde a bola, voltou para Luiz Felipe, pela meia para Elvis, passou, sobrou para Léo Oliveira, para Elvis, lindo chapéu, para cima do Diego Torres, na sequência perde a bola, recupera Brunão, vem trazendo o time do Guarani para o de ataque, muito forte o passe para o Mirandinha. Mais um passe errado, a bola sai, o Guarani tá errando demais, né, Fabinho? Guarani, depois do gol, todo perdido, né? Errando muito passe. E a Ponte sabendo aproveitar disso, controlando o jogo e tendo as melhores chances no jogo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no IG Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Diego Torres faz uma jogada, empurra para Cauã, para Cicinho, sentiu. Cicinho coloca a mão na posterior, não consegue chegar na bola. O 4 vai parar o jogo, Cicinho caído e gera preocupação, Breno Beretta. Posterior da coxa esquerda. Caiu no gramado, provavelmente deve entrar o Lucas Justin, né? Que foi bem no jogo em que o Cicinho ficou fora, foi até eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes o melhor em campo, mas muito provavelmente não vai dar para o Cicinho. Ele foi dar o pique, sentiu o posterior da coxa esquerda. Quero saber dos nossos dois comentaristas convidados, qual foi o principal destaque deste primeiro tempo. Primeiro você, Fabinho, qual foi o grande destaque deste primeiro tempo no Derby 211? O destaque fica pelo Toró, né? O momento que ele vem vivendo na competição. Um jogador muito rápido, experiente também. E aproveitou a oportunidade que ele teve, conseguiu fazer o gol, então meu destaque fica para ele. E para você, Jacozinho, qual foi o grande destaque deste primeiro tempo no Derby 211? Eu tô com o Fabinho, eu acho que clássico como um derby desse, da grandeza que está sendo esse derby, ele está sendo decisivo mais uma vez para a Ponte e com certeza o Toró fica com o meu voto também do destaque do primeiro tempo. E com a situação do Cicinho não resolvida, o árbitro aproveita para terminar no primeiro tempo. Não há tempo para mais nada, apita Marcelo de Henrique.
Termina o primeiro tempo no Derby 211 com vitória até aqui da Macaca. Gol de Toró a 45 minutos, Ponte Preta 1, Guarani 0 por aqui, a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Olha a nossa reportagem em ação, depois Roger Williams, os números, e eu vou fazer um sorteio, valendo um kit Aroma das Ervas. Oi, Breno Beretta, oi, Pepe. Oi, Edu, eu tô vendo o Cicinho, né, mancando, perna esquerda, sentiu o posterior, e o Lucas Justin, 22, já tá fazendo o trabalho de aquecimento. Provavelmente, se sim, vai sair no intervalo, vai entrar o Lucas Justin na equipe do Guarani. Vou repassar a escalação do Guarani, que não mexeu ainda, de Dalberson, Cicinho, que deve sair para entrar o Lucas Justin, Rafael e Alan Santos, o capitão, o Emerson na esquerda, no meio campo, Kelvin, Isaac e Diego Torres, na frente, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Esse é o time do Guarani, viu, Edu? Ok, e você, Pepe? A Ponte Preta que entrou com o Diogo Silva, 12 no gol, Pacheco pela lateral direita, Wanderson e Simon na dupla de zaga e Arthur pela lateral esquerda. No meio de campo, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis. No ataque, Toró, autor do gol desta vitória parcial da Ponte Preta até aqui. Bruno Lopes e Gé, que também chegou a marcar um gol de cabeça, porém foi anulado pelo VAR. Wilbert Estevam da Silva. Edu. O Fabinho, um abraço pra você, viu, Fabinho? Prazer inteiro aqui. Toma uma aguinha que você vem já, tá bom, Fabinho? Beleza, obrigado. Estamos aqui tomando uma aguinha aqui, dando uma respirada aqui. Isso, dá uns autógrafos, beleza. Ô, Jacozinho, você comigo aqui, você vem já, dá uma respirada. Beleza? Estamos aqui. Olha, Roger Williams, atenção, hein? Saiu o primeiro kit. Atenção, tambores rufando. Para quem? Para kit Aroma das Ervas. Ganhou Rodrigo Bernardino da Silva. Rodrigo Bernardino da Silva. A retirada até dia 12 no horário comercial. Muito obrigado, Roger Williams. Números e a promoção, hein, Roger? 51% de posse teve a Ponte no primeiro tempo contra 49% do time do Guarani. 6 finalizações teve a Ponte Preta contra 1 do Guarani. Ao alvo, ou seja, no gol, certeiras, a Ponte mandou 3. Dentre elas, um gol, um escanteio para cada lado, um cartão amarelo apenas no primeiro tempo para o Gé, depois da comemoração do gol, que não aconteceu. 7 faltas fez o Guarani, 4 faltas fez a equipe da Ponte Preta. Curiosidade, foram 19 laterais cobrados pela Ponte Preta, 7 laterais cobrados pelo Guarani. 7 tiros de metas teve o goleiro Dalberson e 4 tiros de metas batido pelo Diogo Silva. Ainda temos como prêmios, Edu, sanduicheira Mondial mais 4 ingressos para o Cineplex. Um liquidificador Mondial mais 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Uma furadeira Mondial mais 4 ingressos para o Wet n Wild. Uma cafeteira Mondial mais 4 ingressos para o Cineplex. Uma camisa oficial do Guarani, mais um rádio portátil da Mondial, uma camisa oficial da Ponte, mais um rádio portátil da Mondial. E para participar, entra agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário, colocando na frente do seu nome o time que você torce, se é Ponte Preta ou se é Guarani. Esse formulário está fixado nos comentários, no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha lá e boa sorte. Nós vamos divulgando os ganhadores durante a jornada esportiva e também no apito final, Edu. Subiu. Acabou em Limeira. Inter 1, Goiatuba 0. Então a Inter é a nova integrante do Brasileiro da Série C. Intervalo, hein? Vamos ouvir o gol do Toró e depois a opinião Bandeirantes. Agora 17h57, intervalo. Guarani 0.1. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem rede balançando. É bola! Brasil, um programa de... Você acompanha quando... Solta o jogo pra Gé pra Bruno Lopes, voltou na frente, vem o time da Ponte Branca de ataque, ele cruzou pra boca do gol, o toque do Toró, a bola vai entrando, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ponte! Toró! 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 Tem a 17 estampada na camisa! Volta a brilhar a estrela do artilheiro da Macaca na Série C. Em uma jogada aqui pela direita, Bruno Lopes confia no limite, não desiste. Cruza pra boca do gol. A zaga falha, chega Toró. Um toque na bola com o pé direito suficiente para vencer o goleiro Dalberson e colocar lá dentro. A bola foi entrando, Mancinha pro fundo do gol do Guarani. Aperta o placar do Brinco, aperta o placar do Derby 211. O gol é da Macaca, é do artilheiro Jonas Toró. Toró! Toró! Pula, 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 sai do chão e vibra. Vibra a macacada! Toró! Na marca de 45 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito. Grita comigo, nação ponte-bretana! Valdemir Gomes. Depois dos convidados, nossos opinam também. Oi, Tigrão, 1-0 pontos, intervalo. Oi, meu caro Edu Pinheiro. Bom, o primeiro tempo muito truncado, esse problema de violência aí a gente nunca gosta de ver, né? Acabou tirando um pouco o brilho do clássico. Para mim, um despreparo muito grande da Polícia Militar, que aparentemente agiu com excesso e, ao agir com excesso, enfureceu a torcida. Enfim, o jogo parou um pouco, mas a Ponte foi melhor.
A Ponte mereceu até agora a vitória por 1-0 e no gol consignado aí antes, né, do gol do Toró, o gol do Gé no cruzamento de bola parada do Elvis, o Gé vem de trás, mas na verdade o Wanderson está com um pezinho à frente e ele também vai para a bola. Então o lance de interpretação. Traçaram as linhas, mas não é o jogador que fez o gol que aparece na linha vermelha de impedimento, e sim o que vem de trás. E aí o que disse o VAR para o Marcelo de Lima Henrique? Vai dar uma olhada lá e você vai interpretar se ele participou ou não. O que fez o gol vem de trás. Mas o Wanderson atrai a marcação. Eu acho que o gol foi bem anulado, mas a Ponte fazendo uma partida de muita personalidade, de muita organização, de muita tranquilidade. Toca de pé para pé, meio-campo muito bem assentado, muito bem posicionado, e o Guarani me pareceu nervoso. A bola queimando os pés. O Diogo Silva não fez nenhuma defesa durante todo o primeiro tempo. E não fosse um detalhe de centímetros, e a Ponte já estaria praticamente com a vitória nas mãos, ganhando por 2-0. 1-0 não. O Guarani deve mexer, o Isaac foi muito mal no primeiro tempo. Agora sai o Cicinho, que também estava mal. Vem o Lucas Justin, que foi o grande destaque individual do Guarani contra o Tombense no sábado passado. Pode incendiar o jogo ali pelo lado direito e mudar a história da partida. Mas no primeiro tempo, absolutamente justo o marcador a favor da equipe que botou a bola no chão, jogou futebol, fez 1-0 e por um detalhe, é que não está ganhando já no primeiro tempo por 2-0. Placar oficial da primeira etapa, 1 para a Ponte, 0 para o Guarani. Para mim, absolutamente correto, premiando a equipe que jogou o melhor futebol de organização, de personalidade, de frieza e de qualidade no primeiro tempo. E essa equipe foi a Macaca. Edu. Muito bem, bom trabalho na TV Tigrão. Ô, Jacozinho, você concorda com o Tigrão? Acho que a Ponte fez um belíssimo primeiro tempo, né? A Ponte marcando muito forte ali no meio de campo, saindo rápido com o Gé e com o Bruno Lopes. E assim, a oportunidade que teve matou o jogo no primeiro tempo. Então a Ponte fez um belo primeiro tempo, um dos melhores que eu vejo a Ponte fazer. E tirar o chapéu para o Marcelo Fernandes, o que ele mudou essa equipe da Ponte aí, né? Em termos de atitude, é impressionante. Então a Ponte, se continuar, com certeza vai sair daí com a vitória. Mas tem que manter isso no segundo tempo. Muito bem, daqui a pouco o Fabinho vai opinar. Oi, CH, a sua vez, por gentileza. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Olá, Edu, tudo bem? É o seguinte, primeiro tempo absolutamente equilibrado. A Ponte um pouquinho melhor, para falar bem a verdade. E a diferença para mim, por enquanto, pró-Ponte, está no meio campo. Luiz Felipe e Léo Oliveira fizeram um bom primeiro tempo, diferente do Kelvin e principalmente o Isaac, que pouco produziu no primeiro tempo. Essa, para mim, de maneira concreta, é a grande diferença do jogo até agora. Toró iluminado, faz 1-0, a Ponte teve um gol anulado, que na minha opinião foi bem anulado, por um detalhezinho, mas se eu tivesse que apostar e dizer quem deveria ganhar o primeiro tempo, eu não tenho dúvida que a Ponte, que foi mais calma, foi mais tranquila e muito forte na marcação. Sem a bola, o time recompõe, se organiza, e o Guarani me parece, alguns jogadores de maneira individual, um pouco nervosos. Vamos ver para o segundo tempo. O Marcelo Fernandes deve repetir o time do primeiro tempo, mas eu tenho a impressão que o técnico do Guarani, o Matheus, vai mexer no meio campo. Portanto, só nos resta aguardar. Edu. E o Fabinho, alô Fabinho, opinando aqui, Fabinho. Acho que o Tigrão resumiu muito bem o que foi o primeiro tempo, né? Então, duas palavras que ele disse, né? Personalidade e coragem. Acho que a Ponte teve nesse primeiro tempo, mereceu descer pro vestiário com 1-0 no placar, e agora esperamos que no segundo tempo aí o Guarani possa voltar bem. Apita o árbitro, saída com a Macaca, bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo, aqui na Bandeirantes.
E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas alterações. Acima de tudo, com muita informação. Calma. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, então vamos juntos. Bola rolando pro segundo tempo aqui no Derby 211. 1 pra Ponte Preta, 0 pro Guarani. Agora sim, com calma, tranquilidade, as alterações no Guarani, bebê. Cicinho saiu machucado, entrou Lucas Justin, 22, e por opção, até conversei com o técnico Matheus Costa, saiu Cauã Jesus, 7, para a entrada do Dentinho, camisa 21. Beleza, bola rolando pro segundo tempo, Guarani com 2 mexidas, o Bugre ataca neste segundo tempo pro gol do placar eletrônico. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes, estamos no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. Edu Pinheiro comandou o intervalo Bandeirantes, ele volta já, trazendo tudo dentro do apito final recheado de prêmios. Fabinho, e essas 2 alterações aí no Guarani, a saída do Cicinho, né, para a entrada do Lucas Justin. Cicinho sentiu no finalzinho do primeiro tempo e por opção, como disse o Breno Beretta, a entrada do Dentinho no lugar do Cauã. O Cicinho saiu machucado, né, ali no primeiro tempo, né, e o Dentinho ali agora entrou para incendiar também um pouco ali a partida ali, ter um pouco mais de coragem na hora que tiver a bola para puxar o contra-ataque. Espero que o Guarani possa melhorar com essas 2 mudanças. E a Macaca sem alteração, né, Pepe? Ponte Preta da mesma forma que o primeiro tempo. Olha o Guarani, Lucas Dias que bateu cruzado, pintou, gol de empate, a bola passou, Emerson, uma bomba, a bola bateu no próprio jogador do Guarani que foi ao nocaute no Mirandinha. E essa bola tinha endereço, não tinha não, bebê? Tinha que seria o gol defendido pelo Diogo Silva. Eu tô bem atrás aqui do gol, eu acho que ele até pegaria a bola, mas foi um chute forte do Emerson e a bola bateu na traseira do Mirandinha, que ficou caído, já se levantou. Guarani começa tentando pressionar a Ponte, mas a Ponte está vencendo o jogo 1-0. Foi a primeira chegada perigosa do Guarani que não deu ainda nenhum chute no gol defendido pelo Diogo Silva. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Vamos juntos com o Timaço e Carlos Batista no Derby 211. Abertura desta segunda e decisiva fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Toró tentou na entrada da grande área, a finta foi desarmada. Foi desarmado, Kelvin fica com a sobra, empurrou, tentou no comando o Brunão. Reclama um toque no braço do Simon que o árbitro deu. Marcelo de Lima Henrique marca a falta. Marcelo de Lima Henrique tem 54 anos, é experiente. Primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro da Série C neste ano. São 17 jogos na temporada, marcou 10 pênaltis. Último, antes desse, ele apitou a vitória do Mirassol sobre o Bahia pelo placar de 5-1, foi no domingo passado. Boles. Domina o time do Guarani, sai jogando com o Rafael. Rafael para Dentinho, Dentinho dominou, tentou a finta, marcado por Luiz Felipe. Ganha mais uma para Macaca, ele recolhe, domina, tentou partir com a bola dominada. Botou na frente, Dentinho dá o bote, recupera por time do Guarani, recupera para o goleiro Dalberson. Chamou, falou, Breno. Eu conversei com o quarto árbitro agora há pouco, perguntei, aquele cartão pro Gé foi anulado? Ele falou não, porque foi conduta disciplinar, ele colocou uma máscara que não faz parte do jogo, mantém o cartão para ele, mesmo o gol anulado. Ele colocou uma máscara, a la Rirena? Exatamente. Foi muito rápido, a gente não viu, né? Mas então, portanto, o cartão amarelo segue confirmado, a informação do Breno Beretta. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas da família Sato para a sua mesa. A Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já estamos com 4 minutos neste segundo tempo. 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Jonas Toró. A 47 minutos do primeiro tempo. Aliás, 45 minutos do primeiro tempo. Já foi seguro por Rafael. O árbitro apita forte para mostrar a falta. Falta para o time da Macaca. Um pouco antes da risca do meio campo, o jogo está parado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E hoje recebe o Derby 211. O da sexta e última rodada, no dia 4 de outubro, será na Casa da Macaca. A Ponte que recebe na próxima rodada o Náutico. Vai ser o jogo, aliás, o Brusque.
O Guarani que vai até Recife pegar o Náutico. A Ponte joga em casa, o Guarani joga fora de casa na segunda rodada desta segunda fase, quadrangular final da Série C. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Falta mais dura que o árbitro vai mostrar cartão para o jogador da Macaca, bebê. Foi pro Bruno Lopes, né? Pegou o jogador do Guarani por trás, uma falta perigosa. O jogador do Guarani tá caído, Diego Torres já tá ajeitando a bola com carinho. Vai pintar chuveirada na área do goleiro Diogo Silva. Tá buscando o gol de empate o Guarani, placar de 1-0, vence o jogo a Macaca. Cai a temperatura em Campinas, 19 graus nesse momento, mas começa a ventar. Falta foi cometida ali pra cima do Emerson, só agora ele está se levantando. Rafael Alan Santos na área também Brunão. Bruno Santos, o artilheiro do Guarani na Série C com 5 gols. Vem para a cobrança Diego Torres. Ainda não está 100% o Emerson, só agora ele consegue se levantar. Vem o argentino Diego Torres, a expectativa da galera bugrina, apreensivo o torcedor da Macaca neste momento. Os flashes apontados para Diego Torres, ele vem para a cobrança, um pouco depois da risca no meio campo. Diego Torres na bola parada, levantou a meia altura, bola curta, facilita o corte do Gé. Tira de cabeça para a Macaca. A bola sai em lateral para o time do Guarani bater. Vem o próprio Diego Torres na bola. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade. É velocidade Giga Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. A Desktop sempre ao seu lado. 7 minutos em segundo tempo. Dentinho girou, mas o campo acabou. Reclama com Bandeira que a bola havia batido no Arthur. Bandeira marca apenas lateral para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 7 minutos, segundo tempo. Olha Macaca, lançamento para Gé. Saiu na cara do gol, recolheu, dominou. Sai na marcação, Alan Santos. Protegeu Gé, rolou na entrada da grande área. O passe foi forte para Bruno Lopes, que ainda insiste para o time da Ponte lá pelo setor direito. Tenta bater a bola contra as pernas do marcador, não consegue. Tira Emerson na sequência. Wanderson de cabeça, coloca a bola fora. Lateral para o Guarani bater. Seguindo no giro do placar, agora com quase 8 minutos de segundo tempo. Aqui, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Primeira rodada, segunda fase da Série C. Toró no primeiro tempo marcou. Ponte 1, Guarani 0. Edu Pinheiro. Série D de dado, acabou. Inter de Limeira 1, Goiatuba 0. Acabou Barra de Santa Catarina 1, Cianorte 0. Subiram para C hoje Inter de Limeira e Barra. É o futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em mais uma cobertura mais do que especial do derby, hoje o derby 211. Domina Rafael para o time do Guarani, fechadinho o Guarani tenta vir por campo de ataque, fechadinho Macaca. Coloca uma barreira de proteção o time Ponte Bretano. Bola para Kelvin empurrou pela meia para Mirandinha, que não domina. Luiz Felipe tira mais uma, deixa para Léo Oliveira. Chega bem Kelvin, recupera para o time do Guarani, soltou na meia para Dentinho. Dentinho já tem a marcação, pressão para cima dele do Toró. Ele consegue o passe por meio para Isaac. Isaac para, prende, segura, limpou, fintou, tentou a tabela, a bola voltou para Dentinho. Vem o Guarani, cercado, marcado, tem muita gente ali pelo meio. Dentinho leva a bola para Canhota, empurra na ponta para Mirandinha, deixou para Emerson, prepara o cruzamento, a bola foi desviada. Subiu para afastar a defesa, expulsa a bola da entrada da grande área, zaga da Macaca. Era volta no rebote para Diego Torres, trabalha curtinho para Rafael, na cabeça do grande círculo para Diego Torres, ele tem a 10 estampada na camisa. Diego Torres empurrou para Dentinho, caindo para o setor canhoto, se mandou o Emerson na ponta, volta a bola para o capitão Alan Santos no segundo terço do campo para Dentinho, levanta a cabeça, tenta o cruzamento, chega Léo Oliveira para cortar, rebote para o time da Ponte, Bruno Lopes levanta para o campo de ataque para Gé, dividiu, usa o corpo, a sobra da bola para Lucas de Justin, recupera o Guarani, Isaac tentava no comando para Brunão, tira a defesa, Luiz Felipe tentou o lançamento, Gé no meio do caminho desiste, a bola volta para o time do Guarani, em posse de Alan Santos. Corretag há 30 anos ajudando a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Planejamento e trabalho coletivo, Corretag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com.
Vem de novo o time do Guarani. Volta a incentivar a galera bugrina nas arquibancadas do Brinco. Tá 1-0 para Macaca. Kelvin empurra para a meia esquerda para Diego Torres. Recolhe e domina o Guarani atacando por gol do placar. Ele se livra bem da marcação. Empurrou pela meia, tentou até com Mirandinha. Chega na marcação, tira a zaga da ponte. Ela volta no peito do Luiz Felipe, que empurra no comando para Gel. Passou muito forte. Sai da grande área, Dalberson com o pé esquerdo, já empurra para Rafael. Recomeça o time do Guarani. Isaac é quem vem buscar o jogo pela meia direita. Isaac empurra na ponta, recolheu, dominou o Lucas Jansen. Ele volta a bola para Rafael, bem fechadinho o time da ponte, dificultando a ação ofensiva do time do Guarani. Tenta de novo o Diego Torres, ele empurra pela meia para Isaac. Isaac recolheu, dominou pela meia para Dentinho, apenas ajeitou. Lucas Jansen no comando para Brunão, saiu na cara do gol. Diogo Silva protege, a bola vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta pra ponte bater, Breno Beretta. A bola foi muito esticada, né? O Diogo Silva só protegeu, se perdeu pela linha de fundo. Guarani continua sem chutar no gol. 1-0, tá vencendo a Macaca aqui no Brinco. Sínvia, estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura. Saiba como participar, acesse agora pesquisacampinas.com.br. Toró ganha na corrida de Lucas de Justin, sai do gol, Dalberson abandona a sua grande área, dá um bico na bola e coloca para fora. É lateral para Macaca. O Guarani tá tentando, né, Fabinho? Mas esbarra na boa marcação do time da ponte. O Guarani com a posse de bola, né? Girando para um lado, para o outro, tentando quebrar o bloqueio ali da linha defensiva da ponte. Mas, que nem você falou, sem objetividade nenhuma e tentando buscar o empate. Já já eu quero saber também do Jacozinho, mais um comentarista convidado no futebol da Bandeirantes. Como está sendo a postura da Macaca nesse comecinho do segundo tempo. Domina Alan Santos, ele empurra para Kelvin com a saída de 3. Ele domina o camisa 5 do time do Guarani. A Macaca se defende, vem de novo o Bugrão. Bola aqui na ponta, recolheu, dominou o Lucas de Jansen. Para Dentinho, foi um tijolo, a intenção era o Isaac. Dentinho não dominou, Dentinho dá uma bronca no Lucas Justin. Com isso a Macaca não quer nem saber recuperar a posse de bola, parte Bruno Lopes. Ele faz a abertura pela direita para Pacheco. Pacheco recolhe, domina na marginal do campo, parou, prendeu, olhou, pensou para Léo Oliveira. Ele volta a bola e recomeça com o Simon. É a Macaca quem tem a posse de bola neste momento com 12 minutos e meio. O Guarani atrás, a torcida está reclamando por o time sair. É Oliveira quem domina, faz o passe para Arthur. Arthur recolhe, domina com o pé canhoto, fez o passe no comando tentando o Gé. Acaba empurrando o Rafael, todo mundo viu, inclusive o árbitro. A falta foi marcada, falta que o time do Guarani já cobrou. Sai jogando o Alan Santos, faz o passe para Emerson. Emerson no primeiro terço do campo, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, volta a bola para Alan Santos. E esse comecinho do segundo tempo, a postura da Macaca, Jacozinho, eu quero ouvi-lo. A ponte veio um pouco mais recuada, né? Agora tentando explorar os contra-ataques. E assim, esse passe tem que ser bem certinho para que possa sair a finalização ao gol e tentar definir a partida. Eu acho um pouco perigoso, até porque tem pouco tempo de segundo tempo. Mas é a tática que o treinador preferiu o segundo tempo. Vamos ver o que vai dar aí até o final. Já o CH também fala aqui no microfonaço da Bandeirantes. Vem Guarani, bola para Kelvin. Kelvin empurrou, fez o passe para Alan Santos, dominou, pedalou, se livrou da marcação do Elvis. Carrega a bola, último terço do campo, deixou na ponta para Emerson. Sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou de novo para Kelvin. Ameaça o cruzamento, para, segura, empurrou para Mirandinha, bico na grande área, puxou para o pé direito, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo, a bola vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. E esse comecinho no segundo tempo no derby, CH, eu quero ouvi-lo. A estratégia da ponte é jogar no contra-ataque, tá na dela, não é? Dando a bola pro Guarani, isso é perigoso, evidentemente. O Guarani mexeu no time, só acho um detalhe. O Isaac tinha que ter saído, porque foi o pior jogador do primeiro tempo do Guarani. Agora quem entrou, Dentinho sem problema, né? O Justin na lateral direita também é muito ofensivo. E perceba que em alguns momentos o Guarani é muito forte pelo lado do campo. O Dentinho ora joga do lado direito, ora joga do lado esquerdo. O Guarani tem mais a bola, mas precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Já os números do derby. Este comecinho do segundo tempo na voz de Roger Williams. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br.
Dentinho de primeira, empurra aqui na direita para Lucas Justin. Ele corre, evita a saída da bola, dominou, limpou, fintou, tenta trazer o time do Guarani para o campo de ataque, ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira e tentou lançamento muito forte para o Emerson. A bola saiu. Saiu em lateral de graça para Macaca. Os números do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, Roger Williams. Neste momento, o Guarani com mais posse de bola, Boles. 52-48. Finalizações 6-2 para Ponte. No alvo, 3-0. Escanteios 1-1. Cartões amarelos, 2 para Ponte, nenhum para a equipe do Guarani. E olha, faltas, 9 fez o Guarani, 7 fez a equipe da Ponte Preta. 328 likes, dá pra chegar a 400, não dá não, Bolis? Vamos dobrar, chamando a galera no YouTube. Mais uma aí, anote aí, Roger, mais uma do Guarani, foi a 10ª, né? 9ª, agora a 10ª falta cometida pelo time bugrino. Isso. Em Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. É falta para Macaca. Tá por ainda, o PP? Estou aqui na área. Na área? Mas você não pode ficar na área. Atrás da área. Vamos corrigir então. Vai que, né? Elvis na cobrança, isso. É ele quem vem para a bola, ele tem a 10 estampada na camisa. A chance da bola parada para Macaca, partiu para a bola pé direito, levantou para Léo Oliveira na área, bola perigosa. Léo Oliveira foi o último a tocar na bola, a bola sai. Lateral aqui na direita para o time do Guarani bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. É 16 minutos e meio, segundo tempo. Guarani se manda branco de ataque, Emerson vira canhota, prepara o cruzamento, levantou muito forte, a bola passou, fica com a sobra, Lucas Justin pela direita, prepara o cruzamento, a bola explode no Arthur e sai. Lateral perto da linha de fundo, é pro time do Guarani bater. Lucas Justin pega a bola, sinaliza pro Dentinho e pra área, ele vai cobrar na área. Agora o Marcelo de Lima Henrique tá dizendo que é pro Gandula devolver a bola no chão. Vem pra cobrança, Lucas Justin tem cobrança de lateral aqui pelos lados do tobogã, jogou pra área, entra e corta Léo Oliveira, completa a Toró. A bola vai saindo em lateral pro time do Guarani bater. Seguindo no giro do placar aqui no Brincão de Ouro da Princesa, a 17 minutos, segundo tempo. Série C, primeira rodada, quadrangular decisivo. Ponte Preta 1, Guarani 0 e do Pinheiro. Acabou na Série B, hein? Botafogo de Ribeirão Preto 1, Atlético Paranaense 3. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Brunão na disputa com Simon, cai, reclama de falta. O Marcelo de Lima Henrique manda seguir e a bola fica com o goleiro Diogo Silva. Internet fibra mais plano, plano controle, é com a Desktop, o plano Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Boles. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participando e interagindo conosco. João Paulo Formaggio tá na área. Alô, Marcão, grande Marcos Constantino tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Jeva na disputa, canha de Alan Santos, tentou na entrada na grande área de cabeça. Buscava o Elvis, corta Kelvin. Recupera a posse de bola pro time do Guarani, empurra na ponta para Emerson. Emerson na velocidade do Mirandinha, estica a perna, coloca a bola para fora para Chico. Pois não, Breno? No intervalo do jogo eu conversei com um dos policiais militares que estavam no gramado aqui do Brinco de Ouro e ele me disse o seguinte, que 2 torcedores foram levados feridos de ambulância e mais um policial militar. Lucas Justin, cruzamento pra área, entra e corta Pacheco. Léo Oliveira com a sombra, domina, bonito, coloca no terreno, fez o passe pra Toró. Linha marcação do time do Guarani mais avançado. Toró tentou o giro. Lucas Justin coloca a bola pra fora, ela sai em lateral pra Macaca bater. Esta é a partida deste clássico derby campineiro aqui no Brinco, de número 72. O primeiro realizado em 53, o resultado mais comum, um empate. 33 jogos terminaram sem vencedor, 21 vitórias do Guarani, 17 vitórias da Ponte Preta. Macaca que não vence aqui no Brinco desde 2018, quando venceu o seu rival por 3-2. Bola pro time do Guarani, domina Dentinho, ele sai da ponta, vem pra meia, aperte a bola, Isaac é atento, recupera, parou, girou bonito, escapa a marcação do primeiro, também no segundo, drible de futsal, um bolão pra Mirandinha, na entrada da grande área, dominou, puxou pro meio direito, furou Mirandinha, fura na finalização, ele vai atrás da bola para tentar recuperar e comete a falta pra cima de Luiz Felipe.
Jogo parado e o Mirandinha furou, Breno Beretta. Ele furou, teve a oportunidade, cortou para o lado direito para bater e na hora de fazer o arremate acabou furando. Até esse momento, a meta do Diogo Silva ainda não chegou bola. Nenhum chute para o gol do time do Guarani. 1-0 vence a Ponte aqui no Brinco. Abraçando o grande Edivaldo Tietz, este ícone do rádio, da televisão do interior do Brasil, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes do FM 85,7. 20 minutos de segundo tempo, cortou Alan Santos, a bola explodiu no rosto do Kelvin. Foi a nocaute, o camisa 5 do Guarani, agora está se levantando e a bola fica aqui atrás para o Diogo Silva. 20 minutos, e aí Fabinho, o pequeno polegar está ao meu lado aqui na cabine da Rádio Bandeirantes. Como é que tá o segundo tempo, hein, Fabinho? Bem controlado, né, pelo time da Ponte, né, o Guarani com a bola, tomando as decisões erradas, né, e a Ponte só esperando ali para tentar dar o bote e conseguir o segundo gol para poder eliminar, né, então o Guarani tem que ter paciência, né, nessa bola trabalhada para tentar achar os espaços e ser mais agressivo. Marco Aurélio Jacozinho, e para você, Jacozinho, como é que tá o jogo? Agora com quase 21 do segundo tempo, a Macaca segue vencendo aqui no Brinco por 1-0. A Ponte bem postada ali na defesa, o Guarani com muita dificuldade, né? Principalmente muito erro de passe. E a Ponte tá tentando encaixar um contra-ataque para matar o jogo. E o Guarani tentando se infiltrar, mas não consegue. Jacozinho e Fabinho, Fabinho e Jacozinho são os comentaristas convidados aqui na Rádio Bandeirantes para o grande derby. E a Macaca vem para sua primeira vestida, né, Pepe? Isso mesmo, está saindo o amarelado Bruno Lopes com a camisa 77 para a entrada do lateral esquerdo Kevin, que tem a 62. Entra Kevin, 62, no lugar de Bruno Lopes, 77. Já já os comentaristas vão falar como é que fica o time da Ponte com esta alteração. Aqui domina o time do Guarani, bola enfiada na ponta, chegou no Lucas Justin, ele tenta evitar a saída, conseguiu, mas acabou o campo, insistiu, o Arthur deu uma vacilada. Lucas Justin fica com a sobra para Dentinho, é falta! Ele chama a galera se levanta porque o Lucas Justin foi no limite. Recuperou a bola que parecia perdida, a Ponte dá uma vacilada e o Guarani tem falta para bater, Breno Beretta. Foi do Toró em cima do Dentinho, apesar da reclamação, a falta aconteceu. O Diego Torres beija a bola, ajeita com carinho. Quem sabe agora, Boles? Vem junto a galera bugrina presente no Brinco. E falta perigosa para o time do Guarani bater metade do segundo tempo, tá 1-0 para a Macaca. Vem para a cobrança Diego Torres, todo mundo ali dentro da grande área. Só fica no rebote o Dentinho e mais atrás dele o Emerson. Os demais jogadores todos, inclusive da Ponte, estão lá dentro. É a chance para o Guarani na bola parada. O torcedor Ponte Bretano fica preocupado nesse momento. É o gol do placar eletrônico. Vem para a cobrança Diego Torres. O Guarani busca o gol de empate. Diego Torres na cobrança da falta. Pé canhoto. Autorizada a cobrança. Diego Torres para a boca do gol. Gé auxiliando a defesa. Mete a cabeça na bola. A bola sai. Bandeirinha marcou escanteio e o árbitro confirmou. Tá exatamente, escanteio lado direito, Diego Torres na bola. Vem Diego Torres para a cobrança, mais uma oportunidade na bola parada para o time do Guarani, aqui para o setor direito, partiu para a bola, Diego Torres levantou, fechado na área, entre quarta defesa, completou Elvis, tocou na bola, a bola voltou para Dentinho, Dentinho dominou, driblou num espaço errado, perde a bola e vem embora para o contra-ataque gigante a Macaca, carregado na direita para o Toró, tentou Luiz Felipe, ele deixou passar para o Gé, tirou mal Kelvin, de graça, Gé dominou, limpou, vai marcar, a bola bate na zaga, bate no Daverson e vai embora. Incrível! Por muito pouco a Macaca não amplia, num presentaço do Kelvin, deu de graça pro artilheiro Gé, ele limpou e bateu de bico, a bola saiu, é escanteio, Pedro Piscinato. O Gé deixou o Kelvin sentado no chão, estatelado, mas mais uma vez bateu de bico, ele que está agoniado, ele fala com os companheiros, quer marcar o gol dele e os companheiros falam, calma, já já o seu gol sai. O Elvis está indo para a cobrança do escanteio, sem pressa alguma, muito vaiado no Brinco de Ouro. Bom, quer dizer que agora nós temos no derby o Kelvin 5 do Guarani e o Kevin, isso 62 mesmo, da Macaca. Vem para a cobrança Elvis, pé direito fechado para a boca do gol, que lance perigoso, a bola foi embora, tá marcado o tiro de meta, o Gé se lamenta.
Foi o Jean quem tentou de cabeça, né, Pepe? Ele mais uma vez de cabeça, porém acabou pegando mal. Guarani já tem pressa na reposição de bola. Quase 25 minutos de segundo tempo, placar de 1-0 a Macaca. E a Ponte em Tigrão quase ampliou aqui no Brinco, segue 1-0 para Macaca. Mudou o jogo, saiu o Bruno Lopes, entrou o Lucas Cândido. A Ponte faz uma dupla ali de 2 linhas de 4. E o Guarani é melhor no segundo tempo, não tem outra alternativa, parte para agredir, poderia ter empatado naquele chute do Emerson Barbosa que bateu no Mirandinha. O Guarani é melhor. Olha o Guarani chegando, o Tigrão, Emerson, uma bomba, a bola explodiu no meio da defesa. Eu acho que foi o Lucas Cândido que entrou, não foi não, Pepe? Lucas Cândido. Lucas Cândido. Pepe falou Kevin, mas foi o Lucas Cândido, né, Tigrão? Lucas Cândido em lugar do Bruno Lopes, que estava amarelado. E a Ponte agora, eu acho que erroneamente puxa muito para trás e opta apenas pelo contra-ataque. Poderia ter feito o segundo gol, sim. Poderia ter feito. Mas também já poderia ter tomado naquela pancada do Emerson, fogo amigo, que explodiu contra o Mirandinha. O jogo mudou no segundo tempo. O Guarani mais agressivo e o argentino entrou no jogo, Diego Torres. Esse é um cara que pode fazer a diferença. Olha o Guarani tentando a finalização do Diego Torres. Ele pede um toque no braço, no rebote. O Arthur manda seguir, voltou pro time do Guarani. Bola para Dentinho. Dentinho parou, prendeu, ele pensou, se fecha a Macaca. Bola aqui atrás para Rafael. Pé direito, levantou para a boca do gol. Entra e corta a defesa. O Arthur marcou a falta. Sem bola do Diego Torres para cima do Simon. O jogo tá parado. O Guarani mexeu, Breno. Mexeu. Saiu o capitão Alan Santos, camisa 4, para a entrada de um atacante. Gabriel Silva, 23. Saiu o zagueiro, entrou atacante. Gabriel Silva tá no jogo. E aí, Fabinho, tira um zagueiro, o técnico Matheus Costa, e coloca um atacante. Não tem muito o que fazer nesse momento também, né, Fabinho? Não tem, tá certo. Tirou o zagueiro, botou um atacante, precisa do resultado. E o Guarani tá melhor na partida. Segue vencendo pelo placar de 1-0 a Macaca. Vem para o time da Ponte com o Luiz Felipe. Ele recolheu, dominou, limpou na entrada da grande área para Elvis no pivô. Já deixou passar no corta-luz. Chegou na ponta para Pacheco. Trava Mirandinha. Ganha escanteio a Macaca. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, é segurança, é oportunidade. Conta com o Sicredi. Escanteio para Macaca, 27 segundo tempo, 1-0 a Ponte na frente. Elvis vem para a bola, é o capitão da Ponte, ele tem a 10 estampado na camisa. Setor direito vai levantar para a boca do gol. Partiu para a bola de 3 dedos, direto nas mãos do Dalberson. Cortag, empresa líder do mercado, experiência no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você segue participando, interagindo conosco. Vamos juntos. E tá rolando a premiação, tá rolando promoção. E você que participar pelo YouTube, só vale pelo YouTube, você entra, preenche o formulário e no apito final tem muitos prêmios para você. O apito final que mais uma vez terá o comando Delie do Pinheiro aqui na Bandeirantes. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Acesse union-proteção.com ou ligue 19999779029. Guarani tenta pelo setor canhoto, recolheu o domínio Gabriel Silva, marcado pelo Luiz Felipe. Ai, Gabriel Silva, a bola vai saindo lentamente em lateral para Macaca. Lá pela direita no campo defensivo. Boteco do Fortão é o lugar para quem gosta de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Segue no Instagram, @Boteco do Fortão e já combina com a galera. Os números do derby, agora com 28 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 para Macaca, Roger Williams. Guarani segue com mais posse de bola, 55-45, mas a Ponte finalizou mais, 7-4, sendo 3 no alvo. Guarani não chutou ainda no goleiro Diogo Silva, Boles. Wanderson caído, levou uma bolada nas partes baixas, bebê. Me parece que sim, mas o árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, ele mesmo foi quem levantou o Wanderson. Tá tudo legal com ele, a bola já tá rolando. Domina Luiz Felipe pro time da Macaca, vem bola para o de ataque, jogando muito. Luiz Felipe, ele bota na frente, foi desarmado, recupera Diego Torres, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, limpa bem o lance e sai jogando aqui atrás para Rafael. Rafael recomeça com o Lucas Justin. Começou o aniversário Sodimac e o presente é todo seu. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano.
Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Recebe Mirandinha na entrada da grande área, botou na frente, é falta pra cima dele, cometida pelo Pacheco. O árbitro parou, marcou a falta, meia esquerda, é falta pro Guarani, Breno Beretta. E a falta realmente aconteceu, o Pacheco empurrou o Mirandinha, uma falta perigosa pro Guarani fazer a cobrança. Tem uma conferência ali de jogadores, tem o Emerson, tem o Diego Torres, tem o Gabriel Silva, todos eles estão ali próximos da bola. Pode ir a primeira bola do Guarani no gol do goleiro Diogo Silva, Bolis. Tanto é que o goleiro da Macaca fica preocupado, orienta a formação da sua barreira na trave direita. 30 minutos de segundo tempo. 1-0 para Macaca, o Guarani tem falta para bater. Na bola parada, o Bugrão busca o gol de empate para explodir o brinco. Na bola parada estão, neste momento, o Emerson e também o Mirandinha. Emerson e Mirandinha. Mirandinha para cobrar com o pé direito. O Emerson para pancada com a canhota. Autorizada a cobrança, barreira formada. Diego Silva no centro do gol. 30 minutos de segundo tempo no derby. O Guarani busca o gol de empate. Autorizada a cobrança. Falta na bola parada. Emerson, uma bomba. Isolou. Mandou longe do gol, é só tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 31 minutos gravados de segundo tempo. E no tic-tac do tempo no embalo desta, você vê, eu confirmo, Série C. Primeira rodada do quadrangular final, este é o Grupo C. Aqui, Brincão de Ouro da Princesa, gol de Toró no primeiro tempo no derby 211. Ponte Preta 1, Guarani 0, vem o Bugre para o campo de ataque. Gabriel Silva bota na frente, tentou o cruzamento, ganha um lateral. Seguindo por aqui, tá 1-0, Macaca na frente, Edu Pinheiro. Lembrando que amanhã, nesse grupo aí, que é o Grupo C, tem o jogo Brusque Náutico, 19 horas. Japonês vem aí. Já o Ryuta Takahashi vem no derby, entrou no derby 210, vai entrar no 211, não tá valendo nada. O Gé está reclamando muito ali com o quarto árbitro, o Raimundo Oliveira Júnior, ficou reclamando de uma falta neste último ataque da Ponte Preta, ele está muito indignado. Tá sangrando. Tá sangrando o Gé. O Marcelo Direma Henrique havia autorizado a cobrança, né? Vamos ver se o VAR vai chamar desta vez, né, Bolis? E como voltou... Se chamar é expulsão, Bolis. Supercílio aberto, disputa, cotovelada, sobrou. Camisa 3 do Guarani, Rafael. O outro ainda não autorizou, tá pedindo para que os seus jogadores reservas, agora sim, apitou forte. Então não entendeu como agressão o árbitro. Emerson levanta para a área, para Brunão, tentou de cabeça, subiu o Simon para cortar. A sobra da bola volta para Emerson, ele domina a bico da grande área, volta a bola para Kelvin. Kelvin recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa, já o Ryuta Takahashi vai entrar no Guarani. Time da Ponte contesta, já sendo atendido à beira do campo, e aqui o Toró dá o bote na raça, coloca a bola para fora, ganha a lateral o time do Guarani, pertinho da linha de fundo, tá ventando e o vento contra o gol do Diogo Silva nesse segundo tempo. Levantamento da entrada da grande área, Lucas Cândido tirou, a sobra da bola para Rafael, já tá de volta, Rafael controla a bola, deixou para Kelvin, deu uma vacilada, perdeu, já recuperou, arrancou, carrega a bola, saiu na cara do gol, tem a chance, vai marcar, bateu para fora! Pra fora, Gé! Cara a cara, teve a chance e perdeu! Incrível, Pedro Piscinato! Como você bem disse, inacreditável essa chance perdida pelo Gé. Mais uma vez que ele sai cara a cara, tem a chance de matar o jogo para Ponte Preta e desperdiça. Terceira chance do Gé, que ele acaba desperdiçando, Bolis. Que chance, perdeu o Macaca, ele recebeu a bola, mais uma falha do Kelvin, recuperou a bola, indo no campo defensivo da Macaca, botou na frente, passadas largas, com velocidade, saiu na cara do gol, escolheu o canto e bateu caprichosamente para fora. Alteração. Vai! Saiu Mirandinha com a 11, entrou Ryuta Takahashi com a 20. Japonês está no jogo. Diego Torres trabalha a bola para o time do Guarani, 34. Levou um susto a galera bugrina agora. Segue 1-0, o Guarani está buscando gol de empate. Agora cai pela esquerda, Dentinho. A ultrapassagem do Emerson, tentou cruzamento, a bola bateu, rebateu, não saiu. Mas agora saiu não, tá valendo. Emerson cruza não, saiu. Saiu, a bola havia saído, então portanto é tiro de meta para o time da Macaca.
Fabinho, que chance teve a Macaca. Com 34, mataria o jogo fatalmente. É o jogo que a Ponte tá querendo, né? O Guarani tá com a bola, não tá sabendo aproveitar as oportunidades, né? Bola pro lado, bola pro outro, trabalhando, mas nada de profundidade, nada de opção de facão, né? Agora entrou o Ryuta, né? O xodó da torcida aí agora, né? Espero que ele possa incendiar esse jogo aí. O jogo tá parado por quê, hein, Breno? Parado porque o camisa 27 da Ponte está saindo agora. Luiz Felipe está saindo para a entrada do Diego Tavares com a 7. Luiz Felipe 27 para a entrada de Diego Tavares com a 7. Breno. Beleza, então aí, portanto, confirmada a alteração. Jacozinho, que chance teve a Macaca, já perdeu. Excesso de preciosismo. O que faltou ali, hein, Jacozinho? Boys, ali faltou um pouquinho mais de qualidade, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse 1 contra 1 com o goleiro ali, ainda mais ele dentro da área, ele tinha que ter cortado o goleiro ali, ou pro lado esquerdo ou pro lado direito, e ter entrado com bola em tudo. Mas ele preferiu tocar na saída do goleiro e infelizmente ele perdeu mais uma chance pra Ponte matar o jogo. Quase a Ponte marcou o segundo. Aqui o Ryuta tenta o domínio, deu uma vacilada, perdeu, o Arthur recupera, levanta a bola pela meia, passa pelo Elvis e sobra pra Gé jogando com uma toquinha. Proteção ali após um corte sofrido em um lance anterior. Com isso o Guarani já recuperou a passe de bola para Lucas Justin. 35, agora 36. Segundo tempo, o tempo vai passando. Relógio inimigo no Guarani. Joga a favor da Macaca. A Macaca está vencendo o derby 211 pelo placar de 1-0. Bola pelo meio, recebeu, dominou. Gabriel Silva empurrou para Dentinho. Dentinho domina pela meia esquerda. Marcação forte do Léo Oliveira. Marca, cerca, evita a ação ofensiva do Guarani. Por isso o Bugre recomeça. Passe do Diego Torres para Lucas Justin, recolhe, domínio espetado pela direita, tem Ryuta, recolhe, domínio japonês, parte para cima da marcação do Arthur, balançou ainda Ryuta, marcação dupla para cima dele, pedalou o japonês, levou pro fundo aí, toma um chega para lá do Arthur. Arthur na experiência, apenas protege, a bola vai direto para fora. É tiro de meta para Macaca, Breno Beretta. O Ryuta tentou ir para cima na velocidade, o Arthur usou bem o corpo, nada aconteceu, apenas tiro de meta. Diogo Silva não tem pressa para fazer a cobrança. 1-0, tá vencendo a Ponte aqui no Brinco. 18h45, horário oficial de Brasília. Tigrão, vamos entrar para a parte final do jogo. A Ponte perdeu uma grande oportunidade e as alterações em Tiger. Perdeu uma grande oportunidade. Veio o Ryuta aí para tentar meter fumaça. Ele entrou no lugar do Mirandinha. E agora vem o Diego no time da Ponte. Eu não teria tirado o Luiz Felipe, não. Achei que estava muito bem no jogo, né? Mas muito bem. Como a Ponte tinha botado um volante a mais no lugar de um atacante, ele recompõe agora a linha de 3 ofensivos. Toró, o Diego e também o Gé, que perdeu um gol incrível e podia ter matado o jogo. É o momento da decisão. A Ponte, claro que vai valorizar. O Guarani agora vai se expor mais do que nunca. Tem 4 atacantes. Vai para dentro, vai tentar, mas vai se expor demais ao contra-ataque da Ponte, que já poderia ter liquidado o jogo, não fosse a imperícia do Gé, que saiu cara a cara com o arqueiro do Guarani. A Clínica Upman tem condição especial para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aproveite para melhorar a sua performance sexual. Conferindo o WhatsApp 0805-9122-23. Boles, vai mudar a Ponte. Vai, O Elvis está exausto ali, já até simulou uma caída no chão, o árbitro mandou seguir, mas ele não aguenta mais. No lugar dele vai entrar o Gustavo Teles, 35, e agora sim o Kevin se prepara para entrar no time da Ponte. E aqui o Gé, brigando, lutando, batalhando para ganhar mais uma. Carrega a bola ali na lateral da grande área, fechou o Toró, Gé botou na frente, caiu, insistiu no lance mesmo caído, ele briga com o Dalberson, que saiu do gol para fazer a defesa. Dalberson de novo, chega para salvar o Guarani, Pepe. Mais uma chance desperdiçada pelo Gé. Desta vez deu a impressão que ele esperou o contato ali, buscando um pênalti, o que não aconteceu. Segue 1-0 para Ponte Preta. Boles. Tenta a resposta do time do Guarani com Ryuta, sai bem na marcação, tentou a tabela, Arthur chega para tocar. No toque do Gabriel Silva, do Isaac. O jogo vai ser paralisado agora porque vamos com as alterações. 2 na Macaca, 1 no Guarani. E aqui o Léo Oliveira está se estranhando com o Diego Torres. Vai atrás de olho, hein? Cara a cara, Diego Torres e Léo Oliveira. Também estava se estranhando com o Elvis. Os dois chegaram a se trombar ali no meio de campo. Alteração no Guarani. Vamos lá.
Tá saindo Isaac, camisa 8 para a entrada do estreante. Júnior Brandão, camisa 19. A última alteração no Guarani. Já as duas alterações da Macaca. Cínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. É fácil participar. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Já estamos chegando a 40 minutos. Os dois se seguem discutindo. O árbitro tá de olho. Serão três alterações de uma só vez no time da Macaca. Me parece que o Gé deu uma encostada ali no banco, também pediu para sair. Vem para a cobrança do lateral, Lucas Justin. Guarani tá buscando o gol de empate. Está esperando ainda para autorizar. Talvez alguma situação está sendo revista pelo árbitro de vídeo. E agora sim ele autoriza as 3 alterações no time da Ponte. E o Júnior Brandão está pedindo agilidade para o Arthur. O Elvis pega ali a faixa de capitão, passa para o Arthur. E com isso o tempo está passando, né, bebê? Ele está conversando ali, eu não sei o que o árbitro realmente está conversando, eu imagino que é para substituição, né? É que o Elvis passou a braçadeira para outro jogador, né? Exatamente, porque ele vai sair, né? Provavelmente o Elvis é um dos que vai sair, então o Emerson está empurrando ele para lá, para ele sair logo, porque ele está fazendo uma cera, né? Vamos lá, com as alterações, Pedro Piscinato, serão 3 da Macaca. Primeiro saindo o Elvis, camisa 10 da Ponte Preta. E neste momento, o camisa 21 do Guarani, o Dentinho, vai lá também, cria uma confusão na saída do Elvis para a entrada do garoto da base, Gustavo Teles, com a 35. Mas foram mais outras 2, que já o PP vai confirmar. Já tem aí? A outra alteração saiu, melhor dizendo, o Gé, já estava amarelado com a 9, para a entrada do zagueiro Edson. E a outra saiu o Toró com a 17, aí sim, agora para a entrada do Kevin. Kevin é 62, é isso? Isso, Kevin 62 no lugar do Toró 17. E o Edson? O Edson tem a 3. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento para Brunão, subiu, não acha a bola sai. Vai embora em lateral pro time da Macaca bater lá pela direita no campo defensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Fabinho, pequeno polegar comigo aqui na cabine Bandeirantes do Brinco. O tempo tá passando, o Guarani não mostra sinais de reação, hein, Fabinho? Nenhuma. Guarani nervoso, né, desde o primeiro tempo. Fica com a bola, que nem a gente está comentando aqui, mas não tem agressividade nenhuma, não cria nada, não deu um chute no gol. E os jogadores precisam ter um pouco mais de coragem. Aqui vem Guarani com Emerson, cruzou para a boca do gol de primeira, finalização de Júnior Brandão, a bola passa à direita e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, bebê. É o chute do Júnior Brandão de perna esquerda, sem direção, né? Não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O goleiro Diogo Silva, que tá com o uniforme intacto, não trabalhou até agora. 1-0, tá vencendo a Ponte aqui no Brinco. E persistindo este resultado, a Macaca vai chegar à vitória de número 69 na história do derby campineiro. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. E do outro lado, Jacozinho, o time da Ponte fazendo o que tem que ser feito, segurando, administrando e tentando resolver o placar lá pela direita. Olha o cruzamento do Diego Torres, subiu, Diego Tavares entra e corta a zaga do time do Guarani. E aí, Jacozinho? A Ponte se defendendo bem, né? Tentando os contra-ataques, ainda não encaixou nenhum. O que achou foi uma roubada de bola do Gé, e que desperdiçou. E assim, como o Fabinho falou, o Guarani não consegue entrar na defesa da Ponte e a Ponte Preta se defendendo muito bem. A Ponte que encara o Brusque no próximo domingo no estádio Moisés Lucarelli. E o time do Guarani vai até Recife pegar o Náutico. Vem para o programa de ataque, o time do Guarani com Gabriel Silva, se livra da marcação do Léo Oliveira, carrega a bola, setor canhoto, levantou muito forte, Arthur por segurança, desvia, a bola sai. Escanteio para o Guarani, Breno Beretta. E agora a torcida confia, acredita, apoia Diego Torres, que está do lado do japonês. Diego Torres ajeitando a bola com carinho. Quem sabe agora, Boles? O Léo Oliveira caiu ali, parece que sentindo câimbras, está arrastando a perna, mas a Ponte não pode fazer mais nenhuma alteração.
Tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança. Na bola parada, o Bugrão busca o gol de empate. Autorizada a cobrança, 2 centroavantes na área. Vem para a bola Diego Torres, partiu para a cobrança, levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa. Olha a sobra, Dentinho, bateu pro gol, bateu fraquinho, Diogo Silva pegou. Diogo Silva, em 2 tempos, faz a defesa Bandebereta. Foi o primeiro chute no gol, né? Chute do Dentinho, mas muito fraca. Tranquilo o goleiro Diogo Silva com ela. 1-0 vence a Ponte. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Instantes finais aqui no Brinco. 1-0 a Macaca segue na frente. Bom, a estratégia do Marcelo Fernandes no segundo tempo pode até funcionar na prática, né? No final do jogo. Mas eu não teria feito as substituições que ele fez, jogando o time da Ponte lá para trás e, né, dando espaço para o Guarani, que agora é melhor no jogo e vai pressionar até os 50 minutos. Mais 5 minutos. Opa, muito obrigado pelas informações aí do Breno Bereto e também do Pedro Piscinato, os repórteres da Bandeirantes, confirmando 5 minutos. 5 minutos para terminar o Derby 211. Até aqui com a vitória da Macaca, largando na frente nesse quadrangular decisivo no Campeonato Brasileiro da Série C. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Ainda dá tempo de você deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está participando da nossa promoção já no apito final. Muitos prêmios para você. Além dos prêmios, muita opinião. Os treinadores falarão. Enfim, tem muita coisa para você no apito final que já terá o comando do Edu Pinheiro. Aqui desce o Guarani, vem para o grande ataque. Hilta leva a marcação de Arthur. Faz outra finta, Arthur apelou. Levantou o japonês e vai receber cartão. Cartão para ele, bebê. É, o cartão aplicado para o Arthur, lateral da Ponte Preta, levantou o Ryuta, né? Mais de 1 metro. Agora tem uma falta perigosa, vai pintar chuveirinho na área, de longe. Mas o Diego Torres deve colocar essa bola na área do Diogo Silva, Bolis. 46, ele cobra na ponta para o Ryuta, segundo o árbitro ele não havia apitado. Tem que voltar. Vai voltar então o Diego Torres. Aqui na meia direita, vai levantar para a boca do gol. Júnior Brandão, Bruno Santos, Rafael, todos lá dentro. Partiu para a bola Diego Torres, levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou Simon, tira mais uma. Rebote para Gabriel Silva, dominou, girou na entrada da grande área, o chute sai bloqueado. Rasga, tira de qualquer maneira Gustavo Teles, foi o Kevin quem tirou. A sobra da bola volta para o time do Guarani. Recomeça o Bugrão no finalzinho do jogo, buscando pelo menos o empate no derby. Partiu para levantamento Diego Torres na área, tira Wanderson. Ela fica viva, tentou o Guarani, brigou, insistiu, pegou a falta. Falta de Lucas Justin, falta de ataque, o jogo está parado de novo, Breno Beretta. Ele deu falta do Lucas em cima do jogador da Ponte Preta e é claro que o Guarani tem muita pressa e a Ponte não tem pressa nenhuma. Agora no placar, público e renda, público total. 19.363 torcedores, 19.363. Vai aparecer no placar também a renda, R$212.230. R$212.230, o maior público de Campinas em 2025 até agora, Bolis. Torcedor bugrino fez a sua parte, incentivando o time do Guarani, mas quem está vencendo a Macaca? A macacada que está reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes, passa aquela energia positiva pro time, em campo para segurar o resultado. O Guarani vem para cima, a bola para Ryuta, puxa para canhota, levantou para Bruno Santos de cabeça, ele toca fraquinho, a bola passa. À direita do Diogo Silva, que protocolarmente cai, a bola vai embora. Pela linha de fundo é mais um tiro de meta para a Macaca. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. 48:40, vamos até 50 no brinco. Finalzinho do derby 211. Levantamento para o ataque, vai brigar Brunão na disputa com Wanderson. Chega primeiro Wanderson, mas o Brunão por trás faz a falta. Falta para cima do Wanderson, que se levanta e vibra com o banco. Vibra com o Léo Oliveira. O time da Ponte perde o final do jogo, tá pertinho de terminar o derby.
Tem falta o time da Ponte para bater. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Diogo Silva levanta a bola para o grande ataque, vai brigar Lucas Cândido, chega Kelvin, tenta tirar na indecisão, Lucas Justin subiu para tirar, o árbitro olha para o relógio, vai terminar o derby 211, a Macaca vai conquistar a vitória de número 69 no Clássico Campineiro, por ainda em luta, lançamento no comando, passa por todo mundo, o jogo vai acabar, o árbitro já olha para o cronômetro, a Macaca vai largando na frente neste quadrangular decisivo da Série C, vai terminar o derby 211 e acabou! O derby 211 tem dono! É a Associação Atlética Ponte Preta! A Macaca Gigante vence o Guarani pelo placar de 1-0. Gol de Toró! Toró, o Salvador! Toró, o iluminado! Sai na frente no quadrangular decisivo, coloca a vitória 69 na história deste derby, de muita tradição, de muita rivalidade, mais uma história contada no microfone da Rádio Bandeirantes. Os jogadores vibram, o torcedor, mesmo à distância, a macacada reunida também vibra com a vitória. A Ponte conquista um grande resultado, volta a vencer na casa do rival. Desde 2018 a Macaca não vencia aqui dentro e venceu. 1-0, gol de Toró. A Macaca vence e sai na frente. E o derby 211 tem dono. O dono é a Macaca. No gramado do Brinco de Ouro da Princesa, Breno Beretta e Pedro Pessinato, os repórteres da Bandeirantes. Wanderson falando. Eu sabia que era um jogo muito difícil na casa do nosso adversário, né, do nosso maior rival. Mas trabalhamos muito forte durante a semana, né? Se eu vou parar para pensar, a gente é o melhor visitante da competição, colocamos isso em prática, mas não conquistamos nada, era um campeonato à parte, é um quadrangular muito difícil, então vamos descansar, trabalhar, porque agora a gente tem um grupo... Jogaram como nunca e perderam como sempre. Já dá o recado aí, já dá o recado. Arthur, vamos falar, capitão aqui, qual que é o sentimento dessa vitória, vencer o derby nessa primeira rodada de quadrangular? De suma importância, é um campeonato à parte, só que a gente tem que entender que é o quadrangular. Somamos 3 pontos no jogo complicado, difícil, que acredito eu que fomos superior todo o jogo, independente que a gente defendeu no final ou não, mas a gente foi superior na marcação e quando a gente teve a oportunidade conseguimos matar. Creio que hoje era para nós ter saído uns 3-0 aqui, para nós era suficiente, mas enfim, ganhamos o jogo, isso que é importante. Arthur, capitão da Ponte Preta, depois que o Elvis saiu, falando aqui no microfone. Simon está aqui, vai falar também. Vou entrevistar Jonas Toró aqui, Leandro Bolles. Vai lá, manda bala, porque os jogadores do Guarani já saíram vaiados e ninguém quis falar. Vai lá, Pedro Pessinato. Toró, qual que é o sentimento de fazer um gol neste derby tão importante? A Ponte Preta vive alguns problemas fora de campo, mas qual que é o sentimento de você que entra para a história desse grande clássico campineiro? Cara, eu estou muito feliz, quero agradecer a toda a equipe, né, que está ajudando a gente, a todos os jogadores com muito esforço. A gente trabalhou firme na semana, a gente escutou muita coisa, né, caladinho, trabalhando na nossa, e hoje fomos recompensados com essa vitória. Só tenho uma coisa a dizer, aqui é Ponte Preta, vamos. Eu não sou muito de entrar em polêmica, né? Mas falaram que queriam pegar a gente e tal. E não adianta eu falar nada, né? O resultado mostra por si. Esse recado é pro Diego Torres? Sei. Tamo junto. Diego Silva falando aqui também. O que aconteceu aqui hoje? Diogo, qual é o sentimento dessa vitória para abrir esse quadrangular final? Você acha que essa vitória fortalece a Ponte Preta? Claro. Dia após dia, jogo após jogo, vitória após vitória. Nós vamos ganhando confiança para poder conquistar o objetivo principal, que é o acesso à Série B. Obrigado, Diogo. Elvis está chegando aí, Pepe. Elvis chegando aqui, vamos ver se ele vai falar com a imprensa. Elvis, fala aqui pra gente, qual é o sentimento dessa vitória? Não, vitória importante, respeitamos todos os adversários, mas hoje fizemos 3 pontos muito importantes, arrancamos com o pé direito. E o que você tem a responder ao Diego Torres, que falou que queria pegar a Ponte? O desejo dele foi realizado, pegou a Ponte Preta.
Aí, finalizando, Elvis, último jogador da Ponte Preta a deixar o gramado aqui do estádio Brinco de Ouro. Ponte Preta conquista a vitória aqui no estádio após 7 anos. Macaca, que desde a chegada do técnico Marcelo Fernandes, conquista sua 4ª vitória em 4 jogos. Boles. É isso aí, faz a festa, portanto, o torcedor da Macaca à distância, né? A gente vê aqui os fogos na região ali do estádio Moisés Lucarelli. E os jogadores do Guarani passaram direto, né, Pepe? Bebê, passaram direto, Boles, não quiseram falar com a imprensa e agora tem muita discussão aqui na parte da vitalícia. Tem uma confusão, o pessoal segurando, sabe o pessoal do deixa disso? Sim. Mas tem criança no colo, tem criança chorando, que eu tô vendo. Tem 2 brigas paralelas aqui, mas é briga mais de discussão do que de porrada, né? A gente pode dizer assim. Mas é claro, os ânimos estão exaltados nesse momento, dos torcedores, o pessoal do deixa disso segurando, um segura o outro nesse momento. Mas agora parece que já está se normalizando. E é claro, a torcida indo embora de cabisbaixa, né? Depois dessa derrota do Guarani. E mais um detalhe, né? Os jogadores foram aplaudir, tentar saudar o torcedor, e o torcedor vaiou merecidamente os jogadores que hoje não jogaram nada, Boles. Beleza, este é o Breno Beretta, do lado da Boa da Macaca, na Ponte, todo mundo já no vestiário, né, Pedro Piscinato? Todos os jogadores já no vestiário, jogadores comemoraram muito aqui na entrada do túnel, claro, a torcida do Guarani xingando muito, e os jogadores fizeram uma comemoração ali, uma provocação aos torcedores. Ô Boles, eu tenho aqui uma nota da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que estava aqui presente no jogo, sobre a confusão. Posso ler? Vai lá, manda lá. Houve um civil socorrido ao Mário Gatti, tendo sido lesionado pela própria torcida do Guarani, que teria identificado como torcedor da Ponte Preta. E após as agressões, ele pulou no fosso. A polícia militar, ao tentar atendê-lo e socorrer, a torcida do Guarani começou a agredir os policiais. Nota aí oficial da Polícia Militar sobre a confusão no Derby 211. Beleza, tá registrado. Muito obrigado, Pedro Piscinato. Aqui terminou na jornada esportiva Bandeirantes de Teu Macaca. A Macaca encosta no retrospecto, que é favorável ainda ao Guarani, 71 vitórias. A Macaca, portanto, chega à vitória de número 68 e uma grande vitória, largando na frente. Toró coloca o seu nome no derby, na história do derby campineiro. Então, portanto, derby 211 tem dono, e o dono é a Ponte Preta Macacada, fazendo a festa. 1-0, gol de Toró. A gente vai fazer o seguinte, vamos pro apito final, Edu Pinheiro com o Fabinho, nosso comentarista convidado, com o Jacozinho, também mais um comentarista convidado. Vai ter daqui a pouquinho o CH, o Tigrão, o Roger Williams com os números do jogo. Tem muita coisa pra você dentro do apito final, que vem já já no comando do Edu Pinheiro. Aqui deu Macaca, Ponte 1, Guarani 0. Vem aí o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Edu Pinheiro. Público 19.363, 19.363, renda 212.230, gol do Toró, a 45 do primeiro tempo. Roger Williams, os números do derby. A Ponte teve mais posse de bola, 51 contra 49% do Guarani. Finalizações 9 do Guarani, 8 da Ponte Preta. Só que no alvo, 3 para a Ponte Preta, apenas uma aos 45 do segundo tempo da equipe do Guarani, muito pouco. Escanteios, empatou 3-3. Cartões amarelos, 4 para a Ponte, nenhum cartão teve a equipe do Guarani. E faltas, 13 cometidas pelo Guarani, 12 faltas cometidas pela equipe da Ponte Preta. Com esse público de 19.363, o Guarani assume a terceira colocação dos melhores públicos médios desta terceirona nacional. E apenas faltou aqui dizer que houve 2 defesas do goleiro Dalberson e uma defesa do goleiro Diogo Silva. Números do derby 211, Edu. Já o gol do Toró, vamos para o craque do jogo. A equipe inteira votando. O craque do jogo. Ele narrou aqui o moço de Piracicaba. Oi, Bolis, o craque. O craque do jogo foi ele, o autor do gol da vitória. Para mim, Toró vive uma fase espetacular, iluminado. O craque do derby 211, Jonas Toró, Edu. Esqueci, Guarani também o craque, se quiser votar, ok? Alguém do Guarani que mereça destaque? Tô procurando aqui, ó, eu vou... Como a gente tem que colocar de uma forma protocolar, está no regulamento. Se não fosse ele por 2 ou 3 intervenções ali, talvez o placar seria mais elástico. Para mim, Dalberson. Para mim, do lado do Guarani, mas assim, aquela situação de menção honrosa, porque craque, o Guarani não teve nenhum hoje, Edu. Parabéns pelo trabalho, Boris, até a próxima. Valeu, Edu, um prazerzaço estar ao seu lado, o pequeno polegar aqui, Fabinho na cabine, Jacozinho, Roger, toda a equipe, os comentaristas, repórteres, até a próxima, valeu, Edu. Valeu, segura, Fabinho, segura, até... Roger Williams, o craque. Ele fez 6 gols na Ponte Preta, 5 nos últimos 5 jogos de forma consecutiva. Portanto, Toró, para mim, o craque do jogo. Na equipe do Guarani, destaque apenas para Diego Torres pelo que fez no segundo tempo. Mas foi muito mal o Guarani. A verdade era que poderia passar sem craque. Mas, protocolarmente, como disse o Bolis, Diego Torres, para mim, o destaque no Guarani. Parabéns, viu, pelo trabalho, Roger. Muito obrigado, hein? Bom retorno. Até a próxima, Edu. É isso aí. Alô, Fabinho, quantos derbys você disputou, Fabinho? 6 derby. Deixa eu ver aqui, eu tô com o seu prontuário. Pera aí, não é assim, anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 derbys. O homem tem tudo aqui. Isso, você ganhou uma, você ganhou 2, você ganhou 3... E empatou uma, perdeu 2. E o craque Fabinho. Isso. Tive a felicidade de ganhar 3, né? Perder 2 e empatar uma, né? Isso. Esse clássico tão importante que mexe aqui com a cidade, né? O craque fica também pelo Toró, né? Pro lado da Ponte, né? Vivendo um momento muito bom aí na carreira dele. E o craque do Guarani, eu vou ficar com o japonês, né? Um menino que entra nas partidas, incendeia, pega a bola, vai pra cima... E é isso que faltou pro Guarani no segundo tempo. Ficou com a bola, mas poucos jogadores tiveram a coragem, a personalidade de pegar a bola, quebrar a linha da Ponte ali. Então, o menininho que entrou aí, o japonês, fica aí como destaque. E amarelou o Arthur, parabéns, eu gostei do voto, viu? Se não fosse o japonês, que atuação do Guarani, mas o que é isso? O Fabinho, ele subiu com o Guarani em 2009, chegou de Ribeirão Preto, 2009, Série B, subiu com o Vadão, não saiu do G4, ficou pouquinho em 2010, 2011 subiu da 2 pro Paulistão, 2012 foi vice-campeão paulista pelo Guarani. Vamos lá, Jacozinho, vamos lá. O gol olímpico contra o Atlético Mineiro, aliás, gol do meio de campo contra o Atlético Mineiro, gol olímpico contra o Santos. Jacozinho, o craque.
Pela Ponte, o Toró, sem dúvida nenhuma, né? O que decidiu o resultado do jogo. E do Guarani, quem buscou um pouquinho mais nas bolas paradas e tentou fazer alguma coisa diferente foi o Diego Torres, né? Então, como a gente falou, como tem que a gente falar que tenha um melhor em campo do Guarani, vou dar pro Diego Torres. Bom, eu não sei se o Breno Beretta tá gravado. Vamos lá, Breno. Oi, Edu, chegando aqui na Rádio Bandeirantes para votar no craque do jogo. Para mim, Toró, craque do jogo, importantíssimo para a Ponte Preta. O time da Ponte foi muito superior ao Guarani desde o início do jogo. Não tinha como não votar, né, no Toró. E para mim, merecida a vitória da Ponte, hoje 1-0 aqui no Brinco, Edu. Beleza, é o seguinte, daqui a pouco na fita eu vou completar o quadro quando o CH e o Tigrão estiverem aqui conosco também. Edu, posso votar rapidinho? Não sabia, o senhor tá Estou aqui, a gente vai descer antes de descer para a coletiva do Marcelo Fernandes, mas meu voto também, é claro, só para deixar registrado, Toró vive uma excelente fase com a camisa da Ponte Preta nos últimos 4 jogos, 4 gols, e aí nesse derby 211, que ficará sempre lembrado como derby do Toró, Edu. E do Guarani algum destaque, Pepe? Uma menção honrosa ao Ryuta Takahashi, que entrou bem, tentou mais uma vez, todas as vezes que pegava na bola, ovacionado pela torcida, uma menção de honra para Ryuta Takahashi. Bom, então o técnico da Ponte a coletiva é no Brinco. Isso, no vestiário de visitante, em frente deste vestiário, tem uma salinha, a gente já está se dirigindo para lá, Marcelo Fernandes vai falar. Mas tá combinado quem fala primeiro, na base do improviso. É uma coletiva pós-jogo, vamos ver com os colegas de imprensa ainda. Um abraço, Pepe. Abraço, Edu, até mais. Até mais na coletiva. Bom, então é o seguinte, o Toró já foi o craque pela Ponte, depois eu pego aí o complemento com o CH e com o Tigrão, tá bom? Vamos dar uma comentada. Olha, Fabinho, você me ouve, Fabinho? Sim, tô ouvindo. Muito bem, então vamos lá, dá uma comentada aí. Só para lembrar aqui, gente, é o seguinte, o Gé teve um gol anulado há 18 minutos, o Wanderson apareceu impedido no lance, assim entendeu o VAR. O Gé perdeu um gol a 33, o Dalberson defendeu. Depois o jogo ficou paralisado 7 minutos, o Toró marcou a 45 1-0, jogada do Bruno Lopes. Segundo tempo, aquele chute do Emerson Barbosa a 2 minutos, um chutaço. E a bola bateu no Mirandinha. Será que ela entraria? Será que ia pro gol? Ia. Bom, depois a 19, Mirandinha furou. 23 minutos, Gé perde. Ganha um presente do camisa 5, que é o camisa 5, hein? É o Kevin, né? O Kelvin. É o Kelvin. Dá de presente, o Gé dá um bico e o Dalberson defende. Depois a 31, Gé sangrando. A 32, o Gé perdeu. De novo o número 5 perdeu, hein? De novo o 5 do Guarani perdeu. O Gé dá uma arrancada sensacional, cara a cara. Chutou pra fora. E o primeiro chute do Guarani foi a 44. O Dentinho dentro da área, mais fraco. O goleiro da Ponte abraçou. Oi, Fabinho, vamos lá, comentando, por gentileza. Que nem que você falou, né? Acho que o primeiro tempo a Ponte dominou a partida, né? A gente teve o controle desde o começo até o final, até achar o gol. Achou o gol, né? Foi pro intervalo, o treinador fez uma estratégia, né? De descer as linhas e deixar o Guarani com a bola, né? E esperar os erros do Guarani para sair no contra-ataque. A Ponte teve esse contra-ataque, teve essa bola para fazer o gol com o Gé, né? Ele não conseguiu fazer. E mesmo que o Guarani no segundo tempo teve a bola, mas não criou nada, não teve chance nenhuma de gol, né? O goleiro, do jeito que ele entrou, ele saiu, né? Limpo, nem sujou o uniforme. Então a Ponte foi merecedor, né? da vitória, isso é fato, né? E o Guarani deixou escapar dentro da sua casa, né? Um resultado que, para começar bem esse mata-mata, agora pega fora de casa um jogo difícil que é o Náutico. Então a Ponte, desde o primeiro jogo, desde o primeiro tempo até o final, soube fazer a estratégia que eles vieram aqui no Brinco e conseguiram a vitória. Então tá bom, Fabinho, olha, a nossa lembrança, uma homenagem pra você, o Elton, né?
O Elton Grimaldi, nosso técnico. Pode colocar. Ó, atenção, hein? É o Fabinho. Amanhã é seu aniversário, hein, Fabinho? Parabéns. Quantos anos, Fabinho? 42. Vai desfilar também, não? Pô, o cara que nasce em 7 de setembro. Dia da Independência, né? Não, hoje eu vou estar com meus filhos comemorando, né? Que legal. Mais um ano, graças a Deus, com muita saúde, né? Isso que é o mais importante. Sim. E com as pessoas que a gente ama do nosso lado. Você marcou sua época no Guarani, chegou de Ribeirão Preto, repito, 2009, né? Terminou o Paulistão. Aliás, o Guarani tinha sido rebaixado para a Série 2 quando você chegou. Vadão também chegou. Uma campanha sensacional, nunca saiu do G4, acesso para o Brasileirão. 2010 você só fez 6 jogos, o Guarani também não foi bem em 2010. Você estava no Brasileirão 2010 ou não? Eu estava na Série A2 e no Brasileirão também. Brasileirão também. Depois eu fui emprestado para Portuguesa. Para Portuguesa. Mas aí teve 2010, teve o rebaixamento para a Série B. 2011, no centenário do Guarani você estava, subiu para o Paulistão, foi isso, Fabinho? Isso. Subiu, decidiu o título com 15, mas o importante é que subiu, certo? Isso. Aí você foi embora ou não? 2012? Não, eu continuei na Série B em 2011, né? Depois a gente teve aquela sequência também, um ano muito difícil, depois ali na Série B com o salário atrasado, né? Sim. Então eu permaneci até o final de 2011 também. 2012, gozado, o Guarani você pegou íris e víris. Isso. Você pegou a coisa boa, a coisa ruim, altos e baixos. 2009, Guarani rebaixado, você chegou, subiu para o Brasileirão. 2010, rebaixado para a Série B. 2011, repito, o centenário do Guarani, você subindo para o Paulistão. 2012, Isso. você vice-campeão paulista. Você estava naquele derby do Medina 3-1, estava também no primeiro derby antes do centenário, 1-1 no Majestoso, você foi expulso, porque o Fumagari empatou no finalzinho, né? Mas você conquistou brilhantemente o vice-campeonato, os 2 jogos do Morumbi contra Neymar, complicado e tal. E, enfim, você marcou sua época, depois você voltou em 2014, né? Isso. 2014 você experimentou a Série C pelo Guarani, né? 2014. Cheguei na Série A2 e peguei um pouquinho da Série C e depois fui emprestado pro Joinville. Isso, muito bem, Mário. Então, parabéns pela sua pessoa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Em nome do Batista, nosso grande comandante, viu, Fabinho? Que você tenha muita saúde, você tá com quantos filhos? Eu tenho 3, 2 meninas e um menino. Atacante mesmo, hein, Fabinho? 3? Graças a Deus Sensacional, seu aí, Fabinho. 3 bênçãos aí que bom, sim. Me botou aí num caminho legal. E você tá fazendo o que hoje, Fabinho? Hoje eu sou professor de futebol, né? Faço aula de funcional. Tô terminando também, já graças a Deus terminei os estudos e aí tô pensando agora aí em algumas situações que vem aí mais pra frente aí, tá dentro do futebol. Se Deus quiser, a gente se encontra, viu? Um grande abraço, viu, Fabinho? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço vocês pela oportunidade, pelo convite, o Boris aqui também, pela parceria, né? E agradeço. Edu, estamos ao vivo aqui com o Marcelo Fernandes. Tá bom, abraço, viu, Fabinho? Valeu, abração, fica com Deus aí. Daqui a pouco o Jacozinho, Sebre PP, Coletiva da Ponte. Vamos ao vivo, Edu. Já te chamo, Valdemir. Volta a pouco. Pode começar? Pode ir? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Há pouco tempo atrás foi dado embora do Guarani aqui, entenderam que havia chegado ao fim o seu trabalho e hoje você retorna à Ponte e completa seu 4º jogo, sua 4ª vitória. Qual é o sentimento desse momento seu na Ponte Preta? O sentimento é o melhor possível, o sentimento de chegar num clube com jogadores homens, né, que pensaram a ideia, deram um alicerce legal, cheguei, já logo me habituei. Trabalho, quanto a sair de um clube de outro, faz parte. Tá pipocando, né? Vamos tentar, pelo menos. Eu sei da menos. forma que eu cheguei no Guarani, entendeu? E eu sei que eu fiz um trabalho muito grande que me credenciou hoje a estar num outro clube gigante como a Ponte Preta. Estou muito feliz aqui, mas a glória é para esses jogadores que estão lá dentro, que apesar de todos os problemas que a gente tem, e volto a ressaltar que a direção está tentando acertar isso, está numa correria bem grande e com certeza vai dar tudo certo, mas não ganhamos absolutamente nada. Estamos no começo de uma competição de 6 jogos, foi uma vitória importantíssima fora dos domínios da Ponte, dentro da casa do Guarani. Agora é ter pezinho no chão, trabalhar muito, descansar os caras, fazer uma semana boa, estudar.
Você falasse sobre a atuação do... Então, o Gé, a gente tem um carinho especial por ele, eu principalmente, né? Eu aprendi na vida, principalmente com os treinadores que eu... O Gé é um garoto que tem um coração do tamanho do mundo, é um atleta que quer muito, é um reconhecimento do trabalho dele. Eu já falei para ele que eu mesmo no Santos, chegou o material dele pra gente, a gente quase realmente contratou ele, entendeu? Foi por outros tipos de problema, deixei isso bem claro para ele que não tem nada a ver com a ponte, que a ponte não liberou. E o Gé, a gente teve uma conversa séria, e ele junto com o grupo todo, e ele realmente entendeu tudo isso. Ele fez uma semana de trabalho muito boa, não só ele como todo o grupo, e tá aí, é um cara que entrou em campo, é um cara que se dedicou, foi até o limite que eu falei para ele, onde você não conseguir mais, você olha para mim e fala que não quer mais, como ele, como o Elvis, e deu tudo certo. Não só ele, como todos os jogadores da Ponte Preta são muito importantes, mas o Gé fez uma semana maravilhosa de trabalho, ele tinha ficado fora de 3 dias de trabalho e voltou com tudo, e acho que não só ele, mas todos os jogadores mereciam uma partida dessa. Marcelo, como mobiliza, né, um elenco para um derby, sabendo que existem tantos problemas extracampo e você conseguiu trazer esse clima de clássico para os jogadores? Não tem como mobilizar. Você está jogando numa equipe grande, uma equipe que está na chance de subir de divisão, uma equipe do tamanho da Ponte Preta, que está numa Série C, que a gente sabe o tamanho da Ponte Preta, que não existe, está numa divisão dessa. E os jogadores podem ter os problemas que foram, é isso que eu falo que a torcida precisa saber. São sujeitos homem, estão honrando a camisa da Ponte Preta, eu quero deixar isso muito bem claro. Sabe, não ganhamos nada, estamos começando um quadrangular decisivo, pezinho no chão, mas esses jogadores estão aí dentro, a torcida pode ficar sabendo que são muito, mas muito dedicados às cores da Ponte Preta. E eu estou muito feliz de poder trabalhar num grupo desse, grupo dedicado, grupo que quer muito, e mobilizar, não tem que mobilizar. Aí é o eu de cada um, né? É o futuro de cada um. Esse acesso, que se ele com certeza vai chegar ali daqui a pouco, que a gente vai lutar muito por ele, vai ser bom para todo mundo, independente de problema fora, problema dentro. A gente tem que conquistar porque é o bom para a nossa carreira e para o nosso futuro. Marcelo, boa noite. A Ponte não venceu o Guarani aqui no Brinco de Ouro desde 2018. Eram 8 derbys até então aqui no Brinco, com 4 vitórias e 4 empates. A importância dessa vitória para quebrar esse jejum, começar o quadrangular com o pé direito. Independente de tabu, o quadrangular é um jogo difícil, um adversário difícil. A gente sabia que a torcida ia empurrar eles, mas nós soubemos fazer o jogo como tinha que ser, anular principalmente. E sabíamos que iriam sofrer um pouquinho pro jogo, né? A gente desenhou, porque eles têm as descidas dos laterais fortes. Conseguimos anular bem, poucas vezes deixamos eles criar alguma coisa pelo lado. Acho que foi muito bem, acho que a entrega de todos os jogos. Eu ia fazer um derby, eu vim fazer o derby e conquistei a vitória. Muito feliz mesmo, mas é o que eu falo. A gente pede desculpas, né? O som vai, dá uma baixada, some. Deve estar no finalzinho da coletiva. Não sei se o Pedro Piscinato me ouve. Bom, o Pedro já fez a pergunta dele, né? Vamos só tentar mais um pouquinho. O Guarani, ele, depois da minha saída, ele conseguiu vitórias importantes, né? Tanto que classificou, uma grande equipe. Né, a individualidade de cada atleta, a gente procurou trabalhar isso, trabalhamos a semana inteira, sabíamos que era um jogo dificílimo, e assim, eu deixo bem claro, sabe, eu sou profissional, eu não tenho esse negócio de entrar em rivalidade, em nada, eu respeito muito o Guarani, eu tive a paciência de fazer o meu melhor, e hoje estou muito feliz também, que me deu uma oportunidade mais ainda, feliz, cara, muito feliz e mais feliz, volto a dizer, e quero jogar isso, tudo isso para esses atletas que estão ali dentro. Eles merecem demais por tudo, eles não baixaram a cabeça um minuto sequer. Eles estão trabalhando, todo mundo querendo muito, porque é o bom para o futuro não só da Ponte, mas de todos que estão aqui. Muitos falou sai quadrangular com vitória, ainda mais e no caso de vocês jogando. Olha, vamos fazer o seguinte, valeu o registro, tá? O Pedro Piscinato fez a pergunta aí, ao Marcelo Fernandes, entre Iris e Vires, né? Ô, Jacozinho, por favor, vamos lá, falta o seu comentário aí, 1-0, público, 19.363, hein? 19.363, renda 212 mil, gol do Toró, aos 45 do primeiro tempo, hein, Jacozinho? Eu vou falar, tem que realmente dar os parabéns principalmente ao Marcelo Fernandes, ao treinador que chegou na Ponte. A Ponte vinha fazendo um campeonato muito instável, né, principalmente dentro de casa.
E eu tive lá vendo o jogo contra o Londrina, eu já senti uma diferença muito grande, principalmente a Ponte Preta conseguindo resgatar um pouquinho daquela identidade, né? Que até da minha época de a Ponte Preta, sabe? Todos os clubes que vinham aqui jogar contra a Ponte Preta tinham dificuldade. E eu vi o Londrina tendo essa dificuldade. E a atitude que o Marcelo Fernandes colocou nessa equipe da Ponte. Mesmo saindo jogadores importantes, mesmo a Ponte entrando num quadrangular, num jogo muito difícil com o seu maior rival, dentro da casa do seu rival. E há muito tempo eu não via a Ponte Preta jogando um derby tão ofensivo igual eu vi hoje. Principalmente o primeiro tempo que fez. Então, assim, eu queria ressaltar muito a questão do Marcelo Fernandes na chegada nessas 4 partidas, inclusive, que ele ganhou pela Ponte Preta. Porque não é fácil um treinador chegar na fase que chegou na Ponte Preta e mudar um time que vinha jogando com uma estabilidade tão grande, principalmente dentro de casa, igual vinha tendo a Ponte Preta. E essa questão do extracampo, que também é outra coisa que eu fui jogador, a gente sabe que a maior preocupação nossa é os nossos familiares. A gente sabe que o clube passando por dificuldade, como a Ponte Preta vem passando. A gente sabe aí os relatos dos próprios jogadores que o salário não está em dia, e você pegar um quadrangular e jogar contra o seu maior rival dentro da casa do rival e fazer o jogo que fizeram, realmente é de se ressaltar e de exaltar esses jogadores realmente para a torcida, principalmente da Ponte Preta, e ele deixou bem claro isso, né? O Marcelo Fernandes exaltou os jogadores nesse momento tão difícil da Ponte. Então, assim, realmente a Ponte fez um belo jogo, um jogo bem coeso. Primeiro tempo, segundo tempo deu uma baixada nas linhas, né? Porque é normal, jogando fora de casa, mas a Ponte conseguiu manter ali o Guarani fora da sua área. Praticamente o Guarani só finalizou aos 44 minutos do segundo tempo, foi o único chute muito fraco no gol. E a Ponte, com todos os méritos, saiu com a vitória e com uma arrancada muito boa, porque a gente sempre fala que as duas partidas mais importantes do quadrangular é a primeira e principalmente a última. Então a Ponte Preta já saiu na frente aí, e hoje liderando esse quadrangular. Amanhã a gente vai ter o jogo do Náutico e Brusque, e aí a gente vai definir como é que vai ficar esse grupo no início desse quadrangular final. Obrigado, Jacozinho. Muito obrigado, viu? Sensacional. Você continua com a gente, fica à vontade. Grande Jacozinho. Vamos ao comentário do CH e do Tigrão. Começo com o CH, que estavam na TV, participando conosco também na rádio aqui simultaneamente. Começo com você, CH. Muito obrigado, Edu. Foi um jogo agradável. Jogo nota 7, gostei mais do primeiro tempo. Eu acho que o Guarani tinha tudo para fazer uma grande partida e faltou personalidade, principalmente o meio-campo do Guarani não conseguiu jogar. E o meio-campo da Ponte, principalmente com o Léo Oliveira e também a presença do Luiz Felipe, comandaram esse setor de inteligência do jogo. Foi aí que a Ponte ganhou o jogo. Eu só não gostei do segundo tempo da atitude tática da Ponte. Acho que arriscou demais, não precisava tirar todos os atacantes e colocar muito jogador defensor, mas, como diria o profeta, o certo é o que dá certo. E funcionou na prática para a Ponte. A Ponte que veio para o Clássico de maneira inferiorizada pelos problemas fora de campo, pelos desfalques, mas dentro do campo, na hora da Vera, a Ponte mereceu o resultado. O Guarani pouco incomodou. Além do meio-campo não ter jogado, um chute a gol no segundo tempo e um verdadeiro traque do Dentinho é muito pouco para um time que foi apoiado por 20 mil pessoas e jogava em casa. Desculpa. Produziu muito pouco o Guarani e a Ponte foi valente. Mais um jogo com todos os problemas fora de campo. A Ponte, 4 jogos com o Marcelo Fernandes, 4 vitórias. E o time de novo não tomou gol. Então, a Ponte está de parabéns e mereceu o resultado. Edu? No final do apito final, muitos prêmios. Oi, Tigrão. Ponte 1-0, gol do Toró. Grande abraço a você, Edu Pinheiro, um grande abraço aos amigos do nosso apito final. Ganhou o derby o time que jogou futebol. Acho que o Guarani amarelou, sentiu o peso do jogo, sentiu a organização da Ponte, que teve imensa personalidade, mandou no jogo do começo ao fim.
É bem verdade que no final eu acho que o Marcelo Fernandes abusou um pouco, tirando todos os atacantes, deixando apenas o Diego Tavares, e aí a Ponte ficou ali na entrada da sua grande área, mas ergueu uma muralha bem ao estilo da muralha da China, e o Guarani só na bola parada, só no chuveiro, e mesmo assim no escanteio desnecessário, que foi num lance do Arthur, onde a bola provavelmente ia para a linha de fundo, mas ele na bola de segurança cabeceou para trás, também ninguém avisou que ele estava sozinho. O Diego Torres bateu, houve a rebatida de cabeça da defesa da Ponte, sobrou ali, limpa, para fazer o gol o Dentinho, que é canhoto e a bola caiu na canhota dele. Esse lance mostra por si só o que é que foi o Guarani no jogo. A falta de vibração, a apatia, a falta de espírito de derby. O Dentinho, com o gol à sua disposição, recuou de dentro da grande área. Recuou a bola nas mãos do Diego Silva, que se preparou para uma pancada, até se assustou. Ela veio macia, recuadinha, quase não chega nas mãos dele. Então, num jogo de 100 minutos, onde o Guarani dá um chute, o goleiro da Ponte faz uma defesa, e a Ponte fez um gol anulado, para mim bem anulado no primeiro tempo. O Gé não estava impedido, mas o Wanderson estava e participou da jogada. Depois teve 2 oportunidades cara a cara no contra-ataque para matar o jogo. E aí, depois dos 30 minutos, optou por puxar as linhas para trás. Acho até que puxou muito, mas o Guarani não teve competência para trabalhar essa bola e furar o bloqueio pontepretano. Então, enquanto o treinador do Guarani tirava marcador e botava atacante, o treinador da Ponte tirava atacante e botava defensor. A Ponte abdicou de jogar, mas não sofreu. Fora esse último lance do Dentinho, que errou chute, parece que pegou mais grama do que bola, a Ponte não correu riscos. Teve uma defesa sólida, consistente, havia uma preocupação com a falta de ritmo do Simon. Ele foi bem, Wanderson, o melhor da zaga, Pacheco muito seguro, Arthur apoiando pouco e fechando a linha de 4. Enfim, a Ponte muito organizada. Meio campo jogando muito com Léo Oliveira, Luiz Felipe, Elvis, o craque do jogo, Bruno Lopes, artífice do gol do Toró que deu a vitória à Ponte, Gé, um leão, ganhando no corpo a corpo todas da zaga do Guarani, que parece que estava com uma timidez excessiva para um esporte de contato como é o futebol. Então, não dá para colocar nenhum senão, não dá para questionar absolutamente em nada a vitória da Ponte. Para mim, transparente, cristalina, insofismável, 1-0 para cima do Guarani. E pelas oportunidades criadas, pelo gol anulado na sutileza, para mim bem anulado, mas ali no detalhe poderia ter sido mais. O placar de 1-0, por incrível que pareça, contra um Guarani que para mim era teoricamente favorito, por isso que eu coloquei que o favoritismo terminava às 16h59, por incrível que pareça, 1-0 não retrata fielmente o que foi a imensa superioridade da Ponte ao longo da partida. Uma vitória justa e a Ponte larga muito bem nesse curto quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, queridíssimo Tigrão. Olha, a Inter subiu, hein? Acabou em Limeira, Inter 1, Goiatuba 0. A Inter, o ano que vem, vai disputar a Série C. Daqui a pouco, a coletiva do Matheus Costa. Venho já com a ficha técnica de Guarani 0.1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br
Desktopmais.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: a ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, no Brinco, Guarani com Dalberson no gol, Cicinho, depois Lucas Justen, Rafael, Alan Santos, depois Gabriel Silva e Emerson Barbosa, Kelvin, Isaac, depois o Júnior Brandão, fez a estreia, e Diego Torres, Cauã Jesus, depois Dentinho, Mirandinha, depois Ryuta Takahashi, que entrou a 33 do segundo tempo, e Bruno Santos, técnico Matheus Costa. A ponte, Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Luiz Felipe, depois o Diego Tavares, Léo Oliveira e Elvis, depois Gustavo Teles, Toró, depois Kevin, Bruno Lopes, depois Kevin de novo, um é Kevin de um lado, Kevin de outro, e Gé, depois o Edson,
técnico Marcelo Fernandes. Apitou Marcelo de Lima Henrique, ele é carioca, mas pertence à Federação do Ceará. 3 amarelos, todos para a Ponte. Gé, Bruno Lopes e Arthur, que fez falta no Ryuto Takahashi. O gol foi do Toró a 45 do primeiro tempo, lá no gol do placar. Público 19.363 e a renda 212.230. Guarani 0, Ponte 1, ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. São duas defesas, deixa eu ver aqui, vamos lá, lance 1:33 do primeiro tempo, estava 0-0, Gé, olha, ele atirou, vamos lá, o Dalberson pegou 33 do primeiro tempo, vai Boles. Sila perde a bola, Rafael recupera Gé, carrega a bola, saiu na cara do gol, tem a chance, entrou, tocou, defendeu Dalberson e na sequência o Gé coloca a bola pra fora. Eu lembrei do Rafael perdeu, né, lá o gol do placar. É isso aí, vamos lá, segundo tempo, ponto fez 1-0, segundo tempo, vamos lá, 23 minutos. De novo o Gé, hein? Só deu o Gé contra Dalberson. Erro do camisa 5, hein? Camisa 5 do Guarani errou. Vamos lá. Recebeu um presentão do 5 do Bugre. Oi, Boles. Tirou mal Kelvin. De graça. Gé dominou, limpou, vai marcar. A bola bate na zaga. Bate no Dalberson e vai embora. Incrível! Por muito pouco a macaca não amplia num presentaço do Kelvin. Deu de Olha, graça. eu só tenho essas duas, hein? Oi, CH, qual a defesa? A defesa, pensando... Tá me ouvindo aí, Edu? Chegou. Que legal, que legal. A defesa do jogo foi do Dalberson no segundo tempo, naquele bico que deu o Gé. Ali, pra mim, também foi gol perdido, mas a defesa foi legal, Edu. Pra você, Jacozinho, qual das duas defesas, hein? Qual que você fica? Eu também fico com essa do Gé no segundo tempo. Do bico? Do segundo biquinho. tempo. Do biquinho. É a bola difícil, né? Porque resvala no zagueiro e o goleiro tem que ter uma reação rápida pra poder pegar na bola. Pra você, Tigrão. Eu acompanho os companheiros. Lance que brilhantemente o Leandro Boles descreveu exatamente assim. É o lance 3, preparando aqui. Gé dominou, limpou, vai marcar, a bola bate na zaga, bate no Dalberson e vai embora. Incrível! Por muito pouco a macaca não amplia. Já o gabarito, muitos prêmios depois, hein? Gabarito com a nota de 1-10, Guarani 0.1. Oi? Sim. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas.
Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Dia 6 de setembro, dia do grande derby campineiro e também de namorar bastante. O Dia Internacional do Sexo. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes que quer melhorar sua performance sexual, a Clínica Upman preparou uma condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido de forma segura e eficaz com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira na Clínica Upman. E atenção, a Upman agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Então ligue agora nos próximos 10 minutos, que tem pessoal lá para atendê-lo. 0800 591 2223. Ou mande uma mensagem de WhatsApp e depois o pessoal vai entrar em contato com você. 0800 591 2223. Repetindo, anote aí, 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica Upman, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, doutor Regis Salgado, CRM 54867/SP. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. CH, a nota do jogo. O primeiro tempo, nota 7, Edu. Goleiro Dalberson, começando pelo mandante. Pegou 2 do Gé, mas eu quero saber do Tigrão se ele teve culpa no gol. Parece ter passado debaixo das suas pernas. E a nota do Dalberson. Fez o movimento errado e tomou um gol absolutamente defensável. 2 boas defesas depois, mas falhou num lance crucial que deu a vitória para a Ponte. Para mim, nota 4. Cicinho, depois entrou Lucas Justin. Hoje o comentarista faz também que entrou no lugar. Cicinho, saiu no intervalo. Conosco aqui o Marco Aurélio Jacozinho. Nota 6 para ele. E Lucas Justin? 5. CH, o zagueiro Rafael, vamos forçar a memória. Agora mesmo na defesa, o quadro da nossa defesa, ele errou.
Primeiro tempo, ele perdeu pro Gé. O Gé chegou a entrar na área, pelo lado esquerdo, chutou e Dalberson defendeu. Não foi um chute forte. Vamos lá, o Rafael, essas e outras. Gostei. 6. Alan Santos, foi até 26 do segundo tempo, Tigrão. Depois entrou o Gabriel Silva. Totalmente sem ritmo, sem velocidade e perdendo todas no corpo a corpo com o Gé. Nota 3. Era novidade a semana toda, ele não vai na hora, veio a informação, Alan Santos vai pro jogo. Emerson Barbosa, o homem do chute a 2 do segundo tempo. Que chutaço, mas bateu no Mirandinha. Essas e outras, Emerson Barbosa, hein, Jacozinho? Nota 6 também. Na defesa bem, mas a única bola no ataque foi essa também. O número 5, Kelvin. Olha, é o seguinte, hein? Sempre elogiado, mas o Kelvin, ele teve culpa na 23 do segundo tempo, que ele deu de presente pro Gé, lá no gol da entrada. Que ele deu um bico, foi a defesa do jogo. O Kelvin, no gol do Toró, ele que estava no Bruno Lopes, né? Lá embaixo. Ele faz o cruzamento do Bruno Lopes para o Toró fazer o gol. E também teve o problema com o Gé. A 32 segundo tempo, ele perdeu pro Gé. E o Gé deu arrancada, saiu cara a cara com o goleiro do Guarani, chutou para fora. E aí, CH, o 5 do Guarani. Uma decepção, nota 4. Agora, Isaac. E aí, Tigrão, jogou até 39 segundo tempo, vocês comentavam até, olha, deveria ter saído, saiu tarde. Isaac. Ele na verdade, o treinador do Guarani acabou tirando o Cauã Jesus no intervalo, mas eu acho que o jogador que devia ter sido substituído era o Isaac. Não foi pro derby. Não foi, ficou no hotel, nota 3. Diego Torres, o 10 do Guarani, o argentino, jogou o tempo todo. Primeiro tempo, sei lá, segundo tempo, se ele reagiu, hein, Jacozinho? Foi o que mais buscou, pelo menos, né? Nota 6 também. Olha, vamos lá, Cauã Jesus, CH, só jogou o primeiro tempo, depois entrou o Dentinho. Figura decorativa, 4. E o Dentinho sem nota. Teve a chance de empatar o jogo e deu um traque. Edu. Mirandinha furou, né? Mirandinha furou a 19 segundo tempo, né? Limpou o bico da grande área, chutou, mas furou. Chance, não anotei aqui. Depois entrou Ryuta Takahashi, tentou fazer fumaça, chamou Arthur, driblou Arthur. Arthur foi amarelado. Mirandinha e o Ryuta Takahashi. Agora quem é? É o Tigrão. Isso. Mirandinha, abaixo daquilo que ele pode produzir. É bom jogador. Não foi bem. Nota 4. Takahashi, ousado com a bola nos pés, parte pra cima, tenta a finta, mas ele tem aquele problema do equilíbrio e do corpo a corpo, né? Então você vê, teve uma com o Arthur, ele foi disputar a bola ali na lateral, o Arthur protegeu, o japonês quase voou num lance que nem falta foi na jogada de ombro. Então ele tem esse problema do porte físico, mas quero ver um pouquinho mais. Como entrou muito tarde, fica sem nota. Para finalizar, Bruno Santos, o que você achou dele, hein? O Jacozinho não tem nada, chance. Correu bastante, né? Mas a bola não chegou muito pouco, foi um jogador muito pouco acionado e precisa ser acionado para poder aparecer no jogo. Nota 5. Daqui a pouco a coletiva do Matheus Costa, público 19.300, renda 212 mil, gol do Toró a 45 do primeiro tempo, 1-0, a Ponte venceu. Vamos lá, Diogo Silva e o Pacheco, 2-2 pro CH, porque o Diogo Silva não fez nada. E o Pacheco, você comenta, hein, CH? O Diogo Silva você já respondeu, nota 5, não trabalhou no jogo. E o Pacheco discreto, 5,5. Wanderson, o problema do gol, anulado. Wanderson estaria impedido? Essas e outras do Wanderson, hein, Tigrão? Wanderson e Simon engoliram Bruno Santos, botaram no bolso. E o Bruno é muito bom jogador, mas hoje deu uma cabeçada para fora, todo desequilibrado e nada mais. O Wanderson, ele tava um pezinho na frente. E você sabe que lance de impedimento é linha do VAR, o juiz não precisa ir ao monitor. Por que ele foi? Porque era um lance de interpretação, que o Gé vem de trás, condição absolutamente legal. Mas o Wanderson estava adiantado. E por que é que o Marcelo de Lima Henrique foi lá? Na cabine. Para ver se o Wanderson participou do lance. E ele vai para a bola. Ele também atrai a marcação. Então, para mim, o gol foi bem anulado, mas uma grande partida defensiva, segura, do Wanderson. Para mim, nota 7. Arthur é o dono da lateral esquerda, Jacozinho.
O Arthur bem na defesa, né? Atacou pouco hoje, mas assim, é sempre um jogador que tem muita qualidade no passe e principalmente pela marcação, nota 6. Vamos lá pro meio, Luiz Felipe, zagueiro, foi até 30... Você pulou o Simon aí, Arthur, o Eduardo. O Simon, me desculpa, então faz o Tá, Simon. tá. O Simon e o Arthur, você já fez o Arthur e o Simon. O Simon eu gostei muito da bola aérea, você pode perceber que principalmente quando a Ponte recuou bastante, ele ganhou a maioria das bolas aéreas, ele tirou ali, então nota 7 pra ele. Você tá indo bem, viu, Chacozinho? Vamos lá. Luiz Felipe, é com você, o CH. Luiz Felipe, volante, foi até 36 o segundo tempo. O segredo do jogo foi o meio campo da Ponte. Os 3 foram muito bem. Pro Luiz Felipe, 6,5. Léo Oliveira jogou o tempo todo o Tigrão, teve cãibras, teve que aguentar porque já tinha feito todas as alterações. Tomou conta do setor, botou a bola embaixo do braço e deu um sinal pro estádio todo. Aqui é comigo. Grande partida, 7. Você jogava K8 e jogava K10. Então você vai falar do Elvis, o Jacozinho. Elvis saiu, pediu pra sair a 39 do segundo tempo. Tanto que ele pediu pra sair, né? Correu bastante. É um jogador que tem a qualidade do passe. Né? Hoje não apareceu tanto assim no passe, mas é sempre um jogador importante na bola parada. O gol do Gé é ele que bateu a falta. Então o Elvis 6,5. Toró, sem detalhes, você fala, CH. Fez o gol e nada mais, como diria aquele. 6,5. Bruno Lopes, ele que cruzou para o Toró. Bruno Lopes, hein, Tigrão? Ganhou do Kelvin, ganhou do Rafael, que veio para a cobertura e cruzou. Toró meteu na rede. Taticamente muito importante, participou do gol da vitória, mas ajudou muito na marcação. Tava amarelado. Só por isso saiu e também cansou. Entrou no seu lugar o Lucas Cândido, que ajudou a levantar o muro da Ponte. E o Lucas Cândido, na bola esticada da Ponte, às vezes pressionada, ela lá atrás, ele é que aparecia como uma opção de ataque, mas não tem o cacuete. Lucas Cândido, sem nota. Bruno Lopes, participação importantíssima. Assistência para gol da vitória. 7. Depois eu termino com o Jacozinho, vou agora encerrar com o CH da seguinte maneira. Me fale do Gé, por tudo que já dissemos, sem repetir. Você vai pro Matheus Costa primeiro e depois pro Marcelo Fernandes. Vamos lá, CH. O Gé é um batalhador. Eu só votei no Elvis porque o Elvis foi muito diferente e o Gé perdeu 2 gols que ele não pode perder. Pro Gé, 6,5. Matheus Costa não foi bem nas escolhas, não é? Principalmente no intervalo do jogo, que ele tinha que ter tirado o Isaac, porque o meio campo da Ponte estava engolindo o meio campo do Guarani. Ele mexeu daqui, mexeu dali, não surtiu efeito, e o time dele, a grande verdade, é que deu um chute no gol da Ponte. Então, não dá para colocar uma boa nota para o Matheus Costa. Por isso, 4 para ele, Edu. Bom final de sábado, bom domingo, boa semana, até a próxima, CH. Para você também, um grande abraço a todos e até a próxima. O pacote é esse, Tigrão. Gé, depois o técnico Matheus Costa e o técnico Marcelo Fernandes. Gé é um tormento. Tem a impressão que Rafael e principalmente o Alan Santos vão sonhar ou vão ter um pesadelo com o Gé. Corpo a corpo, segurou a onda, jogador assim, importantíssimo no desafogo. Claro que na hora de fechar ele andou falhando, não é comum ele perder aí 2 oportunidades como perdeu, numa delas a defesa do jogo, na outra ele tirou um pouquinho demais, mas arrancou do meio de campo, deixou todo mundo no retrovisor. Para mim, boa partida do Gé, tava nervoso depois que o gol dele foi anulado, aí assentou. Achei que poderia não terminar o jogo e ser expulso. Depois botou a cabeça no lugar e acabou, obviamente, conseguindo fazer uma bela partida, nota 7. Entrou no lugar dele bem no finalzinho, o Edson, fica sem nota. Com relação ao Matheus Costa, que viu hoje ser quebrada a sua invencibilidade, o treinador escalou o melhor Guarani que ele tinha à disposição. Só que o time não pulsou. O Guarani entrou e amarelou. O Guarani não teve espírito de derby.
O Guarani se assustou com a organização e o volume de jogo da Ponte. Então, escalou certo, mas não conseguiu pilhar no bom sentido o time. E quando foi mexer, especialmente no intervalo, nas demais eu não questiono, porque o Cicinho saiu contundido. Entrou Lucas Justen. Botou Gabriel Silva no lugar do Alan Santos. Um atacante no lugar de um zagueiro. Botou Júnior Brandão, centroavante no lugar de um meia, do Isaac. Botou Takahashi no lugar do Mirandinho. Ou seja, ele foi enchendo o time de atacantes. Fez o que poderia fazer, só que os jogadores não entraram bem. Só não gostei da entrada do Dentinho no intervalo, não pela entrada, mas por quem saiu. Deveria ter saído o Isaac e talvez ele ter dado uma reorganizada no sistema de meio campo. Então, não gostei. E a atuação do Guarani, inclusive xingado o time por muitos torcedores ali das vitalícias, quando o Guarani deixou o campo, a atuação do Guarani foi abaixo da crítica. E foi muito abaixo da expectativa pré-jogo que a gente tinha. E o treinador é o comandante. Não dá para poupá-lo numa atuação apática dentro de casa com um público maravilhoso de praticamente 20 mil torcedores. Então, para ele, nota 4 para o treinador da equipe do Guarani. Marcelo Fernandes, treinador da equipe do Guarani, que é Matheus Costa, na sua 6ª partida. Ganhou 3, empatou 2 e perdeu a de hoje no derby campineiro, na abertura do quadrangular. O técnico da Ponte, eu acho que conseguiu incutir na cabeça dos jogadores, apesar de todos os problemas de salário atrasado, de clima tenso, de insatisfação, de greve de fala ontem, antes de ontem, ele conseguiu mais uma vez blindar. E o mérito é todo dele. O time dentro de campo esqueceu da conta bancária, esqueceu da ausência do Pix e jogou bola. Teve espírito de derby. Ele conseguiu impregnar no time espírito de derby. Guerreiro, organizado, se defendendo bem, fazendo 2 gols, valeu um, o outro para mim foi bem anulado. E a nota dele é praticamente a média da Ponte que mandou no derby. Nota 7. Incrível, hein? 4 jogos, 12 pontos, 100% de aproveitamento para Marcelo Fernandes, o treinador que ganhou junto com os seus comandados o derby de número 211. Eduzão. Manda um abraço pro Jacozinho, bom descanso, Tigrão. Eu tava lá naquele dia que ele meteu a bola por cima do Veloso. Ah, tava lá. Tava comentando o jogo, Batista narrando e eu comentando. Mas você tem que fazer agora na TV o chute do meio de campo. Você vê que o João Paulo falta, agora você vai fazer com o meio de campo. Pô, se eu chutar do meio de campo, ela não chega até a meia-lua. Mas acho que até eu não consigo mais colocar lá, Tigrão. Ah, Jacó, tá doendo tudo, cara. Tá doendo tudo. Não é fácil. Acho que até eu não consigo 68 mais. primaveras, ainda bati 2 lá, viu, Edu? Uma na costura de fora da área e uma por cobertura no goleiro. Mas que eu tô tomando de analgésico, você não acredita. Tá doendo até a sobrancelha. Jacó, um grande abraço para você, parabéns aí pelo trabalho, obrigado por ter abrilhantado a nossa jornada. Hoje a gente aqui, eu e o CH, tivemos que bater o escanteio, cabecear e fazer a defesa, que a gente participou durante o jogo nas 2 emissoras, na de televisão e na de rádio, e você, claro, junto com o Fabinho aí, segurou o samba, segurou a marimba, mostrou todo o seu conhecimento e eu estava lá assim, Edu, não estou brincando não, foi de trás do meio campo e não foi que ele foi lançar alguém não, ele levantou a cabeça, viu o Veloso adiantado, foi no gol de entrada, ele estava antes do meio campo e meteu uma chapa, a bola viajou como que num passe de mágica, num dos gols mais emblemáticos da história do lendário estádio Moisés Lucarelli. Prazer, viu, Jacozinho? Obrigado, parabéns, Tigrão. Obrigado por ter participado com a gente aí. Um grande abraço pra você. Você sabe que é um prazer estar sempre com vocês aí. Grande semana, Tigrão. Até a próxima, viu? Bom descanso. Até a próxima, hein? Edu. Se Deus quiser, não é um abraço fácil, a você, ao Jacó, aos demais Um abraço. companheiros e um abraço a todos os nossos ouvintes. E até a próxima.
Se Deus quiser. Deus quiser. É que o Tigrão fez a TV, fez na TV, você tem que ficar de pé, não é fácil não. Deixa eu fechar o pacote com você, nosso convidado especial, o Jacozinho. Então, GE, não esqueci não, hein? Sim. E coitado, e o Jacozinho comigo aqui desde... Você chegou aqui, nós começamos... Você chegou umas 2h30. 2h30. Ó, que beleza. Pô, que companheirinho sensacional. Nada. Vamos lá. GE, você vai fazer o GE, você vai fazer depois o Matheus Costa, técnico do Guarani, e o Marcelo Fernandes. Vamos lá. O GE eu vou ser um pouquinho mais crítico. Até porque eu joguei naquela posição ali. Eu acho que hoje ele poderia ter colocado esse derby a perder. Né, pelas oportunidades que teve, tão clara, né? Teve uma no primeiro tempo, a tomada de decisão do Gé hoje ele foi muito abaixo na tomada de decisão. No primeiro tempo ele entrou, poderia ter tocado a bola, né? Pro Bruno Lopes, e o Bruno Lopes com certeza eu acho que faria o gol. E as tomadas de decisões dele hoje no jogo. Mas é um cara brigador, um cara que busca o tempo inteiro. A gente tava até comentando, né, Edu, que é difícil jogar contra ele. Então, pra ele, nota 5,5 hoje pra ele. Eu tenho a impressão que o Berlim, depois de terminar a Série C, independentemente do que possa acontecer, se quiser ganhar, é o momento de vender o Gé. Porque ele ficou muito tempo parado aí. Ele voltou só nessa Série C, foi um jogo antes de Tu que ele fez o gol. Não foi na 5ª rodada que a Ponte venceu lá 1-0 do Gé. Então ele voltou na 4ª rodada da Série C. Jogou um pouco, entrou no segundo tempo no jogo aí, foi a volta dele. Mas ele perdeu muito espaço, né? E a gente fala no futebol, Edu, não pode perder o time. Não pode perder o time. Eu não sei se você... Estou dizendo assim, em termos de finanças. Não, é nesse sentido mesmo, do time, porque a idade chega também. E vai desvalorizando, né? Você não sabe como é que a Ponte vai estar amanhã. Aí vai terminar o Paulistão, vai começar o Paulistão 2026, com que time? Não sabe, vai ter eleição... Agora, em novembro, não sabe se é o novo presidente. Tem bastante coisa acontecendo. Então, de repente, você está com o Gé num grande momento, ou ele vai fazer um grande momento, o cara faz a diferença. Faz a diferença. Seria o momento de vender, eu não sei. Bom, e agora os técnicos, por favor, Chacozinho. Eu acho que o técnico do Guarani, eu acho que o Tigrão já definiu tudo aí. Eu acho que ele foi infeliz, principalmente na substituição do intervalo. Realmente concordo com eles em número e grau. Deveria ter... tentado mais, né? Por estar jogando em casa e perdendo, eu vou dar nota 4 também para ele. O Guarani, olha, fazer tudo o que fez, essa promoção de ingresso, esse entusiasmo da torcida, o corredor verde, isso e aquilo. Olha, o Guarani se mobilizou pra caramba, mas o Guarani jogou no lixo o primeiro tempo. Segundo tempo, quis correr e tal, tentou fazer alguma coisa. Não sei se era tarde, não conseguiu. Mas o primeiro tempo... O Guarani só chutou... CH falou, aos 44 do segundo tempo. Um chute do Dentinho a 44 do segundo tempo. Um chute fraco ainda. Na mão do goleiro da Ponte. E foi vaiado. O time tentou depois se unir depois do jogo, foi lá pra torcida e foi vaiado. Edu, eu acho que o Tigrão definiu numa palavra espírito de derby. A gente não viu esse espírito. A gente viu muito na Ponte, né? Principalmente no começo do primeiro tempo ali, o meio de campo ali, muita disputa, né? Mas a Ponte praticamente ganhando quase que todas. Então eu acho que o Tigrão foi muito feliz nessa colocação. O tal do espírito de derby. Eu acho que o Guarani não teve esse espírito de derby e aproveitar os 20 mil que estava dentro do seu estádio. Aconteceu com o Guarani o que aconteceu com a Ponte, naquele derby da Série B do ano passado, em outubro, que o Matheus Bueno fez o gol 1-0 no Guarani, a Ponte não deu um chute a gol. Jogando no Majestoso, chute a gol. Você lembra? Eu tava lá. Teve um chute, não sei de quem, que o goleiro pegou, mas também de fora da área. Inacreditável. Eu pensei que nunca mais fosse ver essa fita e vi hoje. É uma coisa que... E acontece, jogando em casa. E outra, tudo que o Guarani fez para poder classificar, né? Sim, todo o esforço. Contratou 16 jogadores durante essa Série C. Ixi. Na primeira janela, junho, foram 9, chegaram 7 agora, na janela que terminou dia 2 de setembro. Enfim, tem tudo. Tá tendo muita coisa para acontecer, mas por aquilo que vem produzindo, então foi realmente um fator negativo aí. E sobre o Marcelo Fernandes, 4 jogos, 4 vitórias, hein? Você vê? Marcelo Fernandes, eu acho que foi como eu falei, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença nos treinadores hoje. Eu não sei, né? Ele até teve um começo bom no Guarani, mas depois
desandou. E ele chegou na Ponte num momento muito difícil, e principalmente para o treinador, porque você administrar um grupo numa situação que estava vindo a Ponte Preta, de ter começado um campeonato lá em cima, e começar aquele declínio, e você chegar num momento desse com o treinador pedindo para sair, né? Porque o Alberto não pediu para ir embora. Se o Alberto não tivesse pedido uma proposta de Série A, ele não teria saído, né? Bem lembrado. Então, assim, ele chega dentro de uma situação que eu fiquei surpreso. Pelo pouco que eu conheço os bastidores da Ponte, eu fiquei surpreso de pegar um jogador que tinha acabado de sair do Guarani e subir a avenida. E fazer o trabalho que ele vem fazendo. E você vê que na entrevista dele, você vê essa colocação dele. Ele exaltando muitos jogadores nesse momento da Ponte, principalmente o extracampo. A dificuldade financeira que a Ponte vem passando. E o momento que a Ponte está dentro de um quadrangular e pegar um jogo fora de casa, um time que perdeu vários jogadores, o Guarani contratou vários jogadores, né? Totalmente ao contrário, um perdendo e outro contratando, um quadrangular, e a Ponte fazer o jogo que vem fazendo. Não só do derby agora, sabe, Edu? Mas o jogo que fez contra o Londrina. A Ponte pressionou Londrina desde o primeiro minuto de jogo. Então, assim, ele tá começando a dar uma identidade que a Ponte tinha perdido há muito tempo, né? De ser aquele time muito defensivo, principalmente dentro de casa, ter dificuldade de ganhar os jogos, porque a Ponte só teve dificuldade por quê? Porque perdia os jogos dentro de casa. E é o melhor ganhador fora de casa, como o Elvis falou na entrevista dele. A Ponte fora de casa. Então, assim, o Marcelo Fernandes, para mim, hoje, ele tá entre os melhores do derby. Eu acho que nota 7 para ele. Chacozinho, vem cá. Deixa eu dar um abraço em você, te agradecer. Pessoal no YouTube aqui nos vendo, viu? Vai aparecer. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pelo seu companheirismo, você com a gente aqui desde as 2h30. Roger, o Breno lá, o pessoal. O Breno, todo mundo. O ouvinte agradece. Muita gente mandando WhatsApp aqui, lembrando dos seus gols, que não tem como. Onde se anda, a turma, o gol contra o Atlético Mineiro, o gol não adianta. Vai ficar assim ainda por muitos anos, hein? Outros, né? Esquece dos outros. Né? Gol olímpico contra o Santos na vida, gol olímpico do Fluminense, aquele gol contra o São Paulo, essas e outras, né? Tem gente que me chama, sabe, tem coragem de falar que me chamam de um jogador de um gol só. Tá vendo só? E se faz, por que faz? Porque faz, é que nem Birigui no derby de 81, coitado, o goleiro do Guarani. Ele entregou errado lá pro Serginho, fez o gol, o Birigui já pagou, mas isso aí, desde 81 já pagou tudo. Obrigado, viu, Jacozinho? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Obrigado ao E até o próximo derby. Tá? Com certeza você estará com a gente. E rápido, né? Porque geralmente derby demora para acontecer. A gente vai ter um já próximo aí para próxima dia 11, semana. Se não me engano. Um grande abraço. Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí. Valeu, pessoal. Meus amigos, daqui a pouco nós teremos então aí muitos prêmios aqui. Olha, a Kit Aroma das Reis, sorteamos só 2, hein? Tem muito para sortear. Depois da coletiva, tá? O Rodrigo Bernardino da Silva e a Geralda de Oliveira Ferreira ganharam o kit Aroma das Ervas, tá bom? O sorteio, obrigado mesmo, Jacozinho. Vai com Deus, viu? Então é o seguinte, olha, falamos em nome de Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos, hein? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99 77 90 29. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Coletiva do técnico Matheus Costa do Guarani. Vamos lá. Da Jovem Pan News Campinas. O que explicar uma atuação tão abaixo do Guarani, que na reta final da primeira fase fez bons jogos, a torcida fez a sua parte e a equipe ficou devendo mais uma vez um jogo tão importante nesse quadrangular. Obrigado. Acho que
Não tem que explicar hoje. Nós fizemos um jogo muito atípico daquilo que a gente pode produzir. Não entramos bem no primeiro tempo, que resultou o gol do nosso adversário. Segundo tempo buscamos todas as situações possíveis para buscar o empate. Mas infelizmente não estávamos em um dia feliz. Não adianta a gente ficar explicando muita coisa aqui, porque realmente foi um dia muito atípico de tudo aquilo que a gente consegue fazer e consegue produzir. Matheus, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas e TH Record. Quanto aquela confusão nas arquibancadas atrapalhou os jogadores dentro de campo? Porque o jogo foi paralisado, nós que estávamos atrás do gol, nós vimos os próprios jogadores que estavam dentro de campo, os titulares, indo conversar com os próprios torcedores, com a polícia militar, em toda aquela confusão, e logo na sequência, quando o jogo retorna, a Ponte Preta marca o gol que dá a vitória. Dá para explicar um pouco em relação a isso, a questão emocional? Isso atrapalhou os jogadores naquele momento do jogo? A gente tem que levar que a torcida fez uma festa maravilhosa, nos recebeu da melhor forma possível, nos prestigiou durante toda a partida, desde a nossa chegada, durante toda a semana. Foi uma festa maravilhosa que eles fizeram para nós e, infelizmente, nós não conseguimos reproduzir. Nós estamos num momento que cada detalhe faz a diferença e a gente tem que estar altamente concentrado para esses pequenos detalhes. Então, a gente terceirizar a culpa, hoje nós não fizemos uma boa partida, infelizmente fomos longe daquilo que nós conseguimos produzir e nós não estávamos atentos o suficiente em todos os detalhes para realizar a nossa vitória. Boa noite, Matheus Costa, repórter Ian Galli do Bugrecast. No segundo tempo, você opta pela saída do Alan Santos e pela entrada do Gabriel Silva. São jogadores de função diferente. Taticamente e tecnicamente, o que você esperava com aquela alteração? Recuar o Kelvin. A gente recuou o Kelvin como zagueiro, porque o nosso adversário jogou basicamente em transição, depois do placar, né, durante o segundo tempo. E a gente precisava a busca por colocar mais um jogador entre linhas, com situação de 1 para 1, com um drible, e o Kelvin recuar para iniciar o nosso processo de construção ali praticamente no meio de campo. Então, a gente passou a utilizar o Torres e o Isaac como volantes, até o Isaac aguentando a partida, né, que ele acabou pedindo a saída, devido ao desgaste. Mas a ideia era a nossa construção com o Kelvin e com o Rafael, os nossos laterais já espetados, os nossos 2 volantes ali para tentar ter qualidade da nossa saída de trás para frente, até uma situação de finalização de média e longa distância, que eles são bons nesse quesito, e a gente colocar mais volume ofensivo. Então foi basicamente essa a ideia, e infelizmente as situações não aconteceram, esse volume a gente buscou depois com mais um centroavante, como teve o Brandão. Foi as 2 finalizações que nós fizemos, uma com o Brandão e uma com o Bruno, se eu não me engano, um cabeceio ali no segundo pau, e o Riuto e o Dentinho pelos lados ali, para dar volume pelos lados e a gente conseguir criar situação com 2 presenças de área. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse agora do momento do Guarani, porque é um tiro muito curto essa fase final da Série C, né? E o Guarani vai ter que juntar os cacos rapidamente. O que você pode falar? Como que o Guarani vai fazer isso? E até uma palavra para o torcedor que saiu hoje do brinco até desacreditado do que pode vir a ser a sequência dessa Série C. Primeiro eu queria agradecer a todo o nosso torcedor, festa maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, não sei se eles estavam tão desacreditados quanto para a nossa classificação. Com o trabalho, com a entrega, com a dedicação dos atletas, nós temos um elenco qualificado e com condições de buscar o acesso, não tenho dúvida nenhuma disso. Infelizmente, hoje as coisas não se encaixaram e a gente não conseguiu retribuir toda essa festa maravilhosa que eles fizeram para nós. É um momento de frustração muito grande. Nós temos inúmeros exemplos de equipes que iniciaram o quadrangular final longe da maneira que queria e conquistaram acesso, nós temos mais 5 jogos, a gente tem, só depende de nós para a gente conquistar esse acesso
Então pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito para buscar isso. É um momento, obviamente, de frustração, de muita lamentação. Nós não queríamos, em hipótese alguma, acontecer o que aconteceu isso hoje, mas ainda só depende de nós para a gente conquistar isso. E em todos esses momentos de dificuldade, durante a temporada foram inúmeros. Hoje, infelizmente, está sendo um momento de dificuldade, só que a gente já conseguiu sair dessas situações e como você mesmo disse, desacreditados. Cabe a nós fazer com que eles voltem a acreditar em nós agora. Matheus, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você vinha numa sequência muito positiva, né? Com 3 vitórias, 2 empates e tem a primeira derrota hoje, justamente no derby. E já tem um confronto muito complicado contra o Náutico nos aflitos no próximo final de semana. Queria saber como trabalhar o mental dos jogadores, não deixar essa derrota de hoje abalar a cabeça deles, sabendo que já vinha numa sequência muito positiva, justamente antes do Vasco. Perfeito. Uma coisa que eu comentei com eles no vestiário agora, nós que já tivemos inúmeras experiências positivas e negativas, né? E a gente não pode enaltecer os nossos momentos positivos e também não pode lamentar muitos momentos negativos, porque a gente está em um momento extremamente decisivo. Quando ganha, não adianta a gente comemorar muito, porque já tem que virar a página, porque nós já temos outra decisão. Quando perde, a gente não pode lamentar muito, a gente tem que corrigir os nossos erros que teve nesse jogo, né, longe daquilo que nós esperávamos. Durante essa semana, mudar a nossa rota para voltar a reencontrar o caminho das vitórias, que é o que a gente necessita para a gente buscar o acesso. Matheus, boa noite. Daniel Oliveira, Rádio Transamérica Campinas. O Alan Santos aparentemente não estava 100%, com alguns momentos de dificuldade para marcar o Gé. Pergunto para você, o David Braz chegou a treinar com o time titular na semana? O Alan não treinou segunda e terça, a partir de quarta ele voltou aos treinamentos. O David fez um treinamento em revezamento com o Márcio, que caso o Alan não tivesse condições de jogar, eu deixei essa dúvida entre o Márcio e o Braz. Mas o Alan, na quarta-feira, ele fez todos os testes e correspondeu muito bem. A gente sabia que ele teria condições na partida de hoje. Professor, boa noite. Guilherme, do Tic Tac Sports. Eu gostaria de saber, estrear com derrota na primeira rodada do quadrangular para uma equipe que é rival em casa é algo que pesa bastante. Então, eu quero saber como você pretende blindar os jogadores e até trabalhar o emocional para que essa partida não influencie na sequência do campeonato. Eu acho que o Guarani iniciou esse Campeonato Brasileiro com 3 derrotas seguidas. Muito se falava em rebaixamento ou em permanência. E com o trabalho deles foi conquistada a classificação. É óbvio que é muito triste iniciar assim. Nós iniciamos o quadrangular de uma forma longe daquilo que queríamos, mas ainda continua dependendo somente de nós. É com trabalho, é um fator importantíssimo pela dimensão do clube que estamos. É um momento que nós temos que nos blindar e as informações têm que ser internas, né? Então, a gente seguir o nosso trabalho, ver tudo aquilo que nós podemos melhorar durante essa semana para a gente ir o mais preparado possível lá para Recife. Boa noite, Matheus. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Matheus, a gente pelo menos percebeu isso, né? Que o time do Guarani parece que estava um pouco pilhado, acima até um pouco do que foi normal, né? Lá no derby lá em cima, quando você estreou, o time jogava fora de casa, tinha toda uma questão psicológica, né, na sua estreia, e parece que estava um pouco mais centrado. Hoje a gente sentiu o time um pouco acima, né, do ritmo ali, antecipando, um pouco antes de ansiedade, e também perdendo muitos duelos no lance do gol. Inclusive o Guarani perde 3 duelos no mesmo lance. Passou por aí, na sua opinião, a derrota do Guarani hoje, professor? Beto, em resumo, assim, eu vou dizer 2 fatores que o que pesou para nós não termos feito um jogo no qual todos nós esperávamos. Primeiro, a nossa parte técnica, muito domínio, às vezes a bola subia, um passe precipitado, um passe forçado, sem a necessidade. Então, a nossa parte técnica, eu acredito que nós não estávamos em um dia felizes. E o segundo quesito, como você mesmo disse, que foi uma cobrança que eu fiz no intervalo, que foi duelos.
Quando você joga um jogo altamente equilibrado, um clássico, você tem que vencer duelos. E a gente, muitas vezes, eles tinham um jogo direto, numa sustentação, numa referência que eles utilizam bastante. A gente acabou perdendo esses duelos e, além disso, nós perdemos muito a segunda bola. Então, acho que isso foi um fator fundamental que fez com que a gente não se conectasse principalmente no primeiro tempo, que o segundo tempo passou a ser um jogo um pouco mais diferente, nós tentando construir e eles numa transição, mas o início da partida, o que me deixou muito preocupado foi essa situação, a nossa parte técnica, que a gente não estava se conectando, e os duelos tanto da primeira bola quanto da segunda bola. Tá aí a coletiva do Matheus Costa, técnico do Guarani, a Ponte venceu 1-0 com o do Toró. Nós vamos entrar já em rede nacional, pronunciamento do senhor presidente da República, hein? Pronunciamento de rádio e TV. Tá marcado para 20h30. Estamos aguardando aqui o sinal regressivo da rede nacional. Um pronunciamento, então, do senhor presidente da República, 20h27. Depois do pronunciamento, nós vamos prosseguir aqui com o nosso apito final. E daqui a pouco o sorteio dos prêmios, hein? Kit Aroma das Ervas, mais o rádio portátil, sanduicheira Mondial, mais 4 ingressos para o Cineplex, liquidificador Mondial, mais 4 ingressos para Termas de São Pedro, tem furadeira, tem cafeteira, tem uma camisa oficial do Guarani, uma camisa oficial da Ponte, tudo, os grandes prêmios aqui do nosso apito final, tá bom? Nós vamos pegar e sortear. Por favor, você do YouTube nos acompanhando, muito obrigado. Você em FM 85,7, muito obrigado. Você que participou, muito agradecido. Já fechamos aqui o sorteio. E você vai no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá estamos nós. Aí tem um link. Você clica, abre um questionário, você preenche. E agora que eu fiquei sabendo hoje que pode ser quantas vezes quiser, certo, Luquinha? Você vai colocar o nome, CPF e tal, tem que colocar o time que você torce. Coloca o seu nome e lá, sou da Ponte, coloca o seu nome, Guarani, por quê? Por causa da camisa, né? Pô, vamos sortear uma camisa do Guarani, poxa, mas a gente sabe para que ele torce, uma camisa da Ponte, mas sabe para quem? Então é muito importante, você vai se acostumando, porque vamos ter o outro derby e promoções virão com certeza, tá bom? Você que a maioria já participou, conhece. Nosso muito obrigado. O detalhe é que tem que ser a pessoa mesmo, hein? Para retirada. Tem o seu próprio ganhador. Isso é muito importante, hein? É a partir do dia 12. Aliás, até dia 12, perdão. Até dia 12. Hoje é 6, 7, então. Dia 8, segunda-feira começa. Então, a partir vai 8, 9, 10, 11, 12. Até sexta-feira da semana que vem para a retirada, tá bom? Dia 12 no horário comercial. Da própria pessoa, tá bom? Nosso muito obrigado aí. Vamos em rede, vamos entrar em rede, hein? Pronunciamento do presidente da República. Voltamos já. Obrigatória de rádio. Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Querido povo brasileiro, amanhã, 7 de setembro, é dia de celebrarmos a independência do Brasil. É uma boa hora para a gente falar de soberania. O 7 de setembro representa o momento em que deixamos de ser colônia e passamos a conquistar nossa independência, nossa liberdade e nossa soberania. Na época da colonização, nosso ouro, nossas madeiras, nossas pedras preciosas, nada disso pertencia ao povo brasileiro. Toda a nossa riqueza ia embora do Brasil para ajudar a enriquecer outros países. Mais de 200 anos se passaram e nós nos tornamos soberanos. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordem de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Por isso defendemos nossas riquezas, nosso meio ambiente, nossas instituições.
Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará. Minhas amigas e meus amigos, a soberania pode parecer uma coisa muito distante, mas ela está no dia a dia da gente. Está na defesa da democracia e no combate à desigualdade. A todas as formas de privilégio de poucos em detrimento do direito de muitos. Está na proteção das conquistas dos trabalhadores, no apoio aos jovens para que eles tenham um futuro melhor, na criação de oportunidades para os empreendedores e nos programas que ajudam os mais necessitados. Se temos direito a essas políticas públicas, é porque o Brasil é um país soberano e tomou a decisão de cuidar do povo brasileiro. Minhas amigas e meus amigos, um país soberano é um país fora do mapa da fome, que zera o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, enquanto taxa os super ricos que hoje não pagam quase nada, que cresce acima da média mundial e resiste ao menor índice de desemprego de todos os tempos. Um país com a coragem de fazer a maior operação contra o crime organizado da história, sem se importar com o tamanho da conta bancária dos criminosos. Esse país soberano e independente se chama Brasil. Minhas amigas e meus amigos, desde o início do nosso governo, concentramos esforços na abertura de novas parcerias comerciais. Em apenas 2 anos e 8 meses, abrimos mais de 400 novos mercados para as nossas exportações. Defendemos o livre comércio, a paz, o multilateralismo e a harmonia entre as nações. Mas nunca abriremos mão da nossa soberania. Defender nossa soberania é defender o Brasil. Cuidamos como ninguém do nosso meio ambiente. Reduzimos pela metade o desmatamento na Amazônia, que em novembro vai sediar a COP30, maior conferência mundial sobre o clima. Defendemos o PIX de qualquer tentativa de privatização. O PIX é do Brasil, é público, é gratuito e vai continuar assim. Reconhecemos a importância das redes digitais. Elas oferecem informação, conhecimento, trabalho e diversão para milhões de brasileiros, mas não estão acima da lei. As redes digitais não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news e discurso de ódio. Não pode dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres. Zelamos pelo cumprimento da nossa Constituição, que estabelece a independência entre os 3 poderes. Isso significa que o presidente do Brasil não pode interferir nas decisões da justiça brasileira, ao contrário do que quer impor ao nosso país. Minhas amigas e meus amigos, este é o momento em que a história nos pergunta de que lado estamos. O governo do Brasil está do lado do povo brasileiro. Povo que acorda cedo, todos os dias, para trabalhar pela prosperidade da sua família. Este é o momento de união de todos em defesa do que pertence a todos, a nossa pátria brasileira e as cores da bandeira do nosso país. A história nos coloca diante de um grande desafio e pergunta se somos capazes de enfrentá-lo. E nós dizemos sim, temos fé, experiência e coragem para seguir cuidando do nosso futuro e da esperança da nossa gente. Que Deus abençoe o Brasil. Um abraço e feliz Dia da Independência. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. Meus amigos, olha, na Série C, no Grupo B, agora é Grupo B e o Grupo C. Grupo C, onde estão as equipes de Campinas. O Grupo B, segundo tempo, ela está no intervalo. Intervalo lá no 1º de maio, São Bernardo 0, Londrina 2, hein? O Abimael, amigo nosso aqui, muito amigo aqui, né? Abimael, grande ouvinte, me avisando aqui que o VAR também, o juizão deu pênalti, mas para o São Bernardo e o VAR acabou não concordando, alertando que não. 2-0, Londrina do Roger, né? Gol do Roger Silva. Vamos lá, eu volto já com a premiação. Atenção, senhores participantes, hein? Muitos prêmios já. Guarani 0, Ponte 1, gol do Toró. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no bolso? A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85,00. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85,00. É a opção mais em conta em comparação aos seguros tradicionais e oferece indenização na tabela FIP, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza. E ainda com assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union a proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais a respeito da Union? Aproveite agora. Ligue 19 99977 929. Vou repetir. 19 é o código de área. E o número 9977 9029 ou acesse union-proteção.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169,00. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram com confiança, com segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias.
Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Então acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil, pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Tambores rufando, prêmios no ar, Derby 211. Os vencedores, começamos com 5 kits Aroma das Ervas. Aliás, durante o jogo foram 2 kits que saíram, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais recado que penteadeira de cigano, viu? Desculpa, achei. Olha, vamos lá então. Esse foi durante o jogo, no intervalo, Rodrigo Bernardino da Silva. Rodrigo Bernardino da Silva. Parabéns, kit Aroma das Ervas. Atenção, essa também foi durante o jogo. Geralda de Oliveira Ferreira. Geralda, parabéns. É Geralda de Oliveira Ferreira. Obrigado, Geralda, parabéns. Já vou falar mais uma vez a retirada. Sérgio Luiz Gardim. Sérgio Luiz Gardim. Parabéns, obrigado, Sérgio. André Teotônio da Costa. André Teotônio da Costa. Tem mais um? Mais um kit, último. Karina Simeão Hengler. Me desculpa se não foi isso, viu, Karina? Mas Karina Simeão é só você, né, Karina? Tá bom? Parabéns, Karina. E agora, deixa eu ver o que mais aqui. Sanduíche. É o seguinte. Ó. É Aroma das Ervas, mas acompanhado de um rádio, hein? Todo mundo ganhou o kit Aroma, acompanhado do rádio portátil da Mondial. Tem faixa estendida para sintonizar Bandeirantes 85,7, tá bom? Então é o kit mais o rádio, tá bom? Os 5 aí, muito obrigado. Deixa eu ver o que é mais aqui. Sanduicheira Mondial. Mais 4 ingressos para o Cineplex. Quem ganha Luiz Gustavo. Mas vai fazer cada sanduíche, hein, Gustavo? Luiz Gustavo Gomes Augusto. Sanduicheira. E mais ingresso para o cinema. 4 ingressos para o Cineplex. Tá bom? O que tá passando de bom aí de filme, hein? Homem-Aranha? Já era, né? Eu fui ver que filme que eu fui ver com meu filho, rapaz. Meu filho fez 19 anos, eu fui pai velho. Nossa senhora, que filme que é. Você tá gostando, pai? Tá bom, filhão, tá? Vai torcendo pra terminar logo o filme, uma brigaiada. Liquidificador Mondial. Liquidificador Mondial, já foi? Tá, vai lá. Mais 4 ingressos para o Termas de São Francisco. Ô, Leandro, que não é o Boris, hein? Leandro Ari Dentini. Leandro Ari Dentini, liquidificador da Mondial. Parabéns, Leandro. E mais Termas de São Francisco, em 4 ingressos. Furadeira Mondial, mais 4 ingressos para o Wet the Wild. Deixa assim. Onde é que fica na Bandeirantes? O que era? É para escorregar na água, aqueles tubos, aquelas coisas? Que maravilha, né? Olha, cura qualquer neuropatia. Furadeira Mondial, quem ganhou? Marcos Vanderlei Ribeiro. Ô, Marcão, parabéns, hein? Marcos Vanderlei Ribeiro ganhou a furadeira. Tá bom? Da Mondial, bom, hein? Furadeira. Mais o ingresso aqui lá na Bandeirantes, lá nos tubos de água. Cafeteira Mondial. Quem ganhou a cafeteira? Mais 4 ingressos para Cineplex. Oi, Lucimar. Lucimar da Silva Severo. Me desculpe. Severino. Lucimar. Me desculpa, não sei se é o Lucimar ou a Lucimar. Lucimar da Silva Severino. Cafeteira da Mondial. Mais ingressos para o cinema. Muito bem. Atenção, hein? Já as camisas. Falamos em nome de Cortag.
30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. 0800 591 2223. Upman. Symvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade, cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union, proteção veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99 77 90 29. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Só repetir aqui a Cortag. Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com, não tem BR, cortag.com. Camisa... Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Symvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Voltei. Dei uma enganada em vocês, hein? Pra ver se o locutor prestou atenção naquilo que eu falei, tá bom? Camisa oficial do Guarani, mais o rádio portátil da Mondial. Atenção, camisa do Guarani, mais o rádio portátil da Mondial. Quem ganhou? O Elaine. É ela. Elaine Cristina Colossino Doratiotto. Ah, tem o Doratiotto que participa aqui, deve ser da família, né? Morava em Jarinu. Elaine Cristina Cossolino Doratiotto. Parabéns, viu, Elaine? Tudo bom pra você e pro nosso amigo o Doratiotto que participa. Vamos lá, camisa da Ponte, hein? Camisa oficial da Ponte, mais o rádio portátil da Mondial. O Wilson Roberto Penafranco. Parabéns, viu, Wilson? Gente, é o seguinte. Então, a partir de segunda-feira, a retirada aqui no horário comercial tem que ser o próprio vencedor. Não adianta dar o documento e aparecer uma pessoa, olha, eu vim pegar o prêmio em nome do meu pai, do meu tio, do meu amigo. Não será entregue, tá bom? É até dia 12, me ajude aí, por favor, dia 12 até sexta-feira, né? É de segunda, sexta, isso! Então, ó, dia 8, 9, 10, 11, 12, segunda, terça, quarta e quinta, aqui na Rádio Bandeirantes. Então, a retirada e o nosso muito obrigado a todos que participaram. É aquilo que eu disse, fique ligadão porque nas próximas transmissões os prêmios voltarão. Gente, de coração, muito obrigado mesmo, hein? Faturando, eu venho já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo.
Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica UpMan tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica UpMan, a número 1 em saúde masculina. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99726 4354 e fique protegido hoje mesmo. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, 54,90. Vaso sanitário monobloco 749,90. Tinta acrílica 18 litros 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente. Sodimac. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Olha, o Bahia de novo goleou Confiança, hein? Final da Copa Nordeste em Salvador, Bahia 5, Confiança 0. Destaque para o Thiago, marcou 3 gols. Só que no primeiro jogo em Aracaju, o Bahia já havia goleado por 4-1. Somando tudo no agregado, 9-1 para o Bahia. O Bahia é o maior vencedor da Copa Nordeste. Foi 5 vezes campeão com o título de hoje. O Bahia do Rogério Ceni, que o ano que vem estará na Copa do Brasil por ter conquistado aí esse feito. Olha, brasileiro da Série C, no grupo B, o São Bernardo diminui. Está 2-1 para o Londrina. 2-1 para o Londrina. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Foi o seguinte, o Iago Teles. O Iago Teles é aquele que perdeu o pênalti aqui, né? Que o Diogo Silva defendeu no final do jogo. O Iago Teles, que aliás é o artilheiro da Série C. 1-0 Londrina. O Augusto contra, 2-0 Londrina. E agora, Eliel. Pô, Eliel contra... o Eliel é do Londrina, menino revelado na ponte aqui. O Eliel contra, é isso mesmo. O Roger Silva é o técnico do Londrina, né? Aquele ex-atacante da ponte, 5 passagens, revelado na ponte, passou pelo Guarani em 2010, Roger Silva. Deixa eu só ver uma coisa aqui. No outro jogo, Floresta e Caxias jogam amanhã, 16h30, tá? Isso, 16h30 da manhã, Floresta e Caxias, o jogo é lá no Domingão, lá em Horizonte. No grupo C, Guarani 0.1, gol do Toró, 45 do primeiro tempo, público 19.300, 212 mil de renda, é o maior público esse ano em Campinas e é também o maior público do século em derbys. De todos os derbys realizados a partir de 2001, esse foi o maior, por pouco. Teve um derby no dia 4 de fevereiro de 2001,
Guarani 2.1, 19.006. O de hoje foi 19.363. Então, por 358 torcedores a mais, passa a ser o maior público do século em derbys. Amanhã, 19 horas, tem Brusque e Náutico, tá? Aqui é turno e retorno, dentro do grupo, 2 de cada sobem. E aí, para decidir o título, somente o primeiro colocado do B, o primeiro colocado do 6 decide o título em 2 jogos. Brasileiro da Série B. Tivemos ontem Amazonas 1, Remo 3, Paysandu 1, Volta Redonda 2 e Coritiba 4, Ferroviária 0. E hoje o Botafogo em casa acabou perdendo, hein? Ribeirão Preto, Botafogo 1, Atlético Paranaense 3. Olha só como é que tá aqui, ó. O primeiro fora da zona é o Botafogo com 28. Só que o pessoal vai jogar, né? Esse que é o detalhe. Volta Redonda, que aliás ganhou, Volta Redonda encostou. O América Mineiro vai jogar, o América Mineiro joga em casa com o Operário de Ponta Grossa. O Botafogo pode voltar pro Z4, hein? Está assim a situação, 16º Botafogo com 28, Volta Redonda é o primeiro na zona com 26, América tem 25, Amazonas tem 24 e o Paysandu 21. Que é isso, hein, Paysandu? Derrota pro Volta Redonda. Último colocado, o Paysandu perdeu lá ontem, no Mangueirão. Amanhã tem Criciúma e Chapecoense, América Mineiro e Operário, Avaí e Goiás. Segunda-feira, Novo Horizontino e Atlético Goianiense, Cuiabá e CRB, Vila Nova e Atlético lá no Oba. Liderança para o Coritiba, depois dessa grande vitória ontem, 4-0 na Ferroviária. Coritiba em primeiro, 46, segundo Goiás, 44. O Goiás joga em Floripa com o Avaí amanhã. Se vencer, retoma a liderança, mas tá firme aqui. Coritiba e Goiás, Goiás e Coritiba. No momento, o Coritiba retomou. Terceiro, Chapecoense, 41, grande campanha, joga lá em Criciúma. E o Criciúma é o quarto colocado com 39. Olha que jogo, Criciúma e Chapecoense. Chapecoense, repito, terceira com 41, Criciúma quarto com 39. Em quinto, Remo, 38. Em sexto, Atlético Paranaense, 36. Em sétimo, Novo Horizontino, já mandou o Humberto Loser embora, né? 36 pontos, Novo Horizontino. Já esteve no G4, deu uma bela caída. Oitavo, CRB, com 34. Vila Nova, nono, com 34. As principais colocações. A Ferroviária é 14ª com 31. Tomou uma sapatada ontem, né? Perdeu lá em Curitiba, 4-0. E Ferroviária, olha... Vou repetir aqui os últimos. Ferroviária, 14ª com 31. Atlético tem 28. Botafogo, Ribeirão Preto tem 28. Depois começa o Z4 aqui com Volta Redonda, 26. América Mineiro, 25. Amazonas, 24. E Paysandu, 21. O América, eu falei aqui do Alberto Valentim, que estava aqui na ponte. O América pega o Operário de Ponta Grossa amanhã, 18h30. Se não vencer, se ele empatar, ele continua na zona de rebaixamento América. Tem que ganhar, aí ele sai do Z4 e empurra o Botafogo de Ribeirão pro Z4. Que coisa, hein? Hoje cairiam Volta Redonda, América Mineiro, Amazonas e Paysandu. Hoje subiriam Curitiba, Goiás, Chapecoense e o Criciúma. Olha, na Série D de dado, acessos que aconteceram nesse sábado. Quartas de final, jogo da volta... Em Limeira, público 7.253, Inter de Limeira 1, Goiatuba 0. Gol do Caio Christian, 29 segundo tempo, a Inter subiu. Lá em Goiás foi 0-0, em Goiatuba foi 0-0. O Barra de Santa Catarina subiu. Hoje em Itajaí, Santa Catarina, Barra 1, Cianorte 0. Lá no Paraná foi 0-0, subiu o Barra. E atenção, o Maranhão subiu. O Asa de Arapiraca em casa hoje, Asa 0, Maranhão 3. No primeiro jogo em São Luís, o Maranhão ganhou de 1-0. Maranhão ganhou na ida e na volta, no agregado 4-0. Parabéns ao Maranhão, Barra, Inter de Limeira, que vão para a Série C ano que vem. E amanhã é o último, hein? Jogaço! Arena Dunas, em Natal, América e Santa Cruz. No jogo de ida, na Arena Pernambuco, 1-0 Santa Cruz, com 40.500 de público. Então o Santa Cruz joga pelo empate para subir. Que torcida tem o Santa Cruz, hein?
merece um destino melhor. Na Copa Paulista hoje, quartas de final, jogos de ida. Em Osasco, Oeste 0-15-1. Agora tem o jogo da volta. Amanhã tem Francana e Grêmio Prudente, às 10 horas. 15 horas, Ribeirão Preto, Comercial e São José. E na segunda-feira, 15 horas, Primavera e União São João. Deixa eu ver o que mais. E lembrando que nós vamos ter eliminatórias. O Brasil joga na terça-feira em El Alto, Bolívia e Brasil. Já estão classificados para a Copa Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e o Paraguai. Só que é o seguinte, para o Brasil não vale mais nada, né? Já tá lá, mas é o jogo da vida da Bolívia. Se a Bolívia ganhar do Brasil e a Venezuela, que joga em casa com a Colômbia, a Venezuela não ganhar, aí é o seguinte, aí porque o sétimo colocado faz uma repescagem contra um representante de um outro continente que ainda não está resolvido. Até o Paraguai vai para a Copa. Então Bolívia e Venezuela brigam para ser o sétimo e para a repescagem. Por enquanto, Venezuela é o sétimo com 18, oitavo Bolívia com 17. Tá? E lembrando que o Brasileirão volta, agora é data FIFA, né? Brasileirão volta final de semana, sábado que vem, Grêmio e Mirassol, Fortaleza e Vitória, Palmeiras e Inter, Fluminense e Corinthians. No domingo, Bragantino, Sport, Clube Atlético Mineiro e Santos. Domingo, Juventude e Flamengo, São Paulo e Botafogo do Rio, Vasco e Ceará. E na segunda-feira, dia 15, Bahia e Cruzeiro. Aqui na Band, você ficou em dia com a bola. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Começou o aniversário Sodimac. A nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista e tem sempre uma Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos, com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para a instalação e até para a pintura da sua casa. Já imaginou? Que maravilha! Comprar o produto, contratar a mão de obra e só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passe em uma loja mais próxima
ou vá lá rapidinho no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Bom, meus amigos, a gente fica até emocionado porque fazer parte dessa casa aqui é uma grande alegria, né? Porque eu lembro do radinho de pilha que eu ganhei do meu avô, né? E ficava ouvindo ali na calçada a Rádio Educadora. E fazer parte desse time é um sonho, né? Que cobertura que foi. 25 profissionais que eu gostaria de mencionar aqui agora. Me desculpe se eu esquecer de alguém. A equipe técnica: Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi. Valeu, Elton, obrigado. Gilberto Suffi, que esteve no brinco. Leandro Lopes, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro. Repetindo, Lucas Pessoa no YouTube. Valeu, Luquinha. Muito obrigado, viu? A gente vai ficando velho e fica emotivo, né? Na TV, Pedro Sardelli e Wilson Esmanhoto. Wilson e Tardelli, quantos anos, rapaz, os caras estão aqui. Cruz com esses caras aqui, que alegria. Leandro Borges narrou aqui na Rádio Bandeirantes. O amigo Batista narrou na TV Bandeirantes, simultaneamente, foi rádio e TV. TV começou às 16 horas. Nós começamos 1 da tarde aqui. Borges narrou aqui, Batista lá, Roger Williams com os números do derby, Tigrão e CH comentando na rádio e na TV simultaneamente, num esforço realmente espetacular. Breno Beretta, a você, Breno, um agradecimento especial. Você fez grandes entrevistas abrindo aqui a 1 da tarde. Já falo já dos convidados, hein? O Breno foi dormir 2h30 da manhã. Ficou montando as gravações. Ficou a semana inteira atrás dos convidados. E não é fácil você ir atrás de um ex-jogador. E eu adoro, porque eles dão entrevista, mas eles estavam ocupados. Estava todo mundo ocupado, mas no esforço comunal, tá? Pedro Piscinato foi repórter da Ponte. Breno Beretta do Guarani. Na TV, Heitor Fredo, com direito a púlpito. Tá moderno, hein? O Vinícius Abarca ficou no outro púlpito. Quem diria? O senhor Igor Val, é isso? Igor Val ficou na galera. Alá, jovem, Igor Val, parabéns, Igor. Você e o PP, os mais jovens da equipe. Convidados, falo já tem mais gente aqui. Convidados, Fumagalli, Ricardo Jesus, que mora em Portugal, Mestre Piá, Edu Lima e Rodrigão, que marcou 2 gols no derby de 2003, era Abel Braga. Foi quando o Roger estreou, o Roger que hoje é técnico no Londrina, a estreia dele foi no derby. Outros profissionais aqui da TV, coordenação da TV, o Henrique e a Roberta. Obrigado ao Daniel e o Pedro, trabalham na TV aqui internamente. Ao Fabiano, Rogério Foguinho, meu amigo, meu irmão. Tem uma voz sensacional, só quem ficar doente ele pega, hein? Esse técnico, quantos anos ele tá aqui, mas ele tem uma voz, ele tem uma locução espetacular, mas ele brinca, né? Mas se alguém ficar doente, ele pega, tá? Foram 25 profissionais, 26 prêmios, 5 convidados. Comigo aqui ficou Marco Aurélio Jacozinho, aquele do gol contra o Atlético Mineiro do meio de campo, do goleiro Veloso. E o Fabinho, grande Fabinho, 2009, chegou do Botafogo, 2009. O Guarani tinha sido rebaixado para a Série A2, começa a Série B, Vadão chegou, nunca saiu do G4, o Bugre subiu para o Brasileirão, foi vice-campeão brasileiro da Série B. Aí o Fabinho foi vice-campeão paulista em 2012, foi vice-campeão da Série A2 em 2011, ano do centenário do Guarani.
Essas e outras, altos e baixos. Entre 2009 e 2012, o Bugre, altos e baixos. Mas nas conquistas, lá estava o Fabinho, que participou de 6 derbys, ganhou 3, empatou 1, perdeu 2. Muito obrigado ao Fabinho, esteve no brinco. Mas o especial de tudo isso, a cereja do bolo, é você, ouvinte Bandeirantes. É você no YouTube, você no radinho, muito obrigado. Desculpem das nossas falhas, mas aqui a equipe é pequena, mas a gente faz por amor, né? A gente gosta daquilo que faz. Nós vestimos a camisa, tá todo mundo aqui, a equipe do Babado. Você chegou aqui em 2002. Quanto tempo? Tigrão, Batista já vinha de outra rádio. O CH tá todo dia aqui, o Batista aqui, esse que é o derby. O derby que não só nós, as emissoras de rádio de Campinas, os nossos amigos e colegas de outras emissoras, do jornal, se não fosse a imprensa campineira, isso é uma coisa que o Guarani deve e a Ponte também deve. É para a imprensa de Campinas, porque o derby aqui é todo dia. 11h30 aqui na área CH, corre pra televisão, tá o Batista, o dono da bola, dá um meio-dia 1, chega à tarde, tá aqui o amigo Batista lutando, das 17 às 19h30, são 2h30. Então, meia hora, dá 1h30, rádio e TV, manhã, mais 2h30, você tem 4 horas por dia de derby, notícia, opinião, participação do ouvinte, também fazendo derby. Se fez aqui, tem que fazer lá. Se contratou aqui, quer contratar aqui. A Ponte, o Guarani inaugurou iluminação, a Ponte também inaugurou iluminação. A Ponte, uma dívida danada, apareceu até dívida do Guarani semana passada, pode decretar falência, mas aquelas coisas que no fim, juridicamente, dá um jeito de dar um tempo, né? Tudo Ponte e Guarani caminham juntos. Hoje o Bugrino chateado. A Ponte feliz. O que acontece? Pode reverter como sempre reverteu. Você pode ver aí, pega o número de vitórias, empates e derrotas do derby, é um equilíbrio. Seria 72 derbys realizados no Brinco, 71 derbys na Ponte, desde que a Ponte foi inaugurado o Majestoso. E Majestoso foi inaugurado antes, foi inaugurado em 48, o Brinco é de 53. É um equilíbrio, nasceu para os dois serem assim. É exatamente isso. É derby em tudo. Números, estatísticas, acontecimento, conquistas. E no rádio, na TV, no jornal é assim. A imprensa campineira fazendo o derby de uma história riquíssima do Guarani e da Ponte. Hoje é a Série C. Parabéns ao Mirassol, 300 anos à frente de Campinas. Parabéns ao Novo Horizontino, 250 anos à frente de Campinas, mas a nossa história nós temos que preservar. E o derby é uma ótima oportunidade para preservar essa história. Muito obrigado a você, ouvinte da Bandeirantes, um grande abraço, deixo embora que tá tudo doendo e eu volto na próxima, eu volto! Se Deus quiser. Solta o jogo pra Gé pra Bruno Lopes, voltou na frente, vem o time da Ponte, branco de ataque, ele cruzou pra boca do gol, o toque do Toró, a bola vai entrando, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ponte! Torá! 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 Tem a 17 estampada na camisa! Volta a brilhar a estrela do artilheiro da Macaca na Série C! Em uma jogada aqui pela direita, Bruno Lopes confia no limite, não desiste, cruza pra boca do gol, a zaga falha, chega Toró, um toque na bola com o pé direito suficiente
para vencer o goleiro Dalberson e colocar lá dentro. A bola foi entrando, Mancinha pro fundo do gol do Guarani. Aperta o placar do Brinco, aperta o placar do Derby 211. O gol é da Macaca, é do artilheiro Jonas Toró. Toró! Pula, sai do chão e vibra a macacada! Toró! Na marca de 45 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação ponte-bretana, tá registrado no Brinco. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol no Derby. Toró! Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.